Fala aí, Marcos Luiz. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo. E por aí, Marquinhos? Também sextou, hein, Júlio? Grande abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani já tem novo treinador, a Rádio Bandeirantes antecipou. Felipe Conceição é o novo treinador da equipe do Guarani. 40 anos, já trabalhou o time hoje, mas quem vai dirigir a equipe será Sérgio Baresi, treinador do Sub-23 do Guarani. Daqui a pouco o Baresi vai falar na Bandeirantes. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando o repórter Antônio Lupe com as primeiras da Macaca. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, sem mistério, sem polêmica, e na estreia do técnico Marcelo Oliveira, a Ponte enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. O time do Mato Grosso ainda não perdeu como mandante na temporada 2020. Marcelo Oliveira fala daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes a respeito da equipe que ele vai colocar em campo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Destaque do Pantera na Bezona, atacante Ronald é sondado pelo Botafogo do Rio. Jogador de 23 anos, segue concentrado, treinou normalmente para o confronto de domingo contra o Sampaio. Ao Leão do Norte, o comercial que testou positivo para a Covid-19. O clube joga neste domingo e fará nova bateria de exames após o término na primeira fase da Série A3. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos anuncia acordo com o Hamburgo por dívida de Kleber Reis. Está liberado para contratar novamente. Vamos todos cantar de coração. Após demitir Ramon Menezes, Vasco abre conversa com Dorival Júnior. Time carioca também fez contato por Felipão. Amanhã tem clássico contra o Flamengo. Aqui é Brasil, aqui não tem dirigir. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Brasil enfrenta a Bolívia na noite dessa sexta-feira, 9h30 da noite, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar segue como dúvida e pode igualar Ronaldo como o segundo maior artilheiro do Brasil. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado com o seu primeiro destaque hoje, CH. Boa tarde, Júlio. Grande abraço a todos. Um abraço especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Nem parece que tem o jogo da seleção brasileira, né? Aliás, ninguém fala sobre isso. Tamanho descrédito, e a torcida está realmente muito chateada. E depois da Copa do Mundo, a chateação aumentou demais, a valorização não é a mesma coisa, o interesse também não. Só o tempo pode trazer e as vitórias e uma campanha positiva nas eliminatórias para resgatar o interesse de todos, viu? Vou repetir, nem parece que hoje à noite tem jogo da seleção brasileira e não é amistoso não, hein? É jogo que está valendo pelas eliminatórias à próxima Copa do Mundo no Catar. Muito bem, daqui a pouco tem mais interação aqui com os nossos comentaristas. Pode mandar sua mensagem 97102-1493. 97102-1493. Estamos no ar com Bandeirantes Esportiva nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, até às 18 horas, com todas as informações sobre o time do seu coração. Voltamos já já com mais futebol para você. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la. La, la, laia, Bandeirantes. La, laia, laia, laia,
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Muito bem, vamos em dia com a bola. Neste momento, intervalo de jogo. Em Sorocaba, do Walter Ribeiro, no SIC. Final, primeiro jogo da decisão da Série A2. São Caetano vai vencendo por 3-1. Bambam Ciabert apagadíssimo. E teremos na segunda-feira o jogo da volta às 5 horas no Anacleto Campanella. São Caetano e São Bento para a definição do campeão da Série A2. Dois times que estão já garantidos para a disputa da primeira divisão do Campeonato Estadual na próxima temporada. 5 minutos no Clássico Catarinense, Figueirense e Chape 0-0. Daqui a pouco, 4h30 tem Operário e Confiança, 6h30 Cuiabá e Ponte, 7h15 América e Náutico. Amanhã, 11 da matina, Juventude e Brasil de Pelotas, sem sol, em Caxias. No sábado também, 4 horas, Vitória e Avaí, 4h30 Guarani e CRB e às 6h30 CSA e Paraná. No domingo, às 4 da tarde, Oeste Cruzeiro e às 18 horas, Sampaio contra o Botafogo. Alô, Ribeirão! É a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e você ficou em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentaristas com credibilidade e reportagens com muita informação. Apoio Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Pode aproveitar mais de 40 sabores com pizzas salgadas, vegetarianas, doces, suculentas com muito recheio, massa crocantíssima e combine tudo muito bem com o saboroso chopp artesanal Campinas e também muita cerveja gelada. Atendendo de acordo com os protocolos de segurança da saúde, mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. Ligue 3234-4390. É Ponto 10 Restaurante. Bandeirantes! Na Bandeirantes, as informações do Guarani.
Vamos atualizar informações do Guarani, chegando o repórter Marcos Luiz com as últimas do Bugre, que entra em campo amanhã, 4h30 contra o CRB no Brinco, Marquinhos. É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Como gosta de falar o oráculo, CRB é o adversário do Guarani na partida deste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Hoje, Júlio, quem dirigiu o time, no treinamento, foram 2 treinadores, que acabaram por dirigir a equipe. Felipe Conceição chegou hoje pela manhã e, junto com o Sérgio Baresi, trabalharam a equipe do Guarani para a partida deste sábado, às 4h30. Só que por conta do nome, publicação do bid, essa coisa toda, não dá tempo para o Felipe Conceição ficar no banco de reservas amanhã. Por isso, o Sérgio Baresi, que é o treinador do Sub-23 do Bugre, é quem vai dirigir a equipe na partida contra o CRB. E com ele, o Benhur, que é auxiliar fixo da comissão, serão os 2 responsáveis dentro de campo. E o nosso convidado aqui na Bandeirantes é o próprio Sérgio Baresi, para falar deste momento do Guarani, momento que ele assume com a chegada do novo treinador. Olha, a postura do Guarani, buscar uma postura equilibrada, mas ao mesmo tempo ofensiva, porque precisa do resultado, E nós procuramos mentalmente focar o trabalho mais emocional, psicológico, do que qualquer outra coisa nesse momento. Claro que nós trabalhamos a parte técnica, a parte tática, dentro do que nós entendemos que é o CRB e como que eles irão se portar aqui com a gente amanhã. E a gente procurou abordar alguns pontos bem específicos do nosso adversário, mas o principal de tudo foi potencializar a questão mental em busca da qualidade do elenco, e que essa qualidade possa ser transportada para dentro de campo. Eu acho que isso é fundamental, para que a gente consiga o resultado que vai ser o resultado que vai ser de fundamental importância para nós, que são os 3 pontos. Baresi, mesmo que interinamente você está assumindo o Guarani numa situação complicada, num time que necessita de uma vitória para sair da zona do rebaixamento e após perder o clássico de maior rivalidade. Que tipo de trabalho, neste momento, você entende necessário para o Guarani se reabilitar dentro da competição? Olha, o que nós procuramos fazer ontem e hoje foi passar uma confiança para os nossos atletas, para os nossos jogadores. Nesse momento, 2 dias apenas de trabalho, a gente se preocupou muito na questão psicológica. A gente sabe que, nesse momento, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Claro que a gente procurou acentuar os aspectos que a gente acredita que serão importantes para o jogo de amanhã. O professor Felipe abordou justamente um dos tópicos, foi realmente a situação que nós encontramos hoje, E a situação que nós nos encontramos hoje, ela é crítica, ela é lamentável, em todos os sentidos, Nós da comissão técnica sofremos muito, os atletas sofrem muito e a torcida principalmente cobra com razão. Agora, depende das nossas mudanças, dentro de campo, depende das ações dos jogadores, Então essa conscientização, ele frisou muito bem isso hoje pela manhã e foi de fácil entendimento, porque essa leitura, essa especificidade do momento, ela é bem crítica, e com certeza os jogadores já reagiram de forma positiva dentro do campo hoje, do treinamento estratégico e tático que o professor Felipe comandou. E trabalhamos muito o quesito mentalmente dos nossos jogadores, já que veio de resultado adverso e a gente já está pensando no próximo adversário e, como consequência disso, trabalhamos muito esse lado mental de confiança, de entender o momento, mas também saber que os nossos atletas têm condição de reagir já no jogo de amanhã. Por ter conhecimento amplo da base do Guarani, você pretende utilizar os garotos nesta partida contra a equipe do CRB? Olha, a maioria dos nossos atletas, que estão no profissional ainda, valgando em busca do espaço, eu entendo que a oportunidade vai aparecer no momento e na hora certa, E esse momento está bem próximo, E a gente vai, com o tempo, vai amadurecer
essas possibilidades, né? O Guarani tem muita qualidade e essa qualidade tem que ser exposta, né? Essa qualidade tem que ser jogada e essa qualidade dos nossos atletas, dos nossos jogadores, ela tem que ficar em evidência. Como nós fazemos isso? Encontrando a confiança e como consequência disso, encontrar a vitória. Eu tenho certeza que a partir do momento que a equipe ganhar, nós vamos mudar de patamar e como consequência disso, quando eles entrarem, vão dar conta do recado. Bom, Júlio, aí a entrevista, né, do Sérgio Baresi, treinador do Guarani, do Sub-23, que vai dirigir a equipe amanhã. Claro que o Felipe Conceição estará ali nos camarotes do estádio Brinco de Ouro, observando o time, passando instruções, mas o Baresi é que vai ficar no banco de reservas. Quero falar da chegada do Felipe, antecipada pela Bandeirantes, e do Baresi, que vai dirigir o time junto com o Benhur no banco de reservas, hein, Júlio Nascimento? Sim, ao lado de Carlos Henrique, o Felipe Conceição, 41 anos, né, CH? Vamos colocar aí que é o 4º trabalho efetivo do Felipe Conceição, né? Botafogo, América Mineiro, Red Bull Bragantino e agora aos 41 anos comandando a equipe do Guarani. Olha, Júlio, eu não discuto a competência do Sérgio, do Felipe Conceição. Não discuto, ele realmente fez trabalhos interessantes. Eu conheço algumas pessoas que viveram o dia a dia com ele, pessoas da imprensa de Minas, alguns companheiros de Bragança Paulista, e aqui não está em discussão a competência do treinador. O que se discute nesse momento é se ele vai ter experiência suficiente para resolver tanto problema como o Guarani tem. O Guarani tem uma fogueira de vaidades grandiosa dentro do elenco. O Guarani tem problemas gravíssimos de ordem de qualidade técnica no seu elenco. Será que a diretoria ela vai dar respaldo para o treinador? O respaldo é, olha, professor Felipe, qual é a sua lista? O senhor precisa, segundo a sua avaliação, de que jogadores e em que posições? A diretoria está disposta a fazer isso? Não sei. Tudo isso é uma grande incógnita. O fato é que o Felipe ele não faz milagre. Não faz. Ele tem uma linha muito parecida na parte, pelo menos de pensar o jogo de arrumação tática do Catalá. Agora, eles são diferentes. Evidente que eles são diferentes. O ano passado ele fez um trabalho de muito relevo no América, fazendo uma recuperação extraordinária. Quase que o América subiu, inclusive. Então, só nesse trabalho você tem a chancela de um trabalho de um treinador que sabe trabalhar na Série B e sabe trabalhar pressionado e em dificuldades. É diferente o Guarani. Eu acho que a pressão no Guarani é muito maior do que a pressão no América. Com todo respeito. É diferente aqui. Principalmente porque tem um time... Lá em Minas tem. Mas no meu conceito, o Cruzeiro e o Atlético eles não rivalizam com o América. O América está algumas prateleiras abaixo. Né? Aqui não. Aqui o negócio é cabeça a cabeça, é dia a dia. Inclusive os dois times estão na mesma divisão, disputando o mesmo campeonato. E tudo isso está dentro da panela que o Felipe Conceição está entrando agora para tentar resolver esses inúmeros problemas. Não vai ser uma tarefa fácil, mas ele sabe disso, né? Ele aceitou o convite, está dentro daquilo que ele tem como desafio. Eu espero que ele tenha muita boa sorte, mas a diretoria vai ter que ter muita sabedoria. Primeiro, para dar apoio ao trabalho dele. E segundo, que o respaldo é contratar jogadores. Se o Guarani não contratar, aparecer aí com mais 2 João Paulos, essas coisas aí que ultimamente foram... Eu estou falando coisas, não é do ser humano, tá? Coisas tecnicamente, futebolisticamente falando. Isso não tem relação com o ser humano e eu respeito todos. Mas esses jogadores duvidosos, ou o Guarani faz uma limpa e traz alguns jogadores para ajudar o trabalho do Felipe Conceição, ou pode trazer mais 2, 3 treinadores diferentes que ninguém vai dar conta de resolver essa situação. E o pior de tudo, e eu começaria por isso, viu, Júlio? Pegando uma frase aí dessa entrevista coletiva do Baresi, que vai comandar o time amanhã, né? E hoje comandou junto com o Conceição, é o resgate da autoestima, da confiança num curto espaço de tempo. Isso é um desafio gigantesco. Você recuperar todo esse povo, todos esses jogadores, a parte da confiança que está bem abalada faz tempo, desde a saída lá do Carpini, eu não sei se vai ser fácil. De qualquer maneira, o CRB não é nenhum super time. O
O CRB está numa fase melhor, mas se você pegar jogador por jogador, eles se equivalem à maioria dos jogadores da Série B. É um grande desafio para ele. Eu desejo sorte, porque ele vai precisar bastante, viu, Júlio? O Conceição terá pela frente aí, né, um desafio. Você tem falado mais abertamente sobre essa questão do vestiário. Ontem, inclusive, foi possível pensar na coletiva do David essa questão do relacionamento dos jogadores não ser tão bom assim. Então, Conceição tem aí um grande desafio, né, mesmo com a pouca idade, gerenciar e tratar essas questões pessoais, jogadores que não são tão amigos assim. O mais importante é, neste momento, o Guarani começar a ter uma resposta dentro de campo que até o momento não veio. E não veio com o Catalá, que deixou o time, depois de 8 jogos, apenas uma vitória. A campanha do Guarani, depois de 14 rodadas, é inferior à campanha do ano passado. O Guarani, ano passado, naquela situação caótica, tinha 3 pontos a mais. Esse ano, estamos falando de 2 vitórias em 14 jogos, 7 derrotas, 18 gols sofridos, 11 gols marcados. Então é uma missão de recuperação longa, né, CH? Quantos pontos o Guarani virou o turno o ano passado, você se lembra? Beirando 20 pontos. Beirando 20 pontos. Isso significa... Na última colocação. O Guarani tem 5 jogos por fazer ainda até o final do primeiro turno, Se correto? eu não estiver errado, 18 pontos. Isso, foi isso aí. Então, considerando que se faça os mesmos 18, né, que já não vai ser fácil, tem que fazer 7 em 15, do jeito que o Guarani tá jogando, é difícil, mas é possível. É possível. Seria muito de bom tom que o Guarani virasse pelo menos com 21 pontos. Essa é a conta. 3 vitórias e um empate em 5 jogos. Perde, descarta 1, empata 1 e ganha 3. Tomara que o Conceição consiga. Agora ele vai ter que fazer uma ginástica muito grande. E o que é difícil? Não é que é difícil acreditar. O futebol tem dessas coisas, imponderável. De repente o cara pega no breu e vai embora. Começa a ganhar uma atrás da outra. Acontece. Vou repetir, o campeonato não é tão complicado assim. Não existem super times. O que ele precisa entrar na cabeça dos jogadores, ele precisa convencê-los que eles, a partir de agora, vão para um caminho, e esse caminho é o caminho da vitória, é o caminho correto. O Conceição precisa se fazer acreditar pelo grupo de jogadores. E se eles não se entenderem, se não existir uma unidade, um pensamento só de tirar desse Guarani na partida de amanhã. Mas antes do Marquinhos, eu quero falar sobre a Saci Tintas. É isso aí, amigo ouvinte. Vai pintar? Pinta na Saci. Uma marca que faz você se sentir em casa e que tem sempre um serviço exclusivo para ajudar na hora de pintar, decorar ou renovar as suas paredes. Um exemplo, a consultoria de cores, que é um serviço exclusivo oferecido pela Saci Tintas. E o objetivo é um só: demonstrar para você a importância e a diferença que as tintas certas fazem em qualquer ambiente. E como isso acontece? Um dos consultores da equipe da Saci Tintas vai até você e te ajuda a colorir o seu ambiente com um leque de cores e ferramentas de simulação, conseguindo demonstrar como fica o seu espaço com a sua cor favorita antes mesmo de você pintar. E o melhor, hein? Com as maiores marcas de tintas do Brasil, Coral e Souvenir. E tem mais. Na Saci tem todo tipo de tintas, imobiliárias, industriais, automotivas, impermeabilizantes, produtos para proteção de madeira e acessórios para qualquer fase da sua obra. É isso aí, amigo ouvinte. Quer pintar e economizar? Pinta na Saci. São mais de 30 lojas para atender você e com certeza uma bem pertinho da sua casa. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. Marquinhos, sabemos então que o Baresi ainda interinamente comanda o Guarani amanhã. Sabemos qual a escalação? Pois não, Júlio. Ele vai ser o responsável ali na beira do gramado. Tem a questão aí do Rafael Costa. Não acredito que o Rafael vá para o jogo. O atleta ainda tem aquele problema que aconteceu, que o tirou, né? Um problema muscular que o tirou, inclusive, da última partida, que foi o Derby Campineiro. É claro que também muito difícil a gente passar com propriedade o time que estará em campo, mas tentei aqui arrancar algumas informações das pessoas que estiveram também acompanhando o treino do Guarani. Junto com o Felipe, o Baresi fez alguns testes, algumas mudanças, mas arriscou aqui um time, Júlio, com Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valber, Didi, Bidu,
Meio campo de David, Eduardo Persson, Lucas Crispim, Wagner e Murilo Rangel. E na frente, Júnior Todinho. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã, às 4h30 da tarde no Brinco, Júlio. O CH, nas 2 vitórias do Guarani, o Todinho foi responsável pelos gols. Eu acho que torcer pela volta de bom futebol do Todinho é um caminho mais curto aí para o Guarani voltar a vencer também, né? Espero que a contusão não tenha feito o Todinho mudar de comportamento, né? Que ele volte confiante. Muitas vezes um atleta sai por contusão e não volta o mesmo. Espero que isso não seja a realidade do Todinho. Se for esse o time sugerido, eu acho que está bem escalado diante das peças que o Guarani tem. Eu acho que Murilo Rangel tem que jogar, Crispim tem que jogar, Persson tem que jogar, o David tem que jogar, Bidu na lateral esquerda, a zaga é essa mesmo, o goleiro tem que ser mantido. E lá na frente o Todinho. Diante das circunstâncias, está bem escalado. Resta saber como esse time vai jogar, de que maneira, de que esquema tático. Sei que existe um vídeo aí rolando na internet, uma sugestão, mas a gente só na prática, né? Em loco, vai poder assistir e verificar se já tem alguma coisa do Conceição no trabalho nessa partida de estreia. Estreia que ele não vai ficar no banco, mas ele vai estar nas sociais lá. Se ele comandou treino junto com o Baresi, já tem pelo menos o comando dele. Só por uma questão de inscrição que ele não vai estar efetivamente à beira do gramado, mas o comando vai ser dele. Ô Marquinhos, tem alguma coisa sobre reforços para esse Guarani ou a mudança ela se restringe só à questão da comissão técnica? Ô Júlio, antes da gente falar da possibilidade aí do Guarani trazer reforços, o Bruno Sávio ainda deverá desfalcar a equipe, né? O jogador vetado pelo departamento médico não reuniu condições, o mesmo acontecendo com o Jefferson Paulino. Sobre reforços, é claro que quando um treinador chega, ele estuda o seu time, estuda o elenco para passar depois para a diretoria possíveis reforços para a equipe. E é claro que o treinador, o Felipe Conceição, deverá dar alguns nomes para o superintendente executivo do futebol até então, que é o Michel Alves, que continua trabalhando junto com o Ricardo. O Michel foi o responsável para trazer aí o Felipe Conceição. Então, neste momento, Júlio, agora, às 16 horas mais 28 minutos, não tem nenhum nome que foi sugerido para a diretoria através do novo treinador. Além dessa questão da mudança, né, sobre o departamento de futebol, saindo o Ricardo Catalá, entrando o Felipe Conceição, eu acho que é importante também, né, CH, o Guarani se reforçar em relação ao elenco. O elenco do Guarani hoje é um elenco com limitações, né? Você tem problemas no sistema defensivo, o Guarani sofrendo inclusive ainda muitos gols de bola parada. Você tem poucas opções em relação à parte de criação do meio campo, ainda mais com a lesão do Alanzinho. Até não temos, né, Marquinhos, uma previsão de volta para o Alanzinho, né? Mas não é tem, difícil, né, Júlio? né? A contusão foi muito grave, né? Fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda. Tem todo o trabalho de recuperação, depois de fisioterapia. Pelo tempo que eu tenho de futebol, e acho que o CH pode me ajudar nesta questão aí, ele só estará em condições de ser aprovado, ou pelo menos começar a trabalhar lá para abril, maio do ano que vem, viu, Júlio? E eu tava olhando aqui, né, o Alanzinho foi se recuperar no Palmeiras, tá certo mesmo, a gente tem que sempre, a estrutura é muito... Porque ele é jogador do Palmeiras, né? Então tem que aproveitar da estrutura que o clube que tem os direitos, né, Júlio? A estrutura do Palmeiras é uma das melhores do Brasil, então o Alanzinho está correto, né? E acho que o Palmeiras tem esse cuidado também, porque é um patrimônio do próprio clube. Então, já precisava de reforços, agora sem o Alanzinho, eu acho que precisa ainda mais, né? O sistema ofensivo do Guarani carece de mais peças pro Felipe Conceição ter mais qualidade na sequência da temporada. Apesar que o Alanzinho, ele veio... Eu tinha uma expectativa gigantesca, né? E na prática, eu não sei como é que foi o treinamento dele, o trabalho dele, mas o Catalá pouco utilizou o jogador. E quando utilizou, não sei se posição errada, pedido tático errado, mas o Alanzinho, que participou das partidas que eu assisti, eu não vi assim, um jogador que pudesse fazer falta, não é? A expectativa foi muito maior do que a realidade, para mim. Então o Guarani tem que contratar em praticamente todas as posições, viu, Júlio? Ou contrata imediatamente, ou vai ter um problema seríssimo aí para a sequência do trabalho do Conceição. É verdade, né? O Guarani, estaremos também monitorando essa situação do Bugre aí na sequência da semana e da temporada. A estreia, então, do Conceição
Fica pra... É segunda ou terça, ô Marquinhos? É terça-feira, né, Júlio? Terça, às 9h30 contra o Cuiabá, né? Isso, é terça-feira o jogo contra o Cuiabá. No Brinco também, às 9h30 da noite. Cuiabá de Marcelo Chamusca. Chamusca, que tem grande carinho com a torcida do Guarani. Chamusca, gente boa demais, né, Júlio? Chamusca gente finíssima. Aliás, toda a comissão técnica do Chamusca também, só com grandes personagens. Marquinhos, você volta daqui a pouco com mais do Bugre, combinado? É, só chamar, Júlio. Muito bem, agora são 5 horas, é força do hábito. 4h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, ficha técnica do jogo. Hoje tem Cuiabá e Ponte Preta, a Série B do Campeonato Brasileiro. Você terá a transmissão aqui com Leandro Bolles na Rádio Bandeirantes. Estreia do técnico Marcelo Oliveira, que vai escalar a ponte com Ivan Quaresma, Apodi, Luizão, Alisson e Lazzaroni, Dauan, Luiz Oyama e João Paulo, Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. O Cuiabá vai a campo com escalação do técnico Chamusca, com João Carlos do gol, Rainer, Everton Senna, Anderson Conceição, Lucas Hernandes, Luiz Gustavo, Ferrugem, Elvis, Iago, Elton e Maxwell. A partida, então, às 6h30, 18h30, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, na Arena Pantanal, sexta-feira, hoje, dia 9 de outubro de 2020. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lopes 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 46 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com segurança. São mais de 45 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Acessórios 3 Vias, trabalhando com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. E tem ofertas, hein? Acesse acessórios3vias.com.br e compre online. Pagamento seguro
Entrega expressa para todo o Brasil. Se você não encontrar algum produto no site, mande um WhatsApp 97403-277. Confira também na loja, na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Ou ligue para 3282-6060. Leve o seu caminhão para quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Rodada importante, não é, Júlio Nascimento e amigos da Bandeirantes, para o futebol de Campinas. Neste final de semana, leia-se sexta e sábado, né? Domingo não tem nada para Campinas. Começando com o horário exótico de hoje, né? Faltava essa daí, né? Para completar o álbum. 18h30 da sexta-feira, né? Que coisa, não? Cada horário, hein? Aliás, com a parada para a pandemia, eu estava pensando aqui com os meus travesseiros e cheguei à conclusão de que esse ano aqui deveremos ter jogo, porque vai ter jogo direto, né? Não vai ter parada de nada. Acho que teremos jogo até no horário da Missa do Galo, nesse ano de 2020. Só que não sejam tão irônicos e pelo menos que não coloquem neste horário da Missa do Galo, que é às 11 horas da noite, das 11 à meia-noite do dia 24 de dezembro, só que não coloquem o Atlético Mineiro, porque daí vai completar realmente essa situação esdrúxula, grotesca e estapafúrdia de horários totalmente inapropriados. Veja hoje, por exemplo, torcedor da Ponte que sai do trabalho, né? E está se deslocando para casa, não consegue às vezes um sinal de internet legal para acompanhar pelo celular, quer ver o jogo pela televisão e vai estar dentro do coletivo, aliás enlatado. Diga-se de passagem que para andar de coletivo lotado, como sardinha em lata, por isso que eu usei o termo enlatado, ninguém fala nada, né, da questão aí do isolamento social, do afastamento social e daí para frente. Então são incoerências de um país incoerente em todos os segmentos e infelizmente o futebol não é diferente. O futebol não consegue se distanciar das coisas erradas, esdrúxulas e totalmente sem propósito e incoerentes que acontecem nesse nosso amado Brasil. Jogo duríssimo para a Ponte contra o líder. O que eu estou falando aqui? Nada de novidade. Só que eu defendi essa tese hoje nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, até com uma ótima repercussão, graças a Deus, quando eu disse que a Ponte é de emoções extremas. Não tem emoção moderada. Ou ela ressuscita defunto, ou ela perde para a lanterna quando mais se espera dela, e isso acontece a toda hora, ou ela, na outra ponta e no outro extremo, derruba líderes. Eu me lembro, por exemplo, que no ano passado, a Ponte, quando esteve jogando contra essa mesma equipe do Cuiabá lá em Cuiabá, ela fez, não sei se foi 19 ou 18, foi em 18, fez um 3-1 lá numa partida maravilhosa e o Cuiabá não era líder isolado como hoje, mas não tinha perdido ainda dentro dos seus domínios depois de um monte de rodada do campeonato. A Ponte foi lá e quebrou essa invencibilidade e o mesmo acontece agora, né? Pega o líder, tá muito difícil de se ganhar do Cuiabá e de repente a Ponte pode surpreender. Considero o Cuiabá, por tudo aquilo que vem acontecendo na sua campanha, na teoria e na frieza antes da bola rolar, como favorito. Mas, como eu disse, a Ponte proporciona apenas emoções extremas e de alta intensidade para o seu torcedor. Hoje não é dia da Ponte ressuscitar o defunto. Hoje é dia da Ponte fazer a parte social boa do Robin Hood. Vai tirar de quem está na frente. Vamos ver, hein? Vamos ver. É apenas uma constatação do óbvio. A total vontade de vencer do Cuiabá para se manter na ponta e a Ponte tentando ser a surpresa depois da vitória importante pela rivalidade no derby na última terça-feira. Eu acredito que a Ponte vai robustecida e muito motivada com a presença hoje já no banco do Marcelo Oliveira. O time
tem aí como novidade com relação ao derby o Luiz Oyama no lugar do Neto Moro, que não muda muito. Perde um pouquinho na qualidade do passe e ganha um pouquinho em mobilidade. Jogo interessante, mas infelizmente muita gente não vai poder ver e ouvir em função do horário realmente muito impróprio para especialmente o torcedor que trabalha, que bate cartão, que tem o seu compromisso profissional. 18h30 de um dia útil é realmente um grande desrespeito com quem move as coisas do futebol, com quem se sacrifica, com quem às vezes até deixa de levar o leite e um pedaço de carne dentro de casa para os filhos para ir ao estádio de futebol. E esse alguém é o torcedor e é aquele que sempre é mais desrespeitado em prol de interesses outros que todos sabem quais são. Com relação ao Guarani amanhã, jogo que nós estaremos, se Deus quiser, aqui na Rádio Bandeirantes, na grande cobertura da tarde, 16h30, contra o CRB, que perdeu na sua última partida, perdeu para a equipe do Confiança. CRB que vem fazendo uma campanha consistente, uma campanha de tranquilidade, uma campanha sem sufoco e que pode dificultar as coisas para o Guarani, que pode, de repente, colocar mais uma pedra aí no caminho do Guarani. Só que o Guarani tem que chutar essa pedra descalço, nem que seja para arrebentar com os dois pés. Mas tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, esquecer o que passou, esquecer a campanha que vem sendo feita até agora, esquecer o derby da última terça-feira e partir para cima desse time do CRB para tentar ganhar o jogo. Marcelo Cabo é o treinador do CRB, é bom treinador, já esteve no Guarani, mas infelizmente não deu liga como tantos outros, mas é um treinador que tem, entre outras coisas no seu currículo, já um título de campeão de Série B do Campeonato Brasileiro e recente dirigindo o Atlético Goianiense. É um jogo chato, né? Porque o CRB vai tentar explorar o momento de tensão e o momento de insegurança, de autoestima baixa do Guarani, mas é por isso que eu estou dizendo que esse trabalho mental, esse trabalho emocional, talvez num jogo com estas características, ele seja até mais importante, mais relevante do que as próprias nuances táticas, técnicas e físicas. Eu espero, Júlio e amigos da nossa querida Rádio Bandeirantes, que o Guarani tenha, através dos seus atletas, de todos os envolvidos, a exata noção da dificuldade do momento, da gravidade do momento, em que a equipe precisa, de qualquer maneira, interromper esta sequência negativa, mesmo que seja para sair de campo extenuado, mesmo que seja para sair de campo carregado, mesmo que seja para sair de campo sem condições sequer de comemorar, mas essa vitória tem que acontecer sob pena do Guarani já entrar aí num funil de desespero e de imensa dificuldade para se manter na Série B para o ano que vem, para o ano de 2021. Dois jogos importantíssimos, portanto, para o futebol de Campinas, começando com a Ponte hoje, nesse horário ridículo de 18h30, num dia útil, e depois amanhã, aí sim um horário legal, 16h30, o público não pode comparecer, mas o torcedor estará muito mais à vontade e com muito maiores possibilidades, salvo algumas exceções, salvo algumas profissões, de acompanhar de perto, pelo rádio, pela televisão, pela internet, o seu time de coração. Espero, sinceramente, e torço muito por isso, por uma grande performance do futebol de Campinas na rodada interessantíssima de hoje e de amanhã para, pela ordem, Ponte Preta e Guarani. Júlio, um abraço, um bom final de semana a todos e até amanhã da grande jornada esportiva da Bandeirantes, já no meio da tarde dentro do Concentração da Bandeirantes, sob o comando de Edu Pinheiro. Até lá então. Valeu, Tigrão, um abraço pra você também. Eu quero falar agora do Posto Flamingo, na Avenida John Boy Dunlop, 460,
próximo ao Shopping Unimart. Agradece aos clientes a fidelidade e a paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Há 35 anos no mercado de revenda de combustíveis, sendo pioneiro na implantação de GNV em Campinas. O atendimento é feito por equipes altamente treinadas para garantir sempre o melhor serviço e a troca de óleo é realizada por especialistas. O Posto Flamingo convida a todos para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos nos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Ganhe um café expresso no abastecimento. Posto Flamingo. Trânsito. Amoreiras tem trânsito intenso no sentido bairro, na região do São Bernardo e na altura da Anhanguera, nos 2 sentidos. No sentido centro, vários pontos de lentidão, inclusive na chegada a Prefeito Faria Lima, que também tem lentidão nos 2 sentidos, na altura do Mário Gatti. Dica do dia, NexGard. Não deixe seu cachorro virar banquete de pulgas e carrapatos. Proteja ele com NexGard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Muito bem, vamos com informações da Ponte Preta. Chegando o repórter Antônio Lupe. Informações da Macaca que joga daqui a pouco, enfrentando o Cuiabá, que é o líder da Série B e dono também da melhor campanha como mandante. Lupe. É verdade, Júlio. O time do Cuiabá tem uma campanha incrível jogando na Arena Pantanal, não só na Série B, mas também em 2020. 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, marcou 19 gols e sofreu apenas 2. Essa é a campanha do Cuiabá jogando na Arena Pantanal. É claro, o Tigrão até lembrou essa partida entre Ponte e Cuiabá que aconteceu ano passado, lá também, foi 2019. A Ponte também entrou em campo com o Cuiabá muito forte como mandante e acabou vencendo por 3-1. Inclusive o Rafael Longini marcou um dos gols da Ponte Preta nessa vitória. Alex Maranhão de falta também fez um gol importante, bonito, nesse duelo contra o Cuiabá. Porém agora os personagens são outros, é uma outra história. A Ponte Preta vem embalada por conta da vitória no derby pelo placar de 2-0 e precisa da vitória para diminuir a vantagem do líder Cuiabá e também permanecer no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A grande atração do jogo estará no banco de reservas. Marcelo Oliveira já está regularizado, é o novo técnico da Ponte, faz a sua estreia hoje. Ele é o substituto do técnico João Brigatti, que deixou o comando técnico da equipe. O currículo do Marcelo Oliveira, a gente já falou bastante aqui, é um currículo vencedor e agora ele tem esse desafio de comandar a Ponte Preta rumo ao acesso e, quem sabe, ao título da Série B. E em relação à filosofia de trabalho, ontem na entrevista coletiva, foi o único a falar antes do jogo, foi o Marcelo Oliveira. Ele falou a respeito da sua metodologia e também do que ele pretende colocar em campo no duelo contra o Cuiabá daqui a pouquinho às 6h30 na Arena Pantanal. Realmente, nesses 10 ou 7 últimos anos, as nossas equipes, ou a minha equipe, sempre teve muito poder ofensivo, tanto Cruzeiro, Curitiba, e por isso que eu fui considerado o técnico de uma equipe que mais atacou, que mais finalizou nesses últimos tempos. É necessário, independentemente da competição, de você ter envolvimento técnico, atacar bastante, agredir o adversário e saber marcar, ser ofensivo, agredir o adversário, principalmente o homem da bola, quando não estamos de posse dela. Eu acho mais fácil você pegar o jogador técnico que é criativo, que é envolvente e fazê-lo marcar do que fazer o jogador só que marca jogar. Então nós vamos inserir na cabeça dos jogadores que sem a bola qualquer um deles pode marcar bem, estando bem posicionado e com vontade de chegar. São pequenos ajustes, né, que percebemos aí no Clássico, principalmente o primeiro tempo, em relação à compactação e marcação. O segundo tempo do Clássico foi muito bom, já foi melhor. E não tem mudança em relação a nomes, a não ser pela ausência, então vai jogar o Luiz Oyama. E confiança, né? Confiança, entendendo que o Cuiabá é uma excepcional equipe, está provando isso, tem um aproveitamento excepcional em casa,
mas não é proibido ganhar lá. Nós vamos lá para tentar ganhar o jogo e com esse pensamento inicial, bem organizado, com confiança, marcando bem, mas sem deixar de atacar sempre. Esse é o técnico Marcelo Oliveira, que na sua primeira entrevista coletiva não fez mistério. Já revelou a equipe titular da Ponte Preta, que entra em campo daqui a pouquinho na Arena Pantanal. A escalação da Macaca com o Ivan no gol, na lateral direita Apodi, na zaga a presença do Luizão e o Alisson, e na lateral esquerda Guilherme Lazzaroni, porque o Hernandes está no departamento médico. No meio-campo, Dauan, ao lado de Luiz Oyama, na vaga do Neto Moura, que está suspenso, e o João Paulo no ataque, Matheus Peixoto, Moisés e também o Bruno Rodrigues. Detalhe curioso do confronto, o segundo melhor ataque contra o terceiro melhor ataque. O Cuiabá, na Série B do Campeonato Brasileiro, marcou 18 gols. Já a Ponte Preta marcou 20. O líder, o melhor ataque hoje da competição, é do Juventude, com 21 gols marcados, e também será o reencontro, do técnico Marcelo Chamusca com a Ponte Preta. Marcelo teve uma rápida passagem no comando técnico da Ponte. Em 2018, ele acabou assumindo, e justamente quando o João Brigatti estava como interino, a diretoria na época comandada pelo Abdala acabou contratando o Chamusca, que não venceu nenhuma partida, e depois Gilson Kleina acabou chegando e teve aquela arrancada incrível em 9 jogos, conseguiu 7 vitórias e 2 empates, mas não conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E por curiosidade, temperatura neste momento, 16 horas e 51 minutos, lá na verdade é 15 horas e 51 minutos, 1 hora menos, 41 graus na capital do Mato Grosso. Expectativa de muito calor no duelo entre Cuiabá e Ponte Preta. Júlio. Carlos Henrique, quero ouvi-lo, a estreia do técnico Marcelo Oliveira, sem rodeios, CH, já confirmando o time, Luiz Oyama vai pro jogo, Lazzaroni permanece no time, e o Marcelo Oliveira faz a opção por não mexer tanto na equipe depois da vitória no Derby 197, a Ponte buscando a sua segunda vitória consecutiva. É muito importante colocarmos que, eu gosto disso, para não passar batido pela sua observação que é precisa, não tem que ficar enrolando, porque a dúvida não é entre Dicá ou Vanderlei Paiva, entendeu? A dúvida é entre jogadores normais, com todo respeito. Então tem que... Sabe, a diferença ela dentro do campo, ela tem que ser sentida ou tem que ser praticada na arrumação do time, na disposição do foco do elenco, como é que vai a preparação, como é que é a estratégia do jogo para vencer o Cuiabá lá dentro. Então isso que faz realmente a diferença. O Marcelo é muito prático, é um treinador da velha geração, é um treinador experiente, vencedor, e ele costuma encurtar os caminhos. E é isso que a Ponte precisa. Ela não precisa de muito mimimi, não. Ela precisa de praticidade, Tem elenco, tem jogadores bons no meio campo, precisa de uma coisa ou outra, ele vai avaliar com certeza na sequência, mas ele é muito prático. E o jogo de hoje, na minha opinião, ele precisa de praticidade. Se o Cuiabá está muito forte dentro de casa, 8 vitórias e 4 empates, é isso? Dentro de casa não foi derrotado? 8 e 4, né? Isso, 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates na temporada, somando o Campeonato Mato Grossense e Série B. Então, ele é líder da competição também, a Ponte é a terceira colocada. Então, se o Cuiabá está fortalecido por todos os aspectos que já foram colocados, a Ponte também está. A Ponte acabou de vir de uma vitória consistente diante do seu maior rival. Isso tem muita diferença. Ficou para trás? Ficou. Tanto a liderança do Cuiabá como o derby que a Ponte venceu. Só que no jogo de hoje, se tem uma situação que nós vamos ver claramente, é que os dois times estão com a autoestima lá em cima. A Ponte precisa de um pouco mais de arrumação. Por isso trocou o treinador, evidentemente, precisa de um trabalho diferenciado, o dedo do Marcelo, que eu acho que ainda a gente não vai ver tanta coisa. Mas um botãozinho para cá, um toque para lá, um conselho aqui, uma precaução lá. Então, tende a Ponte fazer um jogo de organização. Eu acho que, apesar de não ter a presença dele dentro do banco de reservas, o comando foi do Fabinho, mas eu vi uma Ponte muito precavida, com muita determinação, com muito foco, não é? E eu espero ver essa Ponte desse jeito. Se ela tiver a concentração que ela demonstrou,
Mesmo no primeiro tempo, o Guarani ficando bastante com a posse de bola, jogando melhor que a Ponte ficou ali esperando, organizada, não perdeu o foco, entrou com uma proposta de jogo, ela foi seguida muito perto da risca, né? Muito perto da perfeição, com alguns erros assim, mas se você pegar os 90 minutos da Ponte contra o Guarani, o time foi muito determinado, muito obediente pelo plano de jogo do Fabinho. E essa obediência, ela tem um significado direto para o foco, concentração. O jogador não pode perder o foco da sua missão individual dentro do campo. E se todos fizerem aquilo que o Marcelo preparou para esse jogo, vai ser uma briga dos Marcelos, mas vai ser muito interessante, porque o Chamusca do outro lado também é um técnico de característica que estuda muito o adversário. Vai ser uma briga muito interessante no bom sentido, né? E uma briga em um jogo que nós temos a oportunidade de assistir velhos conhecidos, né? Não sei se todos lá no Cuiabá estão à disposição, mas lá está o Lennon, o Auremir, o Ferrugem, que jogou na Ponte. Jean Patrick, tem o João Carlos no gol, que já passou por Campinas, enfim, entre outros. Um jogo interessante, que eu arrisco, Júlio, um belo de um empate, porque eu tenho a impressão que os dois times, eles vão ter precaução. Vão se respeitar bastante. O Chamusca respeita muito, com certeza, o Marcelo Oliveira, e eu respeito também essa decisão, caso ela aconteça, de a Ponte fazer um jogo muito taticamente parecido que ela fez no derby, um jogo de mais precaução. A única dúvida que eu tenho é o comportamento individual do japonês. O japonês está em má fase, tem muita qualidade, mas não está com um bom momento. De repente o Marcelo chamou ele de lado, conversou, e essa conversa pode fazer diferença, porque jogador com autoestima lá em cima, ele rende mais. E eu espero que seja assim com o Luiz Oyama. Oi, Lupe. Ô, Júlio, é claro que o assunto derby ainda, para o torcedor, ele ainda é muito comentado, mas para os jogadores, comissão técnica, o foco é o duelo contra o Cuiabá. Mas a Ponte, não sei se você teve a oportunidade de ver os bastidores, né, que os clubes colocam, né, depois de vitórias. E o que chamou a atenção foi a forma, não sei se o CH acabou acompanhando também no YouTube, a forma da liderança que o Ivan acabou colocando ali na preleção para os atletas. Depois, na volta do jogo, ele chamou uma roda e elogiou a postura tanto do Alisson como do Luizão, jogadores que estavam sendo criticados, mas esse aspecto de liderança para um jogador tão jovem, o Ivan tem 23 anos, e chamando a responsabilidade. Na verdade, o Ivan teve que se tornar líder, né, com a saída do Roger. Mas o que chama a atenção é esse papel que ele está colocando em prática de forma muito rápida. O discurso dele antes do derby, olha, foi muito emocionante por parte dos torcedores e chocou aqueles que viram, que conhecem o Ivan, que era um cara tímido, subiu da categoria de base, não conseguia nem dar entrevista coletiva direito. Hoje é um cara que fala muito bem e hoje é o principal líder do time da Ponte Preta, não só dentro, mas também fora de campo. Eu ia fazer essa observação também, CH, porque o Ivan, nós vimos o Ivan nascendo aí profissionalmente, né, em 2018, naquele jogo contra o Corinthians, que ele pega a pênalti do Jadson em pleno Pacaembu, e foi se desenvolvendo, mas um jogador tímido. Nas entrevistas sempre participativo, mas na dele, durante o jogo ali também. Geralmente eu fico atrás do Ivan porque acompanho os times adversários quando estou na função de repórter. Vejo o Ivan também mais calado, mas nesse ano, bem mais participativo, falando mais, se posicionando mais. O jovem Ivan está virando um adulto. CH. Tá passando da... Não teve lá o adulto Ney, menino Ney virou adulto Ney? É... O menino Ivan tá virando adulto Ivan agora. A seleção brasileira, né, Júlio? É verdade. Tem isso. Eu pesa. Não tenho certeza absoluta, mas quando você passa nas mãos de Cláudio Tafarel, é diferente. Ele é, em todos os aspectos, ele é um sucesso. Foi como goleiro e é como treinador de goleiros. E você pode ter certeza absoluta. E eu acompanhei alguns vídeos na internet do Tafarel falando do Ivan, que tem um futuro brilhante pela frente, mas o Ivan, apesar de ser tímido, ele é um cara muito inteligente. Ele tem cultura boa. Então, claro, ele não vai ter, por exemplo, a personalidade de um goleiro falastrão, como nós tivemos aqui, temos muitos,
no futebol brasileiro. Mas ele também não vai ser introvertido, porque não dá para ser, não pode ser. Ele tem como goleiro ali atrás que ter principalmente uma comunicação permanente com os seus companheiros. E a gente percebe por vídeos que a gente assiste, né, dentro do vestiário, vídeos motivacionais, de preleção, antes do jogo, depois do jogo, que aos poucos ele vai tomando o lugarzinho dele. Hoje o Ivan, ao lado do João Paulo e do Camilo, talvez o Luizão também, são os líderes técnicos, né? Tecnicamente falando, eles são os líderes do time. E esses 4, em termos de qualidade técnica, talvez sejam os melhores. Agora, de fato, ele de comportamento, de liderança, comunicando-se, ele precisa também ter esse patamar. O patamar técnico é uma coisa, mas ele tem que vir acompanhado de um pouco de liderança. Mas isso, Júlia, é de cada um. Não vai transformar, por exemplo, o Ivan num Ronaldo Giovanelli. Eu fiz muita meta do Ronaldo Giovanelli e ele xingava até o treinador. E ele comandava de verdade dentro do campo. E o jogador que não corria, ele saía atrás do cara com o dedo em riste. Então, esse jogador o Ivan nunca vai ser. Mas com certeza, com o tempo passando, com mais convocações, você vai realmente ter certeza. O menino Ivan virou o adulto Ivan. É isso, né? Muito da questão da personalidade individual. Não adianta, às vezes, você tentar... O Dida, por exemplo, nunca seria um capitão. Exatamente. O Dida sempre foi um cara calado, quieto e um baita goleiro. Mas você tem um Rogério Ceni, por exemplo, com uma liderança natural. Exatamente. Então bem lembrado. É uma coisa natural mesmo. Tô com o CH aí. E que bom que o Ivan, que a seleção brasileira tem feito bem pro Ivan. E com certeza, continuar com essas boas atuações... Eu percebo ele muito, ele vai voltar. Eu tenho percebido muita tranquilidade nesse aspecto. Ele tem falado de seleção brasileira, apesar de achar, isso é uma opinião própria, que o Tite pisou na bola com ele. Ele está muito confiante, né? Mas ele está muito tranquilo e você pode ter certeza, ele não revelou isso. Que o Tite falou com ele. Também acho. Porque quando o cara que entende da posição, a sumidade, o cara que realmente pode falar com propriedade sobre a posição, que é o Tafarel, vem a público e falar o que ele falou sobre o Ivan, você acha que o Tite vai contestar isso? Aliás, ninguém contesta. Então o Ivan está muito tranquilo com essa coisa de seleção brasileira, apesar de achar e continua achando que hoje o Ivan tinha que estar no grupo da seleção brasileira que tem jogo das eliminatórias hoje. Se o Ivan estivesse convocado, ele participaria do derby, Lupe? Porque a seleção começou a se apresentar terça. Na segunda-feira. Só acho teve jogador que chegou terça à tarde. Isso, ele jogaria, porque como o jogo é no Brasil, se não me engano, na Neoquímica Arena, em Itaquera, ele poderia se apresentar na quarta-feira de manhã sem problema. Eu acredito que jogaria sim. Porque de repente o Tite também pensou nisso, né? Nessa questão de logística, do clássico. Porque, o Tite, inclusive, jogou em Campinas e conhece a rivalidade. Ele sabe que é a Copa do Mundo aqui para Ponte Guarani. Talvez, pensando neste aspecto, ele também tenha deixado o Ivan de lado. O Cuiabá, aqui estou olhando números consistentes da equipe do Cuiabá, 80% de aproveitamento jogando em casa, é o líder do campeonato. O Marcelo Chamusca tem aí um time que marcou 18 gols, sofreu 9 e é um adversário que hoje, em situação de resultado positivo, dá ao Marcelo Oliveira moral e confiança. O Marcelo Oliveira tem falado e falou aí sobre título, que é o objetivo dele. Colocando hoje uma vitória contra o líder Cuiabá, eu acho que dá um sustento aí pro Marcelo continuar com esse objetivo, que é ousado, né? Olha, independente do resultado de hoje, eu acho que o Marcelo Oliveira pode continuar falando em título. Eu não acho hoje uma partida de vida ou morte ou definitiva para que se pense em disputa de título da Série B. Não acho, sinceramente não acho. Porque a gente tem que olhar o elenco. E hoje, efetivamente, a gente percebe que, se você comparar com os elencos que nós temos aí, não é? Você percebe que... Eu tenho comentado muito isso. Eu não assisti ainda um super time na Série B. Não assisti. Eu assisti times organizados, como é o caso do Cuiabá. Agora, super time... Vamos pegar o time aqui, ó. João Carlos. O João Carlos, desculpa, ele não joga no meu time nem no lugar do Igor Vinhas. Não joga. Rainer, lateral direito. Bom jogador. Everton Senna e Anderson Conceição na zaga.
uma dupla de zaga de muito respeito. Inclusive, esses dois, para mim, são melhores que os zagueiros da Ponte. Lucas Hernandes, normal. Meio campo, Matheus Barbosa e Ferrugem. Respeito, Ferrugem. Ferrugem, quando ele machucou numa partida contra o São Caetano aqui, eu estava trabalhando no jogo, inclusive, teve uma contusão muito séria. Ele, até aquele momento, ele era o melhor jogador da Ponte. Aí teve a contusão, se eu não estou enganado, uma contusão ligamentar, ou teve fratura, não sei. Eu sei que o negócio foi muito sério. Ele realmente teve uma dificuldade gigante depois para recuperar o mesmo futebol. O Elvis é um cara o meia que eu respeito. Maxwell, Elton é aquele, não é? Mas é um cara que faz gol. E o Iago. É um time muito interessante, mas não é um super time. Não é. Então, respondendo objetivamente, independente do resultado do jogo de hoje, o Marcelo Oliveira pode continuar falando em título. Afinal de contas, o Júlio Nascimento, eu não espero ver muita coisa, ou quase nada, do trabalho do Marcelo Oliveira na partida de hoje. Muito bem. Daqui a pouco teremos aqui o Carlos Batista falando, dando uma palhinha também sobre o jogo da Ponte, a expectativa dele. O que é isso aí, Adolpe? Depois eu quero falar sobre esse assunto aqui, que surgiu lá no Rio Grande do Sul, envolvendo a Ponte Preta. Pois não. Pode ser? Vamos lá. Destaque. Hoje foi destaque no jornal 0 Hora, lá do Rio Grande do Sul, que o Esporte Clube Rio Grande pretende acionar a Ponte Preta e pedir uma indenização milionária por uso de marca histórica. O clube do Rio Grande tem documentos da CBF provando ser o mais antigo em atividade do Brasil. Segundo seu presidente, o Marco Antônio Coutinho, e o advogado Gerson Barbosa, que representam, eles não confirmaram, mas circula que a ação deve gerar em torno de 50 milhões de reais. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Ponte Preta. A Ponte, através de nota, disse que saúda o Esporte Clube Rio Grande, clube que, assim como a própria Ponte Preta, é uma instituição de tradição e história maravilhosa. Contudo, o que nos diferencia é que a Ponte Preta é o primeiro time de futebol do Brasil, fundado como um tal, e que desde a fundação se manteve em atividade no futebol de maneira contínua, sem interrupções. Pelo menos foi isso que disse o presidente Sebastião Arcanjo nessa nota que foi enviada. Mas foi uma situação que acabou pegando todo mundo de surpresa. O Esporte Clube Rio Grande pretende acionar a Ponte Preta para tirar esse rótulo de primeiro time do Brasil. Deixa eu colocar aqui o Batista na conversa também. O Batista acompanhou aí durante o dia esse assunto. Tudo bem, CB? Boa tarde para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Boa tarde, Júlio. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Olha, eu acompanhei realmente esta notícia, essa informação, e achei até estranho de que o Rio Grande tivesse tido essa atitude, essa iniciativa de buscar ressarcimento. Pelo que eu tenho conhecimento, o Rio Grande ele ficou inativo durante um período e até a Federação Gaúcha de Futebol acabou ocultando esses documentos da inatividade do Rio Grande. A Ponte sempre nas suas comunicações, ela sempre falou que era o clube mais antigo do Brasil, de forma ininterrupta, né? Nunca parou as suas atividades. Diferente do Rio Grande, que realmente foi o clube que primeiro registrou. Ele foi fundado no dia 19 de julho de 1900. A Ponte é de 11 de agosto de 1900, mas o Rio Grande teria paralisado as suas atividades. Segundo este presidente, que assumiu agora, né, disse que toda vez que alguém falava a respeito disso, deixava ele bastante incomodado. Então ele foi buscar estar respaldado nos documentos da CBF para provar, segundo ele tem como provar de que o time do Rio Grande não parou em nenhum período das suas atividades e seria ele, portanto, o time mais antigo do Brasil. É uma parada para a CBF. Quem tem que decidir isso é a CBF. Isso aí está me parecendo mais ou menos igual àquele troféu onde a CBF teve que se pronunciar, depois também foi parar até no STF, aquela taça das bolinhas, porque o Flamengo reivindicava
o Campeonato Brasileiro de 1987, que ele teria vencido. E a CBF negava, dizendo que quem venceu foi o Esporte Clube do Recife. Então é pano para manga, é evidente que é trabalho para advogados, mas a Ponte tem um departamento jurídico extremamente competente. Não acredito que a Ponte vai ter que pagar alguma coisa para o Rio Grande, não. Pode ser até que, se o Rio Grande conseguir provar de que ele não esteve inativo por um período e, portanto, cabe a ele o título de clube mais antigo do Brasil, pode ser que ele queira até fazer com que a Ponte, não utilize mais essa nomenclatura, que não utilize mais o rótulo. Pode ser. Agora, ressarcir 50 milhões, querendo uma indenização de 50 milhões de reais, o Rio Grande, infelizmente, não vai conseguir êxito. Quero ouvir você também, Carlos Henrique, sobre esse assunto. O nome do clube é Esporte Clube Rio Grande? Isso. Tá aí, é apropriação, né? Falando que a Ponte usa indevidamente essa frase aí de clube mais antigo do Brasil, alegação do time gaúcho, CH. Precisa dar serviço para essa gente, né? Com todo respeito. Acho que cada um briga, acha, acaba contestando ou não, tem o direito de fazer o que quiser, mas eu acho uma tremenda falta de ter o que fazer. Eu não estou dizendo que não é importante, né? Então, eu acho isso uma bobagem. Bobagem. Total bobagem. Não é? E eu, se sou a Ponte, nem me preocupo com isso. A não ser que tenha qualquer tipo de sanção, né? Se realmente isso for efetivado, essa multa, não sei o quê, isso aquela. Isso não vai vir. Para mim, não vai virar nada. Vai virar nada. Eles vão continuar lá reclamando, xingando, batendo o pé e, de fato, não vai acontecer nada. Isso é uma tremenda bobagem, Júlio, na minha opinião. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais sobre o jogo do Cuiabá, mas eu quero pegar a opinião do Carlos Batista também. O jogo daqui a pouco, aliás, Leandro Bolle já está aqui se preparando para narrar Ponte Preta e Cuiabá. Um adversário difícil, né, Batista? Mas foi o que disse o Marcelo Oliveira na coletiva. É um time excepcional, mas a Ponte tem os objetivos dela e precisa também se desafiar contra times excepcionais. Sim, a Ponte faz um bom campeonato, o Cuiabá faz um campeonato melhor do que a Ponte, joga nos seus domínios, é um time muito forte lá, tem obtido resultados extraordinários. Entendo que o empate não é um resultado ruim, a Ponte tem que pontuar, o campeonato é muito longo, e enfrentar o líder lá na Arena Cuiabá é uma tarefa extremamente complicada. Mas, como disse o Marcelo Oliveira, não é proibido vencer. Não está escrito em lugar nenhum que a Ponte não tem condições de vencer. Ao contrário, a Ponte tem, acho até o time da Ponte melhor do que o time do Cuiabá, tecnicamente falando. Então a Ponte tem condições de sair com resultado. Até o Lupe estava lá. Alex Maranhão marcou um golaço de falta lá, né? Sim. Alex Maranhão, o Camilo, lembra do Camilo que foi para o Lyon? E o Rafael Longini marcaram os gols da Ponte. A Ponte conseguiu uma vitória lá, então não é novidade para a Ponte vencer a equipe do Cuiabá. Eu estou esperando um grande jogo, acho que talvez esse jogo tem tudo para ser o melhor jogo da Série B, a Bezona, porque o Marcelo Oliveira, ele não fica atrás, ele não coloca o time atrás, o próprio time da Ponte é um time também bastante ofensivo, e o Cuiabá vem fazendo um grande campeonato e também vai sair para o jogo. Se os dois... No pré-jogo, nós estamos pensando dessa maneira, se eles contribuíram com essa expectativa, acredito que teremos aí um jogo realmente fantástico, viu, Júlio? Muito bem, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui, vamos debater também sobre o time da Ponte Preta que enfrenta o Cuiabá, agora 5h13. Trânsito. Motorista já enfrenta trânsito carregado pela Santos Dumont, no sentido Indaiatuba, desde o acesso pela Prestes Maia até o Jardim do Lago e na altura do Jardim das Bandeiras. No sentido contrário, tráfego intenso, mas fluindo. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app WU Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT.
Sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Confira as promoções do programa para o mês de outubro. Serão sorteadas 2 bolas autografadas e mais 250 cachecóis personalizados do Bugrão. É isso aí. Estando adimplente, você ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Atenção, sorteio dia 26 de outubro. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e também no site oficial sociocampeão.com.br. Seja sócio campeão. A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo. Acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Time da Ponte vai povoando a área do Guarani. Escanteio. Vamos ver quem é que vem. Partiu na bola Lazzaroni. Toque de cabeça, desvio. É gol! Gol! Da Ponte! Essa banda Ponte Preta. 34 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. A bola levantada na área. Dauan de cabeça. Enfiou a testa na bola e jogou no fundo do gol do Guarani. Ela fez chua! De cabeça. Cabeçada fatal. Cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso no estádio Moisés Lucarelli. No derby 197. Esse é aquele momento que a pessoa se sente como se tivesse encontrado o seu lugar no mundo. O espetáculo do futebol não permite ensaio. Tudo acontece ao vivo. Depende da arte, depende do talento. E claro que precisa também contar com a dose de sorte. Entrou para fazer o cruzamento. Lazzaroni na cabeça de Dauan para meter a bola pro fundo do gol. Dauan! 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 Camisa 5! Placar do jogo no derby 197 no Majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lopes. Diz o destino que a primeira participação do Lazzaroni sairia o gol da Ponte Preta. Foi ele quem cobrou o escanteio no primeiro pau. O Dauan saiu da marcação e de costas acabou cabeceando a bola no canto direito do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. Dauan marca o segundo gol dele na temporada.
o primeiro da macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Guarani 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Unione Seguros. Quando pensar em fazer seguro, pense o seguinte: seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores soluções para cada necessidade. Cada cliente é único, então cada solução também deve ser. Atenção, anote aí o site oficial da empresa para você saber mais sobre a Unione Seguros. É unioneseguros.com.br. Sede própria, na Avenida Orozimbo Maia, 1636, no Cambuí, em Campinas. Faça sua cotação pelo telefone 3234-1548, 3234-1548. Ou então chame no zap 99365 8643 99365 8643. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 até as 18 horas. Vou falar também sobre o seguro saúde, tá? O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Portanto, é preciso proteger a nossa saúde e de nossa família. A Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e também abrangência nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Peça um orçamento sem compromisso. O e-mail para você entrar em contato é saude@unioneseguros.com.br. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. Você que é dono de empresa, deixe esse assunto por conta da Unione. Eles resolvem para você, evitando dor de cabeça. Então anote aí o telefone, 3234-1548, Unione Seguros. Bandeirantes! Fala, galera! Muito bem, vamos aqui com o Fala Galera, na nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Boa tarde, Júlio, pelo meu fine, o Guarani está bem servido de técnico, se trouxer 3 ou 4 jogadores vocês verão, abraço José. Ô Batista, hoje o Guarani confirmou Felipe Conceição, 41 anos, como novo técnico, né, o contrato até o final da Série B, comandou o Botafogo, o América Mineiro, o Red Bull Bragantino e agora o seu quarto clube é o Guarani, CB. Ele fez um trabalho muito bom no América Mineiro, ele pegou o time na zona de rebaixamento e só não subiu, porque no jogo final o América enfrentou o São Bento de Sorocaba, o São Bento já estava rebaixado, o América precisava apenas do empate. O empate ainda corria algum risco, né? Porque dependia de resultados. Mas a vitória não dependia de ninguém. O América teria subido, portanto, caso tivesse vencido aquela partida. E o futebol, que é uma caixa de fazer louco, o time do América lutando pelo acesso, jogando em casa, perdeu para o São Bento rebaixado pelo placar de 2-1. Mas mesmo assim, o trabalho dele foi um trabalho excepcional. Coelho, que teve uma reação fantástica, foram 16 triunfos, 8 igualdades e 4 derrotas, um aproveitamento de 66,6%. Portanto, muito bom o trabalho
o trabalho que ele fez à frente do comando técnico do América, por isso chamou a atenção do Red Bull. Red Bull que fez um investimento impressionante, contratando grandes jogadores, contratou Felipe Conceição, mas não deu certo, não deu liga, não funcionou e ele foi demitido. Então, fica aqui, né, a expectativa de que ele possa repetir o trabalho dele que ele fez no América. Então, não estou nem considerando o trabalho que ele fez no Red Bull Bragantino, porque tem uma série de fatores, né, uma série de fatores. Era a Série A do campeonato, tinha a questão também da filosofia da empresa, que é uma filosofia universal para todos os times, que tem a franquia da Red Bull, e pode ser que o Felipe Conceição não tenha se adaptado, não tenha se encaixado nisso. Mas Série B, disputando a Série B e o trabalho que ele fez no América, realmente foi muito bom. Então, eu prefiro trabalhar com essa expectativa, olhando para o treinador em cima, jogando um olhar um pouco mais aprofundado em cima daquilo que ele fez no América Mineiro. É a Série B, o Guarani está mais ou menos numa situação parecida. Naquela oportunidade, o América tinha 5 pontos, estava na zona de rebaixamento. O Guarani hoje tem 11 pontos, portanto tem uma pontuação melhor do que tinha o América, mas também, igualmente, está na zona de rebaixamento. Estou com uma boa expectativa em cima dessa trajetória dele no América e também a experiência que ele teve na Série B, que possa fazer um grande campeonato, a reação do time do Guarani dentro da Série B. Muito bem, 5 horas e 26 minutos. Ouço aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, no Jardim São Gabriel, um barulho muito gostoso e a chuva, que ela permaneça por mais alguns dias, porque o calor estava complicadíssimo. Tem detalhe, pois não, CH? Que ela cubra de bênção o futebol de Campinas no final de semana. É verdade. Terminou a primeira partida da Série A2 do Campeonato Paulista, finalíssima em Sorocaba, 2 para o São Bento, 3 para o São Caetano. Eu queria falar só de futebol, né? Foi uma partida muito disputada, mas infelizmente, após a partida, acreditem, o professor Edson e o professor Galo se agrediram. O treinador do São Bento e o treinador do São Caetano. Não sei quem tem razão, por que aconteceu, mas as imagens são tristes. Chegar num ponto desse, negócio inacreditável. A gente conhece os dois, eles perderam o controle, e se não são os jogadores, veja só, os jogadores apartando os seus professores. Entre aspas, né? Que coisa, hein, Júlio? Eu nunca vi, eu não me lembro, de dois técnicos assim serem separados pelos jogadores, né? O Edson Vieira, que é um técnico experiente, o Alexandre Galo, que é experiente também, né? Os dois discutindo. Foi realmente um fato negativo. Não, trocaram sopapos, empurrões, barrigadas, um negócio horroroso, Se agrediram, infelizmente, né? Geralmente a gente espera o exemplo dos técnicos, né? Evidente. São os comandantes, aí o jogador, se os meus técnicos estão brigando, eu vou ter que brigar também. Então tem jogador que pensa assim, tem essa mentalidade, infelizmente. Então é um fato negativo mesmo. São Bento e São Caetano aí, um jogaço, 3-2, é o primeiro jogo da final, o segundo jogo na segunda-feira no Anacleto, às 5 horas da tarde, mas tivemos aí, lamentavelmente, Edson Vieira e o Alexandre Galo aí se degladiando no final do jogo, infelizmente. CH, você acha que o futebol do Peixoto pode melhorar com o Marcelo Oliveira? Vejo ele com pouca movimentação, corre com freio de mão puxado. Quem escreve a mensagem aqui é o Valdinei. Eu sempre achei ele um jogador interessante, mas eu, por exemplo, se tivesse na balança, eu não o trocaria pelo Roger, por exemplo. Desde a saída do Roger eu me manifestei e acho que o Peixoto é um jogador interessante, mas não é o mesmo patamar para mim. Ele está devendo, apesar dos gols que ele tem feito, ultimamente ele está bem em baixa. Eu tenho certeza que o Marcelo tem condição de recuperar o jogador, sim, porque ele não é um mau jogador, não, pelo contrário. Mas ele precisa, para ser protagonista, o cara, o 9 da Ponte, ele precisa melhorar. Tem até outra pergunta aqui sobre o ataque da Ponte para o Batista. O Rodrigo está perguntando aqui. Carlos Batista, o que você acha do trio atual da Ponte? Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. O Bruno Rodrigues me parece um jogador muito inteligente, mas vejo o Matheus Peixoto com pouca movimentação e o Moisés com muitas eficiências na hora de finalizar. É um jogador com potencial, mas que precisa melhorar essa questão da finalização.
Qual nota você daria para o ataque da Ponte? Obrigado, sou seu fã, Rodrigo do Jardim Proença. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua mensagem e pelas suas palavras com relação ao meu trabalho. Parabéns pela análise. Você tocou nos pontos principais aí dos 3, né? Relatando com muita propriedade. Eu também penso dessa maneira. Para o ataque da Ponte, eu dou uma nota 7. Porque o Bruno Rodrigues é muito inteligente, é um jogador que marca gols, ele foi recuperado pelo João Brigatti. O Moisés, o que me encanta no Moisés é a sua determinação. Ele erra pra caramba, não consegue acertar o gol, chuta no peito do goleiro, mas ele pega a bola e chuta pro gol. Isso aí é uma coisa que me chama a atenção, porque muitas vezes o atacante fica buscando o melhor caminho, tentando ali, às vezes também ele erra, né? Porque às vezes tem um companheiro melhor, mais bem colocado, e ele, ao invés de passar, ele acaba chutando. Mas, de qualquer maneira, um time só vai fazer gol se chutar essa bola em direção ao gol. E ele faz isso com insistência. O Matheus Peixoto, ele tem a característica de centroavante. O centroavante, às vezes, passa o jogo inteiro sem pegar na bola, sem participar do jogo. E aí, num determinado momento, sobra uma bola e ele mete na rede e faz o gol da vitória. Esse é o Matheus Peixoto e assim joga o centroavante, o homem de área. Ele tem justamente essa colocação dentro da área. Eu não gosto quando ele faz essa movimentação. Quando ele sai da área, quando ele busca as beiradas, eu tenho a impressão de que o Matheus Peixoto, ele tem que atuar ali, né? Como a gente falava lá no futebol amador, ele tem que jogar ali no fedor. É ali aonde a coisa acontece, aonde vai sobrar uma bola, na cabeçada ou uma condição para ele dar um chute. Todas as vezes que ele faz essa movimentação pelas beiradas, uma bola escapa num cruzamento, chega lá, ele não está lá. Às vezes é ele que está cruzando. Então, se ele é o homem de área, continue lá, mesmo não participando do jogo, porque uma hora ou outra vai sobrar uma bola para ele meter para a rede. Muito bem, mais mensagens aqui. O problema do Guarani não é o técnico, é o orçamento disponível. Abraços do Tonico. Obrigado pela mensagem. Essa diretoria do Guarani vai ficar calada até quando? Não adianta trazer técnico e deixar os mesmos perebas igrejeiros no grupo. Precisa mandar embora uns 8 e contratar pelo menos uns 5 para chegar e jogar, senão é Série C. É o Hernandes, torcedor do Guarani, que está escrevendo aqui. Falando sobre isso já, nesse H, além da necessidade de ter um novo técnico, no caso, o escolhido foi o Felipe Conceição, existe uma necessidade de contratar, e contratar bem, né? O Guarani errou em alguns nomes que não poderia errar. Trouxe atletas que foram pouco utilizados e não corresponderam. Eu acho que o grande ponto é, dentro do orçamento, né, e da criatividade, encontrar peças que deem resultado nesse H. Nós temos aí uma situação, e é um desafio. A gente sabe que é difícil. Quem é bom está empregado. Agora que abre a janela internacional para o retorno, que pode pintar uma ou outra oportunidade para o Guarani. Não sei se vai ser possível, se o Guarani tem dinheiro. Mas ela precisa, o Guarani, a diretoria, trabalhar desde a contratação de um goleiro ao ponta esquerda. Tem muita deficiência esse elenco. E o Conceição não faz milagre, hein? Não adianta achar que ele vai chegar aí e vai resolver todos os problemas, que ele não vai. Ou a diretoria, sabe, dá prioridade, faz uma limpa, traz umas peças diferentes, de verdade, hein? Não adianta trazer jogador meia boca para ficar no come e dorme aí, não. Isso chega. Já passou da hora do Guarani tomar uma atitude e trazer jogadores que acrescentem para jogar. E não são poucos, não. Precisa de pelo menos uns 5, 6 aí, viu, Júlio? E tem aqui uma pergunta para o Batista, se não seria interessante o Guarani colocar olheiros no Campeonato Amador de Campinas. Ele escreve aqui, viu, Batista, que no Parque Brasília tem um monte de jogador bom e jovem e precisa de oportunidade. Se os times de Campinas não podem olhar aí para esses campeonatos. Inclusive o Thiago Carvalho lembra aqui que o Patrick de Paula também saiu de competições de futebol amador e hoje é um dos titulares do Palmeiras. O Patrick de Paula disputou a Taça das Favelas, uma competição que teve o apoio aí da Rede Globo de televisão, e ele realmente foi garimpado lá. Eu sou favorável, sim, porque muitas das vezes
o jogador está lá, está disputando o amador, tem qualidade, mas ele não tem oportunidade, né? No futebol profissional, a coisa mais difícil, mais complicada que existe é a tal da oportunidade. Tem clubes que, inclusive, tem lá um plano de ação comercial para poder treinar, para fazer uma peneira, para fazer lá um teste, tem que pagar um valor que é considerado um valor muito alto. Normalmente, os jogadores de talento e de qualidade saem das camadas de maior dificuldade financeira. Então, o pai não tem condição de pagar lá para o moleque ir lá fazer o teste. E aí ele fica buscando uma oportunidade aqui e ali. Daqui a pouco aparece um olheiro que é ligado a um empresário, dá uma garimpada, pega o jogador, aí leva, coloca o jogador num determinado clube, porque o empresário, aquele mega empresário, ele tem condição de ficar bancando o jogador e bancar até para fazer um teste, ou muitas vezes, quando ele tem uma penetração muito forte no clube, ele nem paga nada por causa dessa penetração e até por causa de outros jogadores que ele já colocou no clube. Então, sou favorável, sim, a dar uma olhada. E com relação ao novo treinador, né? Se não contratar, vai ser difícil. O time do Guarani tem vários jogadores aí que são interessantes e que podem ajudar o novo técnico que está chegando, mas tem que contratar de 5 a 6 jogadores. Mas não é contratar de 5 a 6 jogadores para compor o elenco, ou então garimpar algum jogador aí no amador para compor o elenco. Não, tem que trazer jogador para chegar e assumir a camisa titular e jogar. Mas aonde que o Guarani vai buscar esses jogadores? O Guarani tem 2 problemas. Um é o financeiro, que se não arrumar um parceiro, dificilmente vai conseguir contratar alguma coisa. Precisa arrumar um parceiro, um patrocinador, algum empresário que tenha condição de colocar o jogador. E segundo, é essa disponibilidade. Não tem tanta disponibilidade assim. É necessário ter aí uma rede de informantes, é preciso ter um conhecimento, principalmente com aqueles caras que têm uma planilha gigantesca. Lá tem o nome de vários jogadores que o contrato está terminando, outros jogadores que estão insatisfeitos no banco de reserva de algum time, ou então, no caso, amanhã, acho que é amanhã, né, que vai abrir um mercado internacional para a contratação de jogador aqui no Brasil, jogadores que estão no exterior e que não estão sendo aproveitados, jogadores que estão na segunda divisão dos campeonatos europeus e que podem ser aproveitados. Só que esse trabalho é um trabalho para ontem. O Guarani precisa urgentemente trazer esses jogadores para poder reagir na competição. Ou então, o que vai ter que acontecer é o novo treinador, aquele que está chegando, recuperar alguns jogadores que estão aí muito mal. O caso, por exemplo, do Crispim. Eu considero ótimo jogador. Ele tem qualidade, ele sabe jogar, mas está numa fase horrorosa. Não consegue jogar. Não sei o que está acontecendo, qual é o problema, por que está acontecendo isso com o Crispim. Nós temos aí também uma outra situação que precisa ser analisada, que é a questão do Todinho. O Todinho está voltando de contusão e ele é o cara que até hoje foi quem conseguiu marcar os gols aí nas 2 únicas vitórias que o Guarani teve, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Operário. Então tem que recuperar urgentemente o Todinho, ele tem que voltar a ser titular e tem que voltar a marcar os gols. Enfim, apenas 2 nomes aí como exemplo, poderia usar outros aqui, mas o técnico vai ter sim que recuperar alguns jogadores. Ponte escalada. Muito bem, vamos com a escalação da Ponte Preta, Antônio Lupe. Vamos lá, Júlio, a Ponte já está confirmada para escalar o Cuiabá, sem surpresas, jogo marcado para a Arena Pantanal, daqui a pouquinho às 6h30, Macaca entra em campo com Ivan no gol,
Na lateral direita, 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão e 23, Alisson. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 5, Dauan, 17, Luiz Oyama e 10, João Paulo. No ataque, 21, Moisés, 9, Matheus Peixoto e 11, Bruno Rodrigues. No banco de reservas, 12, Igor Vinhas, 8, Bruno Reis, 15, Luan Dias, 16, Yuri, 18, Darley, 19, Guilherme Pato, 20, Zanocelo, convocado para a seleção sub-20, 26, Léo, 29, João Veras, 30, Luan, que é o goleiro, e o 88, Camilo. Muito bem, então a Ponte escalada, ele vai fazer o jogo também, integrar os comentaristas, Glega e Zorzin, sem novidades para a estreia do técnico Marcelo Oliveira, antecipou ontem Lazzaroni, Luiz Oyama, permanência do trio ofensivo, Ponte Preta pronta para enfrentar o Cuiabá. Boa tarde para você, Glega. Boa tarde, Júlio, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Sem novidades, né, Júlio? Aliás, é importante dizer, né, Marcelo Oliveira está chegando. E ele é um treinador inteligente, né? Não dá para ficar mudando muita coisa. É claro que aí surgiram algumas alternativas, ele vir aí com tirar um atacante, colocar mais um homem de meio, colocar o Camilo aí para fazer um tripé com 2 meias avançados, várias alternativas, mas ele está fazendo o trivial, está fazendo o que tem que ser feito, né? O simples, e eu tenho certeza de que agora é mais no emocional, mais no bate-papo, a estrutura tática é a mesma. A gente só pode ver aí que alguns jogadores, eu estava inclusive chegando aqui ao Complexo Bandeirantes, ouvindo muito vocês aí, e citando alguns jogadores, né? O próprio Matheus Peixoto, alguns jogadores que é o Luiz Oyama, que está ganhando uma oportunidade, que não vem aí apresentando um bom futebol, né? Tem o próprio Alisson, que foi bem no derby e tal, mas a gente sabe que o nível técnico ainda está muito abaixo daquilo que a Ponte precisa. Então, com a chegada do Marcelo, acho que pode ser que esses atletas melhorem, né, o desempenho, e isso vai ajudar, porque o time da Ponte tecnicamente é muito bom. Alguns jogadores, a hora que ajustar, que entrar no eixo, como se diz, as coisas vão melhorar para a Ponte. Tá bem escalada a Ponte, viu, Júlio? Ele vai comandar as emoções do jogo Cuiabá e Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Tá registrado o monstro de Piracicaba, tudo bem? Boa tarde para você, Leandro Boles. Fala, meu caro Júlio Nascimento, um grande abraço para você. Opa, tudo bem? Tudo bem aí, meu caro Tudo Júlio certo. Nascimento, um abraço para você. Aqui o Antônio Lupe aqui soltou que o Cuiabá também está escalado, né? Então, consequentemente, tirou a nossa concentração. Estamos aqui, mais uma vez, juntos na transmissão esportiva pela Rádio Bandeirantes. Esse grande jogo, líder Cuiabá, fazendo uma belíssima campanha. Aliás, o estado do Mato Grosso não tem um representante da elite do futebol brasileiro desde a década de 80, mais precisamente em 1986. Então, um time com moral, né? Consequentemente, fazendo uma grande campanha, levando o seu torcedor na expectativa de voltar a ter um representante, no caso o Cuiabá, na elite do futebol do Brasil, estado do Mato Grosso. Assim como também o torcedor da Macaca, a Ponte bem, com moral, venceu o principal adversário nesse campeonato à parte, que foi o derby. E daqui a pouquinho um jogo bastante interessante entre o líder Cuiabá, diante da Macaca, que ocupa nesse momento a 3ª colocação. Como há pouco trouxe a informação o Antônio Lupe, temperatura altíssima na capital do Mato Grosso e segue desta forma, 41 graus neste momento, lá 1 hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília, portanto 16h42, o sol vai se pôr às 17h46 de lá, 18h42 de cá. E teremos bastante calor e aquela umidade relativa do ar baixíssima. 18h30, tem bola rolando. Tem a Macaca aqui na Bandeirantes, Júlio. É isso aí, Leandro Boles. Vai dar o recado com Glega Zorzin, Carlos Henrique, Antônio Lupe, Edu Pinheiro, toda a equipe de Carlos Batista. Cuiabá também confirmado, escalado para o jogo, Antônio Lupe. Sim, Júlio, Cuiabá escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, com 1, João Carlos no gol. Na lateral direita, com a 2, Rainer. Na zaga, 3, Ednei e 4, o Anderson Conceição. E na lateral esquerda, com a camisa meia dúzia, Romário. No meio-campo, 5, Luiz Gustavo. Com a camisa de número 8, o Matheus Barbosa. E o 10, Elvis. No ataque, 7, Iago, 9, Elton. E 11, Felipe Marques. O Geraldo da Vila Miguel pergunta aqui para o CH se não está na hora do Léo, zagueiro e Zanocelo ter chances reais no time da Ponte. Hoje o Marcelo Oliveira faz opção pela manutenção de Luizão e Alisson, dupla de zaga que funcionou no derby 197, CH. Então, ele está embasado em cima do derby. E no derby, o Alisson foi bem.
Espero que hoje aconteça outra boa partida. Não está descartado, Léo, mas eu tenho a impressão, viu, Júlio, que a Ponte vai contratar zagueiro. É só um palpite. Ô Batista, e o Valdinei quer saber aqui se o porquê que a defesa da Ponte melhorou no último jogo com Alisson e Luizão. Eu penso que a entrada do Dauan fez com que os zagueiros não ficassem tanto expostos. A Ponte vinha jogando com 2 volantes técnicos, isso acaba provocando, né? A bola acaba estourando tudo em cima do zagueiro. O Luizão falou a respeito disso, ele chamou de sistema defensivo. O problema da Ponte é o sistema defensivo. Eu entendo que a Ponte precisa sim, estou com o CH, tem que contratar aí pelo menos 2 zagueiros. Eu até fiquei contente quando fiquei sabendo que a Ponte estava tentando o Marlon. Gosto muito do Marlon, entendo que ele chegaria para jogar e seria talvez um dos titulares da zaga do time da Macaca. E o que a Ponte precisa é resolver essa questão. O ataque está funcionando, é o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados, mas a defesa é uma peneira, tomou 18, é muita coisa, é muito gol. Mesmo não tendo aí um cabeça de área, um volantão marcador. E também concordo que a marcação no futebol moderno, com essa intensidade, começa lá na frente. Mas os times que têm uma defesa sólida, que têm jogadores, que têm zagueiros um pouco mais rápidos, e acho que esse é o problema da defesa da Ponte, os volantes todos são muito lentos. Alguns, inclusive, que é o caso, por exemplo, do Alisson, ele tem alguma deficiência técnica além da lentidão. O Luizão, ele tem força, tem raça, tem muita determinação, mas também tem a qualidade técnica dele, não é das melhores. E o melhor dos 3 é o Wellington, o Wellington Carvalho, mas também é lento. Então precisa ter pelo menos um zagueiro rápido. E os times que têm excelência no sistema defensivo, eles têm um zagueiro forte, viril e mais lento, e um zagueiro mais técnico e mais rápido. Essa é a composição ideal. E olha, Júlio, quero mandar aqui um grande abraço. Está nos ouvindo neste momento o Aderbal. O Aderbal, que é o proprietário da Brasitone, parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes. E neste momento ele está junto com a mãe dele, a dona Vilma. Lembro muito da dona Vilma. Ele até mandou uma mensagem e falou: olha, aqui a minha mãe mandou um abraço para você. E ela está lembrou inclusive da Márcia, sua esposa, que uma vez mandou para ela, fez com a mão assim, né, um imenso ovo de Páscoa, era a época de Páscoa, e demos de brinde lá e ela está lembrando. Dona Vilma, um grande beijo aí no seu coração. Muito obrigado pela audiência, ela que ouve sempre, segundo o Aderbal, a Rádio Bandeirantes, e lembrou aqui do meu nome. Que Deus te abençoe, que dê muita saúde e principalmente felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. CH, rapidinho antes do intervalo, na sequência, por que a Ponte melhorou defensivamente? O Vítor também que citou você aqui. Olha, eu tenho é só a impressão, porque eu só vi um jogo desse jeito, né? No jogo contra o Guarani, o bloco de marcação da Ponte foi todo atrás da linha da bola, o jogo inteiro. E eu acho que deve ser mais ou menos a característica do time do Marcelo. Ao invés de marcar a saída de bola, pelo menos em 1/3 da partida, o time vai jogar sempre atrás da linha da bola. E tem outra coisa que tem que ser considerada, né? No segundo tempo, emocionalmente, o Guarani se desarrumou muito. Por que eu toquei no assunto do Guarani? Para falar da defesa positiva e do comportamento bom da defesa, que não é parâmetro ainda, é cedo, mesmo porque está jogando o Alisson ainda, que a gente sabe que é irregular, mas se a Ponte adotar esse estilo de jogo hoje, não é que é defensivo, mas trabalhar todo mundo atrás da linha da bola, não é que a Ponte vai jogar retrancada, ela vai jogar de uma maneira mais sólida e segura defensivamente. Ela pode repetir, mas para isso dar certo, individualmente a Ponte não pode falhar. Como aconteceu em outros jogos, né, que a Ponte acabou tendo problema defensivamente falando. Já tem mais informações aqui no Bandeirantes Esportivo, agora são 5h48. Trânsito.
Orozimbo Maia tem trânsito intenso no sentido maternidade, na altura da Maria Monteiro, da Rafael Sampaio até a Avenida Brasil e mais à frente da Sacramento até o acesso a Senador Saraiva. A Senador também tem lentidão na pista da esquerda, no cruzamento com a Benjamin Constant e com a Campos Sales. É hoje. Chegou o dia de preços imperdíveis no Açaí Atacadista. Economize e concorra a mais de 6 milhões em prêmios. Aniversarioaçaí.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Quer abastecer com conforto e segurança? Posto Flamingo, após obras BRT. Alô, torcedores da Macaca! A loja da Ponte Preta está de volta e de cara nova. Conheça a loja 1900 mais, com novos produtos, novo layout e, claro, com toda a linha 1900. Conheça a loja feita para o torcedor da Macaca, que fica no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, e confira as novidades. Não se esqueça de usar a máscara de proteção. Contato pelo WhatsApp 19 97409 2737. Loja 1900 mais. A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Júlio Nascimento. Muito bem, agora são 5 horas e 50 minutos. Daqui a pouco tem a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes do duelo entre Ponte Preta e Cuiabá pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista, o Crispim tem 5, 6 anos de carreira, mas ainda não tem 10 gols marcados. Ele é bom? Pergunta aqui o Juca sobre o futebol do Crispim, Batistão. É assim, ele não é um goleador, né? Eu falei do futebol dele, eu gosto do futebol dele, acho que ele tem qualidade técnica para ser inclusive protagonista, mas ele não é atacante, ele não é um jogador que tem que ser considerado como o homem-gol do time. O homem-gol do time do Guarani tem que ser um homem de frente, né? O homem-gol do time do Guarani tem que ser o Rafael Costa, tem que ser o Vagninho. Vagninho, eu gosto do Vagninho jogando um pouco mais à frente. Gosto mais do Vagninho jogando à frente do que fazendo esse trabalho um pouco mais atrás e jogando com recomposição. Então são esses homens da frente que são considerados o homem-gol. Não é que está proibido, todo mundo que joga tem condição de fazer gol, até o goleiro. No final do jogo dá para ir lá na frente, né, se o jogo tiver 0-0 e tentar fazer o gol. Mas eu me referi ao futebol, à qualidade do futebol do Crispim. E eu quero falar agora do Café Moraes. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter café. Para o seu momento especial, bom mesmo é Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado, os produtos Café Moraes são compostos dos melhores grãos escolhidos e selecionados de grandes produtores do Brasil com a mais alta tecnologia e com um exclusivo processo de torra e moagem, garantem um café forte encorpado. A combinação dos melhores grãos proporciona ótimo sabor e aroma único. Café Moraes tradicional, Café Moraes Gold superior, 100% arábico e também o Café Moraes Expresso 100% arábico em grãos. Sabor forte e marcante com o melhor tipo de café do Brasil. Sabor, cheiro e textura que tornam a sua experiência completamente deliciosa. Encontre Café Moraes, o café forte por natureza, nos melhores supermercados e atacados da região. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue no telefone 3241 7229 3241 7229 ou então acesse cafemorais.com.br. Bandeirantes! Muito bem, vamos aqui com as últimas mensagens antes do encerramento. O Leandro Bolles
na sequência vai assumir a transmissão. Será que o futebol do Oyama não caiu por estar num time de pressão, sendo que o Mirassol não tem tanto assim? Tá perguntando aqui, viu, Gleger? O Carlão do Parque Santa Bárbara, os motivos aí do futebol do Oyama ainda não apareceram como apareceu no Mirassol. Os primeiros jogos dele da Ponte foram bons, né, Júlio? Teve uma boa participação e não conseguiu manter o mesmo nível. Pode ser, né? O lado emocional pesa muito, né? Quando as coisas não acontecem, aumenta a pressão. E até pela pouca idade do Oyama, né? Pode ser que tenha sentido. Eu espero que não, né? Porque é um jogador de muita qualidade. Às vezes não vive um bom momento técnico, mas a gente sabe que a qualquer momento o bom futebol do Luiz Oyama pode voltar. E a expectativa é de que seja hoje, porque é um jogo difícil, um jogo complicado. Esse time do Cuiabá aí nas mãos do Chamusca é um time muito competitivo, tanto que vem aí liderando a Série B. E esperamos que o Oyama possa fazer um bom jogo, recuperar esse bom futebol na tarde e noite de hoje, Júlio. Muito bem. Acabou, hein? Lá em Santa Catarina, Carlos Henrique, estádio Orlando Scarpelli, na Ilha da Magia. Saudades, Floripa. Figueirense 0, Chapecoense também 0. Confirma. Jogo truncado, né? 0-0, um jogo tecnicamente sofrível. Terminou em Floripa, repito, Figueira e Chape 0-0. Batista, viu uma reportagem do Luxemburgo dizendo que o elenco do Palmeiras é curto e precisa de reforços. Imagina os nossos times de Campinas. É o Wagner, do Jardim São Marcos. O Luxemburgo foi infeliz na colocação, né? Porque o Palmeiras tem um patrocinador gigante, tem dinheiro sobrando e tem um elenco grande também. Eu talvez, para pensar com a cabeça do Luxemburgo, o que ele está dizendo é que tem quantidade, mas não tem qualidade. Só posso ver na colocação dele, tentando entender com a cabeça, porque quantidade, o time do Palmeiras tem 3 times, os jogadores que serão titulares aí em qualquer time do Brasil. Então talvez ele esteja se referindo à qualidade técnica. Ele pretende trabalhar com jogadores tecnicamente mais bem dotados do que aqueles que estão servindo neste momento o Palmeiras. Quantidade tem bastante. O Léo Mensah, pelo currículo gabaritado de Marcelo Oliveira, mais vitorioso em títulos nacionais que outros técnicos da Bezona. Vamos dizer que a Macaca faz um salto de qualidade em perspectiva. Acho que sim, né? A experiência do Marcelo Oliveira com certeza agrega muito. E o relacionamento dele pode fazer com que a Ponte encurte muitos caminhos para trazer jogadores ainda para fechar o elenco. É nisso que eu estou acreditando também, além da competência, né? O cara é vencedor, não dá para discutir. 2 vezes brasileiro, 1 vez Copa do Brasil, e ele é tetra vice-campeão da Copa do Brasil também. Olha o número de finais importantes que esse cara chegou. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui o nosso Bandeirantes Esportiva nesta sexta-feira. Na sequência, Leandro Borges está registrado, comanda as emoções de Cuiabá e Ponte Preta. Amanhã também tem Guarani e CRB. É a Bezona com o final de semana aqui na Bandeirantes. Muito mais emoção com a equipe de Carlos Batista. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Trânsito. O movimento na saída para o feriado é bem intenso na Dom Pedro I. Trânsito congestionado do trevo de Barão Geraldo até o entroncamento com a Anhanguera. E no sentido Jacareí, do Parque Imperador até a Avenida Mackenzie. Trânsito complicado também pela Zeferino Vaz na chegada a Campinas. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Futebol. Time no gramado, tô ligado a cada lance.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes. Bola Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. Estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas para um grande jogo. Já 18 horas e 30 minutos. A Macaca entra em campo para mostrar o seu valor diante do líder Cuiabá. 18h30, bola rola na Arena Pantanal em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. E aqui na Bandeirantes Campinas, você não perde um só detalhe. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado em AM 1170 da Bandeirantes Campinas, nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Vamos juntos com a Macaca em campo, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Expectativa de um grande jogo, 42 graus neste momento em Cuiabá. Agora são 18 horas mais 2 minutos em Campinas, no horário oficial de Brasília, no horário local em Cuiabá. 17 horas e 2 minutos, temperatura altíssima. Os times na reta final do trabalho de aquecimento e já voltam a campo para se enfrentarem. O Cuiabá é o primeiro colocado com 29 pontos, fazendo uma grande campanha. A equipe comandada por Marcelo Chamusca. E do outro lado, Macaca, com moral, afinal de contas, venceu o rival Guarani no derby campineiro da última terça-feira e busca mais um resultado positivo para permanecer pelo menos no G4, grupo dos 4 melhores na tabela de classificação da Persona. Em AM 1170, vamos juntos para Campinas, para toda a região, pelos 4 cantos do planeta, pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui, vamos juntos, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Facebook, também através do site bandmulti.com.br, pelos demais aplicativos. É o futebol, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. 18h30, bola rola aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E quebrou, trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na
Futebol é aqui na Bandeirantes Campinas, para você que está voltando para casa no seu carro com o rádio ligado. Obrigado pelo carinho, pela audiência, você mesmo, no Facebook, também no YouTube, Rádio Bandeirantes de Campinas, com imagem. Vamos juntos no futebol, Cuiabá e Ponte Preta e Cuiabá, 15ª rodada da Série B, a Bezona para você nesta sexta-feira. Sexta-feira que antecede o feriado prolongado, afinal de contas, segunda-feira é feriado nacional, padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. E também, por que não, né? Vale destacar, é o Dia das Crianças. E às 18 horas mais 5 minutos do horário oficial de Brasília, vamos começar a girar toda a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, com as últimas da Macaca, que vai em busca de desbancar o líder em pleno estádio da Arena Pantanal. Alô, Antônio Lupi, as últimas da Macaca, um grande abraço, boa noite, Lupi. Oi, Bolis, boa noite, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A principal atração na ponte hoje está no banco de reserva. A estreia de Marcelo Oliveira, novo treinador da Macaca, que assume o time na 3ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Não fez mistério em relação ao time titular. Sem Neto Moura, Luiz Oyama ocupa uma vaga no meio-campo. Na esquerda, Hernandes machucado. Lazzaroni será o titular. A Macaca, que aposta no seu retrospecto jogando fora de casa na temporada, um aproveitamento de 52%, e tem o segundo melhor ataque da Bezona. São 20 gols marcados em 14 jogos. Este Antônio Lupi trazendo as últimas da Macaca, que hoje conta com a estreia de Marcelo Oliveira, o novo comandante técnico da Macaca. Macaca que busca mais uma vitória na competição. Para isso vai ter que superar o líder Cuiabá. Mato Grosso na expectativa de voltar a ter um representante na elite do futebol do Brasil, o que não ocorre desde 1986. O emergente Cuiabá Esporte Clube, Lupi. O Cuiabá que investiu bastante para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e tem um retrospecto jogando como mandante sensacional na atual temporada. Em 12 jogos, foram 8 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 19 gols marcados e 2 gols sofridos. O técnico Marcelo Chamusca, porém, tem desfalques, muitos desfalques, principalmente para o setor do meio-campo. Felipe Ferreira, Rafael Gava, Auremir e Jean Patrick ainda se recuperam de problemas musculares. A grande atração no time do Cuiabá fica por conta do Felipe Marques, que já tem 2 gols marcados na Bezona. E está confirmado ao lado de Elton, ele mesmo, que também já tem 1 gol marcado pelo Cuiabá na Série B. 18h30, bola rola, Antônio Lupi. O repórter Bandeirantes vai trazer todas as informações para você deste grande jogo, Cuiabá e Ponte Preta. E para um grande jogo, a Bandeirantes escala uma dupla de comentaristas de peso. Cuiabá e Ponte Preta, eles vão analisar, vão comentar este grande jogo marcado para as 18h30. Comentarista Bandeirantes, Glecker Zorzin. Ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. Olhar técnico da Bandeirantes, um grande abraço, boa noite, Glecker. Boa noite, Bolis, um abraço para você, um abraço aí pro amigo da Bandeirantes. Olha, Bolis, um jogo difícil pro time da Ponte. Claro que vem aí a estreia, aliás, duelo de Marcelos, né? Do lado do Cuiabá o Chamusca, do lado da Ponte o Oliveira. E sempre quando tem uma estreia de treinador, e com o perfil do Marcelo, cara muito vitorioso na sua carreira, sempre tem um entusiasmo melhor aí da rapaziada. Então é isso que eu estou apostando nisso. Alguns jogadores na Ponte não vêm atuando bem nas últimas partidas. O Oyama está devendo ainda para o torcedor. O próprio Matheus Peixoto, nas últimas partidas vem muito mal, né? Não vem ajudando, apesar de ter feito alguns gols, mas no aspecto técnico, analisando a partida toda, o Peixoto está devendo, está precisando jogar um pouco mais. O próprio Alisson, né, que fez um bom jogo lá contra o Guarani na última partida, também é um jogador que mantém aí uma irregularidade e isso não é bom. Você vai enfrentar um time que ainda não perdeu, jogando fora de casa. Um time que, olha, esse Marcelo Chamusca é realmente o famoso estrategista. Por onde passou, monta times bons. E não é diferente desse time do Cuiabá, muito competitivo, um time muito agressivo, apesar aí de todos os desfalques no meio de campo.
Nós vamos ver aqui um time muito organizado. E o Marcelo Chamusca é um estudioso, é um treinador que estuda muito o time adversário. Vem aí, viu, Bolis? Um grande jogo. E eu tô aqui de olho nesse time da Ponte, na estreia do Marcelo Oliveira, para conquistar um bom resultado lá na quente Cuiabá, Leandro Bolis. Carlos Henrique, o bate pesado, que esperar de Cuiabá e Ponte Preta. Grande abraço, boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Bolis, um grande abraço ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu espero que a Ponte seja competente e organizada e focada como ela foi no derby. Eu espero que o Luiz Oyama entre para substituir o Neto Moura e recupere um futebol pelo menos razoável. Ele está em má fase. Eu espero que a disciplina dos jogadores pelo menos fique parecida com a disciplina tática que o time teve diante do derby. Se o Cuiabá está com moral, é líder do campeonato e não perdeu dentro de casa, a Ponte também está com moral, vem muito fortalecida para essa partida, porque para os campineiros aqui, para a Ponte Preta, vencer o derby tem muita importância. A autoestima dos dois times está lá em cima. Resta saber quem vai ser mais inteligente, mais focado e mais competente para vencer o jogo. É um jogo extremamente interessante. Tomara que não seja um jogo amarrado, mas a Ponte, se caprichar, tem totais condições, com todo respeito ao Cuiabá e ao Chamusca, de trazer para Campinas um bom resultado. É isso, Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista da Bandeirantes, Cuiabá e Ponte Preta. Cuiabá já alertado, enaltecido pelos nossos comentaristas, pelo nosso repórter Antônio Lupi, com muitos jogadores que passaram recentemente pelo futebol de Campinas, além, é claro, do técnico Marcelo Chamusca, que passou pelo Guarani, subiu com o Bugre em 2016 e teve uma rápida passagem também pela Ponte Preta. 18h30, a bola rola. Cuiabá e Ponte ainda no processo de aquecimento, no processo final de aquecimento e, consequentemente, daqui a pouquinho vão para os respectivos vestiários e voltam já com os uniformes para se enfrentarem. Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, construído para a Copa de 2014, recebeu apenas 4 jogos da primeira fase, sem tanta importância assim, jogos, claro, né, que para esses países que lá estiveram, sempre muita importância. Mas, por exemplo, de seleções que não têm tanta tradição assim no futebol, não conquistaram o título da Copa do Mundo e duelaram, jogaram na Arena Pantanal. Já tem Cuiabá e Ponte Preta. E amanhã tem mais futebol para você, 16h30 é a vez do Bugre. Também de técnico novo, também com novidades pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani CRB. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo com Carlos Batista. É ele. Mas quem chega no microfonaço do AM 1170 nesse momento, para trazer, para atualizar as últimas do Bugrão, é Marcos Luiz, o Cobrão. Grande abraço, boa noite, Marquinhos. Oi, Leandro Bolis, grande abraço, boa noite. Guarani já tem novo treinador, Felipe Conceição, ex-Bragantino, ex-América de Belo Horizonte. O treinador de 40 anos chegou em Campinas pela manhã. Já trabalhou o grupo junto com Sérgio Baresi, mas ficará nas sociais no Estádio Brinco de Ouro para a partida de amanhã contra o CRB. Baresi, que é o treinador da equipe Sub-23, é quem vai dirigir a equipe do Guarani. Lembrando que Rafael Costa deverá desfalcar o time. Bruno Sávio, vetado pelo departamento médico, também não vai para a partida. O treinador deverá confirmar Júnior Todinho como titular no ataque do Bugre. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Valeu, muito obrigado, Marcos Luiz, o Cobrão, amanhã com Carlos Batista, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger, Man, Tigrão, Marquinhos também e Júlio Nascimento vão trazer todas as informações de Guarani CRB, 16h30, a bola rola no Brinco pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E às 18 horas mais 13 minutos no horário oficial de Brasília. Vale a pena destacar que lá em Cuiabá, 1 hora menos, 17h13. Chegando ele, o plantão e âncora da Jornada Esportiva da Bandeirantes. Creio eu hoje com calhamaço de papéis. Afinal de contas, jogadores que vestiram camisas de Guarani, de Ponte Preta, de Guarani. Olha aí, ó. Ouça aí, ó. Ouça aí. Ele vem chegando. O plantão e âncora da Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço. Boa noite, Edu Zasso. Mas, meu grande amigo Bolis, vai estar falando com uma vontade, hein, Bolis? Uma volúpia.
Eu tô sentindo eletrizante, rapaz. Ou tá com o fio desencapado, ou o contrato renovado, rapaz. Segura, Edu! Segura, meu amigo! Ó, eu fiz o tabelão na mão, no capricho, porque é tanto jogo, seu Boris, tanto... Eu volto já no Em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas, hein? Luitex, máquinas e ferramentas. Alô, Marcel de Ottawa, Canadá! Obrigado pelo carinho! O nosso WhatsApp, atenção, a pergunta é... Está chovendo aí? O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Tá chovendo? Manda pra cá que eu falo! Equipe técnica Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Sérgio Ricardo, Alexandre Almeida e eu volto já atualizando. Tem final da Série A2, a bola rola na Série B. Eu volto já em Dia com a Bola. Eleições 2020. Você sabe quem é o único candidato a prefeito de Campinas que, quando foi presidente do Mário Gatti, criou a unidade de cirurgia infantil, a ala para pacientes com AIDS e a residência médica? Não? Então eu te conto. Esse cara é Dário, o doutor e gestor. Esse cara é Dário, Campinas com amor. Dário. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É pra frente que se anda. Olá, amigos da Band Campinas, eu sou Rafa Zimbaldi. Neste horário eleitoral estaremos juntos, num momento de responsabilidade enorme, enfrentando a pandemia numa Campinas fragilizada na saúde, na educação, na geração de empregos e muitos outros problemas. Eu amo Campinas, gosto da nossa gente e juntos vamos virar esse jogo. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, pode, Solidariedade, Prós e Avante. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Olá, eu sou o Dário. Já vivi muita coisa. A careca aqui não engana. Fui presidente do Mário Gatti e lá criei a ala de cirurgia infantil e a residência médica. Fui presidente da Câmara, fiz mais de 100 projetos de lei, como a Lei de Qualidade da Saúde. Fui secretário de Esportes e quintupliquei os eventos. Nunca deixei de atender meus pacientes. Quero colocar minha experiência de médico e gestor para garantir o que deu certo e mudar o que for preciso. Sou o Dário, estou pronto 24 horas. Dário! Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Eleições 2020. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Sim, Em Dia com a Bola, atenção, na Série A2 terminou a primeira decisiva. São Bento e São Caetano já subiram. Já estão no Paulistão, mas eles estão decidindo o título. E terminou lá em Sorocaba, no Walter Ribeiro. Ganhou São Caetano. São Bento 2, São Caetano 3. Agora, na segunda-feira, às 17 horas, Anacleto Campanella, o São Caetano joga pelo empate para ficar com o título da Série A2. E o campeão da Série A2 não vai mais para a Copa do Brasil. Mudou. É isso aí, olha, na Série B
Destaque para o jogo Figueirense e Chapecoense. Já acabou. Acabou. Figueirense 0, Chapecoense também 0. A bola rola em Ponta Grossa no segundo tempo. Operário e Confiança, empate de 1-1. Kaique fez para o Confiança, o Cleiton empatou para o Operário. Lembrando que Roger Esponte rescindiu o contrato, não está mais no Operário de Ponta Grossa. E olha, teremos ainda hoje América Mineiro e Náutico, 19h15. A bola rola no Independência. Amanhã Guarani, 16h30, Guarani CRB. Quem narra aqui vai ser o amigo Batista. Atenção, eliminatórias sul-americanas. Começa aí a disputa da eliminatória. Ontem, Paraguai 2, Peru também 2, Uruguai 2, Chile 1, Argentina 1, Equador 0, gol do Messi, rapidinho, 20h30 tem Colômbia e Venezuela, e o Brasil, 21h30, na Neoquímica Arena, Brasil e Bolívia. Neymar levantou melhor, pode ir para o jogo, é isso aí. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Leandro Boles. Estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Conosco também a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto. Você ligado em AM 1270 em Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho, pela audiência no dial e também através das plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No Facebook, no YouTube, no site bandmulti.com.br, além dos aplicativos da Rádio Bandeirantes e demais aplicativos. 18h30, a bola rola. Tem Cuiabá e Ponte Preta. Meu caro Antônio Lupe, nesse momento, qual a temperatura na capital do Mato Grosso, Arena Pantanal, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, Lupe? O final da tarde vai chegando, como você destacou bem, 1 hora de atraso lá em Cuiabá, 17h21. A temperatura marca neste momento, lá na capital do Mato Grosso, 40 graus. 40 graus a temperatura neste momento lá em Cuiabá, Boles. Muito bem, vamos. Aliás, você esteve lá o ano passado, né, Lupe? Foi tudo bem na sua viagem, na sua estadia? Tudo tranquilo, Lupe? Tudo uma maravilha, Boles. Foi um grande prazer estar em Cuiabá, inclusive conhecer a Chapada dos Guimarães, que fica ali em Cuiabá, junto com o Totó, que inclusive está acompanhando a Rádio Bandeirantes. O Totó esteve lá na Arena Pantanal. A Ponte ganhou de 3-1. Os gols da Macaca, Rafael Longini, Camilo hoje no Lyon e Alex Maranhão de falta. E o torcedor espera mais uma vitória também. Mais uma vitória, que isso se repita, porque será de fundamental importância. Fala, Gleger. Não, só para dizer, 40 graus, Lupe? 40. Na sombra, né? Porque nesse momento está... Não tem sol, pelo menos agora, ali na região. Agora lá em Cuiabá são 17 horas, né? Se aproximando... 17h22. Meu Deus do céu, 40 graus. Você imagina, ô Boles, às 12 horas, a hora do almoço, como que não estava lá hoje? Eu prefiro não imaginar. Pode ter certeza que os bares, botecos e restaurantes estiveram cheios e estarão também, afinal de contas, faz muito calor na região centro-oeste do Brasil. Felizmente, aqui no sul e no sudeste, melhorou um pouquinho a chuva. Ajudou. Vamos trazer as escalações. A ficha técnica do jogo de Cuiabá e Ponte Preta. Já tem bola rolando, 18h30. Aqui na Bandeirantes, sem a parada, hein? A Voz do Brasil às 21 horas. Sem a parada, por contra a Voz do Brasil. 18h30, já tem bola rolando. E atenção, galera. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Desfraldado, preto e branco é sua cor.
A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Marcelo Oliveira, com camisa de número 1 no gol, Ivan. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão, 23, Alisson. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 5, Dauan, 17, Luiz Oyama. E 10, o artilheiro da Macaca no ano, João Paulo. No ataque, 21, Moisés, 9, Matheus Peixoto. 11 para Bruno Rodrigues, repetindo a escalação da Macaca. 1 Ivan, 22 Apodi, 3 Luizão, 23 Alisson, meia dúzia Lazzaroni, 5 Dauan, 17 Oyama, 10 João Paulo, 21 Moisés, 9 Peixoto, 11 Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira, 12 Igor Vinhas, 8 Bruno Reis, 15 Luan Dias, 16 Yuri, 18 Darley, 19 Pato, 20 Zanocelo, 26 Léo, 29 João Veras, 30 Luan Ribeiro e 88 Camilo. Bandeirantes. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. O Cuiabá também já está pronto e escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, com 1 no gol, João Carlos. Na direita com a 2, Rainer. Na zaga 3, Ednei. 4, Anderson Conceição. E na esquerda com a meia dúzia, Romário. No meio campo, 5, Luiz Gustavo. 8, Matheus Barbosa. E 10, Elvis. No ataque, 7, Thiago, 9, Elton. 11, Felipe Marques. Repetindo a escalação do Dourado. 1, João Carlos. 2, Rainer. 3, Ednei. 4, Anderson Conceição. Meia dúzia, Romário. 5, Luiz Gustavo. 8, Matheus Barbosa. 10, Elvis. 7, Thiago, 9, Elton. 11, Felipe Marques. No banco, à disposição de Chamusca. 12, Matheus Nogueira. 13, Lucas Ramon. 14, Léo. 15, Everton Senna. 16, Lucas Hernandes. 17, Ferrugem. 18, Gênison. 19, Maxwell. 20, William Santana. 21, Gabriel Pierini. E 30, Fernando Caixeta. Arbitragem do jogo. No estado do Rio Grande do Norte, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro apita a partida entre Cuiabá e Ponte Preta. O assistente 1 é Flávio Gomes Barroca e o assistente 2, Francisco de Assis da Hora. Tem futebol na Bam Bam Bam. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É, uma tarde quente em Cuiabá, né? 40 graus. É claro que vai começar a partida, né? Com o decorrer dos minutos aí. Vai abaixando um pouco, mas não espere muito não, tá? A partida vai chegar lá no seu segundo tempo, lá para os 35. Mas é sempre muito bom, né? Jogar num estádio que foi aí também da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Arena Pantanal, sempre muito bom. E olha, eu vou ficar de olho aqui nesse time da Ponte, porque vem aí o Marcelo Oliveira, né? Novo treinador, sempre a motivação melhora. Quando tem essa troca no comando técnico, os jogadores ficam com um entusiasmo diferente. Né? Mostrar que tem condição, mostrar que é o titular e tem que se manter, tem que ser mantido no time. Então sempre tem isso. Jogadores experientes que precisam voltar a jogar bem, apresentar um bom futebol. Estou falando aqui do Matheus Peixoto, do próprio Alisson, né? Tem o Oyama também, que ainda é um menino, e eu acho que o aspecto emocional deve estar pegando ali, mas já estava com rodagem. E alguns times aí também sabem como é que funciona. Então a expectativa é de que ele possa hoje, com essa troca no comando, ter um entusiasmo melhor e melhorar esse aspecto emocional e fazer um bom jogo para ajudar o time da Ponte, que vai enfrentar um time bem organizado, um time que é muito agudo, um time que agride muito jogando em Cuiabá, jogando na Arena Pantanal. E todos os times do Marcelo têm essa característica, né? Muito bem treinados, com muitas jogadas ensaiadas, jogadas na saída de bola, jogadas ensaiadas nas bolas paradas. Então a Ponte tem que estar muito atenta. Os detalhes é muito importante. Um time bem agrupado,
Um time bem tranquilo e fechado e bem organizado. É isso que eu estou esperando do time da Ponte. Para que não seja surpreendido. Não adianta você chegar lá e querer jogar para cima desse time do Cuiabá. Você pode ser surpreendido. É um jogo difícil em todos os aspectos. Principalmente no aspecto emocional, onde a Ponte vai ter que ter tranquilidade para fazer um bom jogo. Estou esperançoso, viu? Vamos lá, Lupe. Rapidinho, o Marcelo Oliveira falando a respeito dessa estreia dele pela Ponte Preta, justamente contra um adversário difícil, o Cuiabá, num forte calor, lá na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. A bola rola daqui a pouquinho. O Marcelo Oliveira fala. Teve o trabalho do profissional anterior, ajustamos algumas coisas, dá mais confiança ao jogador e principalmente o equilíbrio maior entre defesa e ataque. Creio que vai ser um grande jogo porque são duas equipes técnicas que vão atacar. E para você, CH? Eu espero uma Ponte muito determinada e principalmente organizada. A organização que foi demonstrada no derby campineiro é a organização que a Ponte tem que demonstrar no jogo de hoje. Claro que o plano de jogo é diferente, o adversário é diferente. Mas a Ponte, se o Cuiabá é líder, está com moral, a Ponte também está com moral e vive um bom momento e com um treinador novo. E eu espero, Leandro Bolle, sinceramente, numa grande partida, bem jogada e, é claro, com a sua fantástica transmissão, Bolles. A bola vai rolar na Arena Pantanal, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na... É a Ponte Preta em campo, a macaca para mostrar o seu valor. Ponte Preta e Cuiabá é o primeiro colocado. Cuiabá, Macaca na terceira colocação, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sai jogando a Macaca com o Luizão. Ele domina no campo defensivo, pisa na bola, empurra na esquerda. Recolhe, domina Lazzaroni, curtinho para Alisson, devolve para Luizão. Vem se organizando a Macaca no seu campo defensivo. Luizão com o pé direito, tenta a ligação direta, defesa-ataque. Não foi o Luiz Oyama, a bola passou por ele, quicou no gramado. Ficou de graça nas mãos do goleiro João Carlos. Sai jogando curtinho com Ednei. Ednei por dentro com camisa 5, Luiz Gustavo para Ednei. Ele ajeita, domina no campo defensivo, inverte o jogo na direita para a esquerda. A bola chega em Romário, que ajeita, domina para o time do Cuiabá no comecinho do jogo. Com o pé esquerdo ele consegue o passe por dentro para a camisa 10, Elvis. Marcado pelo Apodi, acaba recuando para Romário. Romário tem a marcação do Matheus Peixoto, foi fintado o atacante da Macaca. Na sequência o Dauan acaba cometendo a primeira falta do jogo. O jogo está parado. Falta para a Macaca e contra a Macaca. E o árbitro do Rio Grande do Norte chama a atenção do Dauan, que ficou segurando a bola e evitou a cobrança rápida do time do Cuiabá, Lupi. É o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, o árbitro do jogo, deu uma bronca ali no Dauan, tentou segurar a bola, fez a falta já cobrada para a equipe do Cuiabá. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas em AM 1170, da Bandeirantes Ribeirão Preto 1270, pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, também pelos sites e aplicativos. Vamos juntos com toda a equipe de Carlos Batista. Domina o time do Cuiabá, invicto na Arena Pantanal. Anderson Conceição tentou na frente, a bola voltou espirrada para Iago. Elvis não domina a quarta, lá atrás Alisson. Matheus Peixoto briga, consegue o passe atrás para João Paulo. Ele rodopiou, girou, soltou para Apodi. Vem embora o Papaléguas da Macaca. Já no campo ofensivo ele domina, ajeita, abre os braços, fica sem opções do passe. Empurra na ponta direita para Matheus Peixoto. Dominou, trabalhou para Moisés para Luiz Oyama. Chega rasgando, toca na bola Elton. A bola espirra e vai embora pela linha lateral. Lateral na direita, campo ofensivo é para Macaca fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Tentava Macaca com Matheus Peixoto, ele foi ao solo, reclamou de falta, o árbitro Potiguar mandou seguir, a bola saiu e o João Carlos já cobrou o tiro de meta. Ele solta o jogo dentro da grande área para o capitão Anderson Conceição, que inverte o jogo para Ednei. Carrega a bola o zagueirão, passando as largas para o Dourado, como é conhecido o time do Cuiabá, o Cuiabá Esporte Clube, time emergente, eu disse na abertura da jornada, fundado em 2001 pelo Gaúcho.
ex-atacante gaúcho de Flamengo, entre outras equipes, e também com passagem pela Ponte Preta. O jogo está novamente paralisado, tem lateral para fazer a cobrança, o Cuiabá no campo ofensivo. A estreia de Marcelo Oliveira no comando técnico da Macaca. No comando passe para Elton, ele protege bem, chegou na marcação, Luizão. Foi ao solo, Elton, não houve nada. Luizão brigou, perdeu a bola, rasga, tira de qualquer maneira, Apodi. Vacilou por muito pouco, não dançou o Luizão, a bola acabou saindo. Lateral para o time verde do Cuiabá. Bola da entrada da grande área, não domina Elvis. Chega Dauan com a sobra. Ele faz o passe para Apodi, tira de qualquer maneira, tira mal. Voltou para Elvis, vem embora o time do Cuiabá. Dauan faz o corte. Volta no rebote para Luiz Gustavo. Já meteu para Rainer na direita. Levantou, cruzou a meia altura para a boca do gol. Afasta, corta lá atrás, bem colocado Luizão. Ela volta no rebote para Rainer. Dominou e sofreu a falta. O jogo novamente parado, tem falta o Cuiabá para bater. E o Rainer coloca a mão ali na região do tornozelo direito. Chegou atrasado o jogador da Macaca fazendo a falta, o Bruno Rodrigues, que tem que tomar cuidado, porque está pendurado, 2 cartões amarelos. Se tomar um, fica fora da partida contra o Náutico, segunda, lá nos aflitos. Ficamos devendo pro ouvinte, aqui a gente não deve pro ouvinte. Como estão vestidos Cuiabá e Ponte Preta, Antônio Lupi? Como estão vestidos Ponte Preta e Cuiabá, Lupe? Perdão, a Ponte Preta tá toda de branco. Lupe. E o Cuiabá todo de verde. Olha o Cuiabá, cruzamento para a entrada da grande área. Vem o toque de cabeça do Elton. A bola vai embora. Ednei aparece livre no segundo pau. Meteu a cabeça, a bola passa. À direita, vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Do segundo pau, o Elton estava bem posicionado. Camisa número 9. Acertou o cabeceio. Cara. A bola tirou tinta do travessão do Ivan, que só torceu. A bola foi por cima. Tiro de meta para o goleiro da Macaca. Eu narrei Elton, depois falei Ednei, mas quem finalizou realmente foi o Elton, atacante Elton, com passagens por muitos times do futebol do Brasil. Você se recorda, né, Gleger? Claro que me recordo. Aliás, não dá para deixar o Apodi marcando o Elton na área, né? Vacilou aí o time da Ponte. Inteligentemente ele vem aqui no segundo pau, mas um dos zagueiros ali, ou até mesmo o Matheus Peixoto, que vem fazer essa marcação, tem que fazer essa cobertura. Deixar o Apodi, que já tem dificuldade de marcar, para marcar um homem alto como o Elton e um atacante que é muito bom por cima, aí é dar sopa pro azar, hein, Lu? E vem de novo o time do Cuiabá. Quem domina por dentro, a camisa 8, Matheus Barbosa, ajeitou, dominou, soltou curtinha para Luiz Gustavo, pressionado por Matheus Peixoto. Volta o jogo para Ednei. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 6 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você nesta sexta-feira, pré-feriadão prolongado. Lembrando que estamos vivendo ainda a pandemia, hein? Sempre com prudência, com moderação, evitando, acima de tudo, as aglomerações. Eu confirmo, Cuiabá e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, a Série B encerrado, Figueirense 0, Chapecoense 0 e acabou lá em Ponta Grossa, em Operário 1, Confiança também 1. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de Campinas, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, você ligado no Campeonato Brasileiro da Série B. Rainer pela direita para o time do Cuiabá, levantou para Elton, dividiu pelo alto com a Apodi. A bola volta no rebote, quem tira é Luiz Oyama. Volta, sobra para Bruno Rodrigues, Moisés tentava o passe para João Paulo, bem marcado, perdeu a bola volta, espirra, Apodi, deixa a bola sair, ela sai. Sai em lateral, é para Macaca fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe. O detalhe no ar da Bandeirantes. Vale ressaltar também que o Cuiabá é o atual campeão da Copa Verde e vai estrear na Copa do Brasil agora direto na fase de oitavas de final. Clube que tem um investimento muito alto por parte aí de empreendedores que trabalham com coisas agrícolas lá na região de Mato Grosso. Investem no futebol, é um time que tem um aporte financeiro muito alto e aposta tudo para subir para a Série A no ano que vem. O Cuiabá vai pegar o Botafogo, né, na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Aqui domina, sai jogando Anderson Conceição para o Dourado. Ele ajeita, domina, pisa na bola por dentro para Luiz Gustavo, domina livre, leva estou Elvis. Com o pé direito, meteu uma rosca na bola, boa bola enfiada na direita para Felipe Marques. Ajeitou, dominou, cortou, limpou, fintou, devolveu para Elvis, pé direito, levantou para Elton, estava impedido, não foi para a bola passou, chega, rasga, tira de qualquer maneira, Apodi, dá um bico na bola, levanta a bola, volta para Anderson Conceição, o Cuiabá tenta pressionar a Macaca
Macaca com dificuldades para sair. Domina lá atrás, Alisson. Dominando o peito, coloca no terreno, abre o jogo para Lazzaroni, por dentro para João Paulo, vem buscar. Ele tem a 10 estampado na camisa, domina para Macaca, soltou o curtinho para Luiz Oyama, devolve o jogo para Dauan. Dauan tem Luizão, bola solta para Luizão. Os autores dos gols da Macaca no derby da última terça-feira. O primeiro do Dauan e o segundo marcado pelo Luizão. Eles trocam passes no campo ofensivo. Bola para Lazzaroni, para Dauan, perto da risca no meio campo. Devolve para Lazzaroni. Fica atrapalhando bola no campo defensivo. A Macaca com quase 9 minutos do primeiro tempo. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. A Ponte Preta tentou a inversão com a Podi, não dominou Bruno Rodrigues, a bola acabou saindo. Lateral na direita no campo defensivo para Rainer cobrar para o time do Cuiabá. Ele toma distância um pouco antes da risca no meio campo. Cobra forte tentando o Elton. Afasta, corta bem lá atrás. Alisson, a bola volta no peito do Bruno Rodrigues, que mata no peito, coloca no terreno para Dauan. Dauan para Moisés. Moisés empurrou para Podi, vai para a disputa. Dividiu, tentou ganhar. Chega bem na cobertura Anderson Conceição, na sequência falta. Acabou atingindo a Podi, o Anderson Conceição, o árbitro parou o jogo e marcou falta para o time do Cuiabá, Antônio Lupi. O Apodi até tentou na velocidade ficar com a bola, mas o Anderson Conceição, zagueiro experiente, fez o desarme. Na sequência, o Apodi fez a falta em cima do zagueiro do Cuiabá. Domina, sai jogando o time do Cuiabá no campo ofensivo. Romário recebe de Alves, dá um tapa na bola, recua para Anderson Conceição. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 10 minutos primeiro tempo e o jogo, CH. A Ponte assiste, marca por enquanto, com alguma deficiência em bola parada principalmente. O Cuiabá tem mais posse de bola e é melhor que a Ponte. O João Carlos, goleiro do Cuiabá, até agora só assistiu a partida. A Macaca pressionada na saída de bola, Ivan para Luizão. Luizão estava de costas, já apertava na marcação Felipe Marques. Ele não teve dúvidas e colocou pela linha lateral. Cedeu lateral de graça para o time do Cuiabá para fazer a cobrança. Os mascotes do Cuiabá estão nas arquibancadas da Arena Pantanal. Você flagrou, né, Antônio Lupi? Sim, é o Dourado, o principal mascote, e tem o filhinho dele, o Douradinho. Os dois estão na arquibancada sem público por conta da pandemia. Romário cobra o lateral aqui na esquerda para o time do Cuiabá. Enfia no comando para Elton Lisa na marcação. Linha lateral da grande área para Romário. Tentou invadir a área. Chegou a Poti, fez o corte. Soltou o curtinho para Dauan. Dauan para Bruno Rodrigues. Tenta na velocidade. A Macaca saída. Bola para João Paulo. João Paulo de primeira. Empurra na canhota para Lazzaroni. Vem embora para o campo ofensivo. Ultrapassa a linha do meio campo. Rompe a fronteira. Ele devolve por dentro para Bruno Rodrigues. Ajeitou, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Cercado, marcado pelo Iago. Curtinho para João Paulo no triângulo para Lazzaroni. Boa bola enfiada. Lá na esquerda para Bruno Rodrigues. Chegou primeiro o Ednei, zagueirão parrudo. Protege bem, a bola vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 11 minutos cravados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes, 15ª rodada da Pezona. Em Cuiabá, Arena Pantanal, Cuiabá 0, Ponte Preta também 0, Edu. Na Série A2 acabou a primeira decisiva em São Bento 2, São Caetano 3. Um abraço à família Marinheiro lá em Jaguariúna. Olha aqui o Raul do Fusca Azul, me lembrando aqui de Olavo Tapeceiro. Alô, Olavo, aquele abraço grande tapeceiro. Ele e Orlando Mecânico, a grande dupla da Vila Nova. Bandeirantes Campinas, desce a Macaca, João Paulo, bom lançamento para a velocidade de Moisés. Vem embora Macaca, picou na grande área, recolheu, dominou, cortou por dentro, vai bater pro gol, abriu para chutar, mas ele não chuta, demorou para lá, para cá, se enrolou e perdeu. Demorou demais para finalizar o atacante da Macaca, hein, Lupi? No derby, o Moisés recebeu 5 chances, ele chutou a 5. Na primeira que ele recebeu, ele demorou para decidir. Quando viu, já foi desarmado pela defesa do Cuiabá. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e em um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Impressão minha, eu tenho uma mosca que fica toda hora pra lá, pra cá aqui no estúdio, hein, Lupi? Uma só? Sim, são moscas e também tem os pernilongos, né? Segundo o Edu Pinheiro, em função de muito calor, né? Depois que chove, tem essa umidade e, consequentemente, as moscas aparecem. Aliás, na live do derby, estávamos eu, CH e Tigrão. Os pernilongos pareciam morcegos, tão grande que eram.
prefiro não imaginar. Aqui vem embora o Cuiabá para o campo ofensivo com Iago. Lá pela direita, travou bem, colocou a bola para fora. Lazzaroni, 13 minutos, primeiro tempo 0-0. Lateral para o time do Cuiabá para fazer a cobrança. O time do Cuiabá, nesse momento, aluga o campo defensivo da Macaca. Tem lateral para fazer a cobrança, Rainer. Por dentro para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo soltou para Iago. Iago volta o jogo com a canhota para o zagueirão, xerifão Anderson Conceição. Curtinho para Luiz Gustavo. Ele solta para Matheus Barbosa, que empurra para Romário. Romário curtinho para Elvis. Elvis para Felipe Marques. Ajeitou, dominou, trabalhou para Matheus Barbosa. De novo para Felipe. Ele inverte da esquerda para a direita. A bola chega em Rainer, que apoia bastante. Rainer tem a marcação no Matheus Peixoto. Ele trabalha curtinho para Iago. Iago girou para lá, para cá. Falta para cima dele. O árbitro Potiguar marca mais uma falta já batida pelo time do Cuiabá. Bola por dentro para Elvis. Tem a devida marcação de Moisés. Volta para Anderson Conceição, que enfia no comando forte demais. Passe forte para o Felipe Marques. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, viu, Lupi? Aí nem com a fase que o Felipe Marques está vivendo com a camisa do Cuiabá. É um dos principais jogadores do Dourado na temporada. São 2 gols marcados na Bezona. Cuiabá tem mais posse de bola. Macaca com dificuldades para sair do campo defensivo. Como é que tá a postura do time Ponte Bretano no começo do jogo, hein, Kleger? Baixou demais as linhas, né? A Ponte muito atrás. Você vê que o Cuiabá se posiciona muito bem ali na sua linha de defesa. Rouba a bola e vem para cima. A Ponte tá muito baixa as suas linhas. Precisa agrupar um pouco mais ali no meio de campo, não dá espaço. O Cuiabá tem liberdade para criar. E a qualquer momento pode achar ali um atacante. Então a Ponte tem que estar atenta a isso, Boli. Macaca vem pro campo de ataque, bola para Bruno Rodrigues, dominou para João Paulo, limpou, fintou, pé direito, outra finta, pintou, golaço, ele bate cruzado, para fora! Para fora, a bola passa à direita, quase um golaço de João Paulo. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, Lupi. Dessa vez o Moisés acabou tocando a bola para o João Paulo, que fintou 2 adversários e chutou cruzado. A bola passou pelo João Carlos, mas tirou muito. Tirou tinta do poste direito do goleiro do Cuiabá. Por pouco a Macaca não abre o placar na Arena Pantanal. SH, a Ponte demorou para chegar, mas quando chegou com perigo, quase abriu o placar na Arena Pantanal. Claro que a atenção tem que ser sempre redobrada no setor de defesa. Você não pode ficar dando muita bola para o Cuiabá. Eu sou meio contra isso. Mas se você se lembrar, a parte do jogo contra o Guarani, no derby, a Ponte fez a mesma coisa. Fica fingindo de morta, daqui a pouco dá uma estocada. Foi uma pena essa bola não ter entrado, que foi uma jogada de craque do João Paulo, que deixou Romário Zorzin sentado. É verdade, bem lembrado. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br, conheça mais. 16, primeiro tempo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. À beira do gramado, Marcelo Oliveira, o treinador mais comedido, mineirinho, aquela velha história. Você conhece, né, Lupe? Não fica tão agitado assim à beira do campo. Bem diferente do estilo do último comandante, né? O João Brigatti, que era um cara mais enérgico, ficava ali a todo momento gesticulando. O Marcelo um pouco mais reservado. Vem embora, Macaca. Bruno Rodrigues enfia. Boa bola para Poti no fundo, levantou, cruzou para a área. Afasta, corta lá atrás. Romário de cabeça, mete a bola pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. O Apodi continua correndo uma barbaridade, mesmo com 40 graus lá na Arena Pantanal. Fez o cruzamento. Por último, o Ednei foi quem afastou a bola. É o primeiro escanteio da Macaca no jogo. Camisa 10, João Paulo na bola. 17, primeiro tempo. A Macacada reunida acredita. Zagueiros vão para a área. Chance da Macaca, 0-0 o placar do jogo. Tem João Paulo para a bola. Próximo da bola também Lazzaroni para cobrar com a canhota. Ele cobrou curtinho para João Paulo. Ajeitou, dominou, pé direito, levantou, cruzou na área para Alisson de cabeça no canto. Pega o goleiro. João Carlos no cantinho. O desvio fraco do Alisson. A bola não foi com tanta força assim. E o João Carlos fez a defesa com tranquilidade. Cuiabá tenta o lançamento. O Ivan saiu do gol no limite. Estava fora da área. Meteu um peixinho na bola, colocou para fora. Ficou na dúvida se estava dentro ou fora da área. E na hora H de cabeça meteu para fora um lance perigoso, hein, Lupi? É verdade, no contra-ataque do Cuiabá, depois do cabeceio do Alisson, a defesa do João Carlos, um contra-ataque rápido. Na dúvida, o Ivan foi de cabeça, colocou a bola pela lateral. Estranho o Ivan. Claro que ele fez o certo, né, Gleger? Foi lá, meteu a cabeça na bola, mas parece que ele não estava tão ligado assim com a sua localização no campo. Não, mas sabe por quê, Boles? O goleiro, quando ele... A bola
chutou na área, como aconteceu agora com o Ivan, e numa bola alta, porque o goleiro é acostumado a treinar saindo em bolas altas e usar os braços. Então, normalmente, o goleiro perde um pouco de tempo. Perceba para você ver. Ele perde o tempo, né? Mas aí consegue desviar a bola ali. O mais importante é que ele estava atento e conseguiu fazer o corte. Seria um contra-ataque rápido aí do Cuiabá. Este Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, Boa, ele conhece, já esteve lá dentro, sabe do que fala. Fala, CH! Eu quero fazer uma pergunta para Gleger Zorzin. Depois desse lance. Vem embora o time do Cuiabá para o campo ofensivo que domina Iago pela meia direita. Soltou na ponta para a passagem de Rainer. Ele buscou a linha de fundo, marcação dupla. Parou, prendeu, olhou, pensou. Último terço do campo. Soltou curtinho para Felipe. Felipe meteu para Iago. Iago ajeitou, dominou o pé canhoto. Para Luiz Gustavo, livre na área. Ele bateu cruzado. Ivan! Segura firme o goleiro da Macaca. Na finalização de Matheus Barbosa. Jogada bem trabalhada. Ivan fechou o ângulo. Matheus Barbosa, bem verdade, não pegou bem na bola, mas o Ivan bem colocado. Salvou a Macaca, Lupi. Mas apareceu como elemento surpresa o Matheus Barbosa num passe por elevação do Rainer. Na finalização pegou mão na bola. Defesa do goleiro da Macaca, que foi o personagem do derby, fazendo uma defesa sensacional na vitória contra o Guarani. É verdade. Diz aí, CH, qual a pergunta para Gleger Zorzin? Queria saber o grau de dificuldade, segundo a avaliação de Gleger Zorzin, dessa cabeçada de Ivan Quaresma. Esse peixinho. Essa daí foi minha fraca, viu, CH? Grau de dificuldade 4,5. Luiz Oyama para o time da Ponte Preta. Ele faz o levantamento lá na ponta para Lazzaroni. Encostou, pediu, recebeu Bruno Rodrigues pela meia esquerda. Para, prende, olha, pensa, observa, gira, volta o jogo para Dauan. Troca passes da Macaca no meio campo. Ponto 10, restaurante, atendimento todos os dias do almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou ainda no iFood, receba na sua casa. Ponto 10, restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788 Campinas. Peça no iFood. Ponto 10, restaurante. 20 minutos, primeiro tempo, 0-0. Falta do japonês Luiz Oyama. Pra cima de Romário. Fique bem claro que não é aquele, né, Lupi? Não, não é aquele. Esse Romário jogou no Red Bull, também passou pelo Guarani, Botafogo, Ceará e agora está no Cuiabá. Jogador fez a falta, o Luiz Oyama já tomou uma bronca do árbitro. Vem embora o time do Cuiabá, lá pela direita, último terço do campo, bola enfiada para Iago, recebe de Rainer, levou para o fundo, pé esquerdo, para Elton, recolheu, dominou, foi travada, a bola voltou no rebote para Rainer, livre pela direita, puxa a bola para o bico da grande área, colocou para Elton, que não domina, tranquilo, dentro da sua grande área, faz a defesa do goleiro Ivan, e atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos agora a 21, primeiro tempo. Brasileiro Série B, a Pezona nesta sexta-feira. Sextou. Vem embora a Macaca, entrada na grande área. Moisés se girou, bateu pro gol, foi atropelado, mas havia chutado a bola. E acabou atingindo ou se chocando com o zagueiro do time do Cuiabá. Os dois estão caídos dentro da grande área do time do Mato Grosso. Na jogada individual de Moisés. Jogo parado, o árbitro imediatamente parou, ele tentou o chute, a bola não foi pro gol, desviou no Romário, o jogo está parado, Lupi. Desviou da bola ali no jogador do Cuiabá e levou a pior o Luiz Gustavo junto com o Moisés. Um acidente de trabalho, na hora da finalização, o Moisés acabou chutando a perna do Luiz Gustavo, o jogo está parado e tem jogador já no aquecimento, o Camilo é um deles. Você identificou pelo cabelo, né? É o Camilo e o Luan Dias também. Muito obrigado. Esse é Antônio Lupe, o repórter setorista da Bandeirantes, cobre o dia a dia da Macaca. Eu confirmo agora com 22. O jogo tá parado, todo mundo aproveita para tomar água, porque não está fácil não. 39 graus, quase 40 nesse momento, Edu. Olha o seguinte, partidas encerradas na Série B, Figueirense 0, Chapecoense 0, Operário 1, Confiança também 1. Às 19h15 tem América Mineiro e Náutico. O Samuel do Nova Europa diz que vai ser 2-1 para a Ponte de virada. Obrigado ao Geraldo da Vila Padre Miguel Vicente Cury. O cara, o Gleger Zorzin, no meio do futebol tem uma gíria, né? Nesse lance aí, parece que o cara chutou o toco. Me faz lembrar um lateral direito, integrante aqui da equipe Bandeirantes, lá no Torneio da Cana, que por diversas vezes, como lateral direito, chutou o toco, viu, Gleger? Vários tocos, né? Isso é sem dúvida. Chutou o toco e acabou contundindo o jogador aí do Cuiabá também. A jogada que o Moisés tem característica, né? Traz para dentro, tentando ganhar o ângulo.
chutar, dessa vez ele foi travado. Olha lá, o jogador tá sentindo do Cuiabá. Hein? Levou a pior o Luiz Gustavo no lance. Nessa daí o Toco é que levou a pior. Dois dos jogadores do Cuiabá também no processo de aquecimento. Um eu consegui identificar, é o Ferrugem. Lembra dele, né, Lupinho? Do Pagode? Não. Que jogou na Ponte. Meio campo, isso. Sim, lembro. Jogou na Ponte, jogou também no CRB. Estava no CRB ano passado e foi contratado esse ano pela equipe do Cuiabá. O Moisés, aparentemente, está tudo bem com ele. Só estou na dúvida do Luiz Gustavo, Bolis. Esse Ferrugem que você citou aí, pagodeiro, né? Em relação ao Ferrugem do Cuiabá, eu diria eu a você que a protuberância abdominal do Ferrugem Cantor está um pouco mais elevada em relação ao jogador. Entendi. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando dele, Edu Pinheiro. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você, pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, Leandro. Busca o jogo Iago. Pro time do Cuiabá, ele é liso, hein? Fintou 1-2 e foi atropelado pelo Luiz Oyama. O jogo está parado, Carlos Henrique, o bate pesado. Eu lamento muito, nós só temos 24 minutos, mas eu tenho que dar esse dado. O Luiz Oyama pegou 5 vezes na bola, errou 3 passes até agora. Aí a constatação de Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista Bandeirantes. Sai jogando Ednei por time do Cuiabá, ele empurra para Rainer. Ajeita, domina na marginal do gramado, volta o jogo para Ednei. Fechadinho a Macaca, segura o 0-0 na Arena Pantanal. Cuiabá, líder da competição, tem 29 pontos. A Ponte vencendo o líder, acabando com a invencibilidade do time do Mato Grosso, ultrapassa a Chape na tabela de classificação. Mas aí o Edu vai me ajudar, porque a Chape está com jogos a menos em relação à Ponte, né, Edu? E, consequentemente, passando a tabela de classificação, a Chapecoense ainda fará jogos. Sai jogando o Dauan para Macaca, ele empurra por dentro para Matheus Peixoto no pivô. Soltou curtinho para Moisés na velocidade. Guilherme Nazarone dispara lá pela canhota, vem trazendo a Macaca para o campo ofensivo. Olha para a área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, passa pelo Moisés, afasta, tira de qualquer maneira o zagueiro. Na boa investida ofensiva da Macaca. E agora parte perigosamente o time do Cuiabá para o campo ofensivo com o Elvis. Ele domina livre pela meia direita, passou o Rainer pela direita, tocou para ele, linha lateral da grande área, parou, devolveu para Elvis de calcanhar, pintou, golaço! Do Cuiabá! Gol! Felipe Marques do Cuiabá! Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. A Macaca teve a chance, perdeu a oportunidade no contra-ataque rápido do time do Cuiabá. De novo, lance trabalhado, Rainer na área para Elvis, de calcanhar, ele viu a chegada do Felipe Marques e ao tocar de calcanhar, matou o goleiro Ivan. Felipe Marques praticamente com o gol escancarado, bateu firme com o pé direito para o fundo do gol. Aberto o placar na Arena Pantanal, 26 minutos, primeiro tempo está registrado. Cuiabá 1, Felipe Marques 0 para Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Tive a impressão de que quem perdeu a bola lá no campo de ataque foi o Luiz Oyama. Com isso, contra-ataque da equipe do Cuiabá puxado pelo Elvis. Deu um passe para o Rainer, que esperou a passagem do camisa 10, que com um toque de calcanhar sensacional, percebeu a entrada livre do Felipe Marques, que bateu na saída do Ivan, mandando a bola para o fundo do gol. Felipe Marques marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro do Cuiabá. Dá no placar da Arena Pantanal, Cuiabá 1, Ponte Preta 0. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 1-0 Gleger, o Cuiabá está na frente na Arena Pantanal. Nós discutimos muito sobre escalação, né? Quem entraria ali no lugar do Neto Moura. E o Marcelo Oliveira escolhe aí o Oyama, que tá muito mal no jogo. E reparando aqui o lance do gol, o replay, em momento algum, o Luiz Oyama, que é um dos volantes do time da Ponte, aparece aqui na imagem. Recomposição ruim também. Se foi ele que perdeu a bola, tá errando todos os passes. A grande maioria deles. Não dá para tomar o gol que a Ponte tomou. Um time que estava fechado, tentando explorar os contra-ataques, o Cuiabá rouba uma bola e pega totalmente desorganizado. E aí a recomposição muito lenta, né? Então, o Bolis, o Marcelo vai ter que rever aí uma nova alternativa para o segundo tempo, porque essa daí com o Luiz Oyama até agora não deu certo.
Fim de 8, primeiro tempo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. João Paulo, meio campo, lançou na ponta para Apodi, que domina mal. A bola bateu no gogó do Apodi, acabou saindo. Lateral para o time do Cuiabá. Carlos Henrique, o bate pesado. A Macaca tinha posse de bola lá no campo ofensivo, perdeu e no contra-ataque a equipe do Cuiabá marca o primeiro gol do jogo. Quem é que errou aí, CH? É um erro coletivo, né? Você não pode tomar contra-ataque jogando fora de casa. A Ponte tenta uma jogada de lado de campo no cruzamento bom até do Lazzaroni. E na hora de todo mundo voltar para marcar, né? Entendendo que tinha dois caras no costado do Lazzaroni, o meio campo precisa recompor mais rápido, né? O Luiz Oyama tá muito mal na partida. Eu até acho que no intervalo do jogo vai ter que ser substituído. Quando ele tem a posse de bola para ditar o ritmo, ele erra passe. E quando ele tem que marcar, ele não marca, não recompõe, como é que faz? A culpa não é só dele, não é? O Dauan, por exemplo, ficou torcendo para que o jogador que penetrou estivesse em condição de impedimento. Não pode acontecer isso. Erro coletivo. A Ponte acabou de dar de presente um gol para o Cuiabá. E no momento que a Ponte estava com o jogo equilibrado, com o jogo controlado. Agora tem que ter nervos no lugar e remar tudo de novo, Boris. Quase 30 minutos, primeiro tempo. Você ligado na Rádio Bandeirantes e Campinas em AM 1170 pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui, ó, Facebook, você do Facebook, do YouTube, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E também conosco a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto em AM 1270. Aqui vem para o campo ofensivo o time do Cuiabá. Quem domina por dentro é Iago. Ele ajeita, domina perto da risca no meio campo. Elton livre, pediu bola, abriu os braços, ninguém marcou, mas o Iago também não tocou. Decidiu recuar com Ednei. Ednei a Anderson Conceição. Domina na quarta zaga para o time do Cuiabá. Ele pisa na bola, volta o jogo para Ednei. Ednei ajeita, domina com o pé direito por dentro para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo para Elvis. Elvis para Luiz Gustavo para Ednei. Com 3 jogadores do campo defensivo, o time do Cuiabá troca passes. Agora o Ednei mete um bom lançamento de GPS para Romário, escapa a marcação de Moisés, entrada na grande área, rolou, afasta, tira de qualquer maneira, na entrada da grande área, Dauan, mete a bola para fora, cede lateral para o time do Cuiabá fazer a cobrança, e com 30 minutos o árbitro para o jogo, em função da alta temperatura em Cuiabá, o jogo está parado, Antônio Lupi. Os jogadores vão em direção ao banco de reservas e o técnico Marcelo Oliveira também aproveita para passar ali algumas instruções aos jogadores da Ponte Preta, jogo parado, aproximadamente 2 minutos de paralisação, Bolis. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Confirmando agora com tempo parado. Tempo parado não, né? O jogo está parado, pausa para hidratação dos jogadores. Não é mole não, 39 graus em Cuiabá. Estamos com 31, quase 32. Bezona, 1 para o Cuiabá, 0 para Macaca Edu. Olha, na Série A2, a partida encerrada, a primeira decisiva, né? São Bento 2, São Caetano 3. Agora na terça-feira, o São Caetano em casa joga por empate para ficar com o título da Série A2. Na Série B, Figueirense 0, Chapecoense 0. Acabou também Operário 1, Confiança 1. 19h15 tem América Mineiro e Náutico. Um abraço para o casal Marcos Ferreira e Angélica lá na Vila União. Leandro Bolle. Com Pé de Bola, Pé de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Anunciando para amanhã, Guarani CRB, 16h30 no Brinco com Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Gleger, Zorzinho, Marcelo Oliveira, aproveita, né? Ou pelo menos é isso que o torcedor espera. Aproveita esse momento para tentar ajustar o seu time, principalmente no campo defensivo. Ele precisa fazer um ajuste ali no meio de campo, Boles. E outra coisa também, a gente repara o Apodi aparecendo toda hora, né? Muito agudo, muito vertical. E o Lazzaroni muito preso lá do lado esquerdo, né? E aí você vê que a primeira bola que ele tenta chegar ao fundo, faz um belo cruzamento, inclusive, a Ponte toma um contra-ataque lá nas costas do Lazzaroni e acaba sofrendo o gol. Então ele precisa ter esse ajuste, né? Essa variação dos laterais
para que você não seja pega de surpresa e sempre esteja bem organizado atrás, né? Mas o maior ajuste da Ponte precisa ser no meio de campo. A bola não chega com qualidade aos atacantes. Cuiabá para ataque, bola da entrada da grande área. Felipe dividiu dentro da grande área com o Alisson. Afasta, tira de qualquer maneira da Uan. A bola volta no rebote para Rainer, pé direito. Levantou para a boca do gol. Ivan, na risca frontal da pequena área. Saiu do gol para fazer a defesa, Lupi. Matheus Barbosa já estava chegando ali bem próximo para fazer o cabeceio, só que o goleiro da Ponte foi melhor. Ivan fez a defesa e evitou o gol do Cuiabá. Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Toda a equipe comandada pelo grande empresário, ligado também ao futebol, Durval Lui. Compre também no site luitex.com.br. Site da Luitex com grandes ofertas, grandes marcas. Você pode acompanhar a Luitex também nas redes sociais, pelo Instagram e também pelo Facebook. Por falar em Instagram, aqui no @Leandro Boles, o Ricardo Pacini tá ligado. Meu amigo Luiz Augusto Carvalho, Luizinho, sempre ligadaço também. Além, é claro, do Carlinhos Taxista. Sai jogando o Luizão por time da Ponte Preta. Ele solta a curtinha para João Paulo. João Paulo na ponta para Moisés. Passou pedindo a Podi, partiu para a finta Moisés. Último terço do campo, dominou, limpou, fintou, clareou. Rolou pela meia para Dauan. Vai bater do meio da rua. Chute saiu fraco, bateu no Ednei. Jogadores da Ponte reclamam um toque no braço. O árbitro mandou seguir. Não sei não se o Ednei não estava dentro da grande área. Aqui tenta partir Iago, vem bem na cobertura, Ruba Lazzaroni. Sai jogando para Macaco no campo defensivo. O ponto 10 restaurante agora tem delivery. Ligue 32344390 e receba a melhor pizza de Campinas direto na sua casa. O ponto 10 está atendendo também as noites de terça a sábado. Ponto 10 restaurante, ligue 32344390 e peça no delivery. O jogo está parado, o Macaca tem falta. O árbitro já marcando a falta, sinaliza que o jogador da Ponte foi empurrado. Tem falta na ponta esquerda, pode ser um bom momento, a chance para o empate, Lupi. E a falta foi do Ednei, zagueiro em cima do camisa 10, João Paulo, lá do lado esquerdo. O João Paulo, bem experiente, usou o corpo e cavou a falta. Ele, João Paulo e Lazzaroni são os candidatos para a cobrança. Luizão, Alisson, os grandalhões da Macaca dentro da área do Cuiabá. É a chance para Macaca, Macacada reunida, acredita no gol de empate. Partiu Lazzaroni, pé esquerdo, levantou fechadinho, desvio no primeiro pau, a bola vai embora. Pela linha de fundo à direita. Dauan foi uma tocada da bola com perigo. Por muito pouco, a Macaca não empata. O jogo foi Bruno Rodrigues quem desviou o Lupi. O Bruno Rodrigues, que estava ali bem posicionado no primeiro pau. Dos 6 gols que o Bruno Rodrigues tem na temporada, 4 foram marcados de cabeça. Ele que é um dos principais atacantes, por pouco não empata o jogo. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. E atenção, torcedor, você ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos agora com o tempo corrido, 36 minutos, primeiro tempo. Saída errada no time do Cuiabá, mas o Luiz Gustavo, que errou, conseguiu consertar. Foi para disputa com o João Paulo e saiu jogando no meio campo para o time do Cuiabá. Confirmando para você, Brasileiro Série B, 15ª rodada na Arena Pantanal. 1 para o Cuiabá, 0 para Macaca, vem Cuiabá. O desvio de cabeça do Elton, espalma Ivan, voltou para Iago, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. O primeiro milagre de Ivan no jogo. O cruzamento do Romário pela esquerda, encontrou livre Elton, ele conseguiu se antecipar ao zagueiro Alisson e obrigou o Ivan a fazer uma grande defesa para salvar a Macaca, Lupi. Foi uma cabeçada forte do Elton no centro do gol. O Ivan no reflexo fez a defesa. Cruzamento do Romário para o camisa 9 do Cuiabá. Ivan mais uma vez salvando a Ponte Preta. Confirmando, seguindo Edu, 1 para o Cuiabá, 0 para a Macaca. Pois é, o seguinte, é muito jogo hoje, sabe embora, sabe o que é? Tô perdidão aqui na tabela, não achei, ó, 21h30, Arena Neoquímica Aranha, Arena Brasil e Bolívia. Um abraço para o Pavone, lá do Parque Via Norte, está em Carmo de Minas, e o Pavone curte da Band, nosso muito obrigado. Bandeirantes. Kleger Sorcinho, grau de dificuldades do Ivan nesta defesa, por muito pouco o Cuiabá não ampliou. Bom, o grau de dificuldade 7,5, uma belíssima defesa. O Ivan está numa fase espetacular, né? Sai do chão, faz uma defesa, espalma para o lado, como tem que ser feito. Agora,
Seu Alisson, hein, Bolis? Não dá, né? O zagueiro, do jeito que a bola viajou, não pode perder, né? Independente de quem tá cabeceando, se é o Elton, se é quem for. O Alisson não pode permitir e dar toda essa liberdade pro atacante do Cuiabá, que a qualquer momento vai botar na rede. O Ivan também não é... Uma hora vai ter que passar. Uma hora vai passar. Pelo amor de Deus, né? Placar de 1-0, o Cuiabá vence o jogo. E assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro, comandando o intervalo da Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Domina Anderson Conceição para o time do Cuiabá. Ele empurra aqui para a esquerda com o Elvis. Vem buscar o jogo, camisa 10 para organizar a equipe do Cuiabá. Tem a marcação, a distância de Bruno Rodrigues. O Moisés também encosta. Ele trabalha curtinho para Romário. Perto da risca do meio campo. Ele para, prende, olha, pensa, observa. Volta o jogo para Luiz Gustavo, que já meteu para Anderson Conceição. Domina o zagueiro com a perna esquerda por dentro para Elton. Elton tentou de letra. Tocou mal na bola. Chega o Luizão, apertou. Quem recupera é Luiz Oyama. Ele gira para lá, para cá e acaba recuando para o zagueiro Alisson. Na quarta zaga para o Macaca com 39 primeiro tempo. 1-0 o Cuiabá na frente, vai chegando a 32 pontos o Cuiabá na classificação da Bezona. Bola para Dauan, ele domina no primeiro terço do campo, gira para cima a marcação do Elvis, empurra para a Canhota. Quem domina é Lazaro e volta todo o time do Cuiabá para dificultar a investida ofensiva do Macaca. Com paciência, João Paulo prende, segura, volta o jogo para Dauan. Entre os zagueiros da Macaca, sai um pouquinho mais Luizão, cai aqui para a direita, fez o passe por dentro, encontra Moisés, parte com a bola dominada, soltou na ponta para Apodi. Apodi dominou, pé esquerdo, levantou, a bola não chega no Matheus Peixoto. Entra, afasta, tira de qualquer maneira a defesa do Cuiabá. A bola volta para Iago. Iago domina, dribla. Lazzaroni fez o passe por dentro. Chega Moisés na recuperação para o time do Macaca. Tentou enfiar no comando, erra o passe. A bola bateu no Iago, vem embora para o contra-ataque. O time do Cuiabá com liberdade, domina livre. Matheus Barbosa ajeitou, dominou, vai bater para o gol, pé direito. A bomba! Ivan! Um tapinha na bola, mas segundo o árbitro não bateu. Para mim bateu, pro atacante do time do Cuiabá também, mas pro árbitro não. E o Matheus Barbosa teve a chance na entrada da grande área, fuzilou pro gol. Para mim o Ivan desviou, mas a bola saiu, Antônio Lupi. É o Elvis, o camisa 10, mais uma vez é ele o responsável por puxar o contra-ataque. Carregou, viu que estava livre, sem marcação, mandou um chute. Eu tive a impressão que não tocou no Ivan. A bola passou por cima, tiro de meta já cobrado pelo goleiro da Macaca. Tem alguma coisa contra a minha pessoa? A gente tá voltando agora, depois de muito tempo. Nada disso? Não, porque quando a bola vai, ela sai reta. Então eu não vi o toque do Ivan, por isso... Foi um detalhe, eu vou levar... comigo que foi um detalhe técnico, né? Senti Nada uma contra a minha pessoa, né? aí, Não, viu? a gente Senti uma rusguinha aí. Não, a gente tá bem. Percebeu, né, CH? Percebi uma rusguinha aí. Olha, Carlos Henrique, Carlos Henrique. Tinha um treinador de goleiro que dizia assim, olha, Gleg... Olha a Macaca, bola enviada para Matheus Peixoto, saiu na cara do gol, dominou, protegeu, bateu pra fora! Bateu pra fora, Matheus Peixoto teve a grande chance para empatar e perdeu o Lupi. No lançamento do Bruno Rodrigues, o Matheus Peixoto entrou livre ali na marcação, mas acabou sendo bloqueado pelo João Carlos. Na hora da finalização pegou muito embaixo, mandou por cima. O camisa 9 da Macaca, que já marcou 5 gols na temporada. Com o goleirão caído, CH. Teve a oportunidade, perdeu o gol, Matheus Peixoto, Carlos Henrique. Muita força, né? Uma tremenda falta de qualidade no arremate. Era só dar um toquito. O João Carlos já estava no chão, arrebentado. Onde perde um gol que não pode perder. Foi um primeiro tempo onde a Ponte não teve o nível de concentração defensivamente que precisava. O Cuiabá é um time muito bem treinado, postado, um time que vai só na boa, joga o jogo. A impressão que eu tenho de alguns jogadores, eu vou falar de 2, que eles jogaram umas 3 partidas seguidas. Eu estou falando principalmente do Luiz Oyama. Ele está demonstrando para mim que está cansado com 40 minutos do primeiro tempo. O Marcelo vai ter que mexer nesse time. Desse jeito, da maneira que está, não tá bom. Não tá bom. Se a Ponte não mudar a postura para o segundo tempo, vai ter problema no segundo tempo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0 para o Cuiabá, mas a Ponte teve 2 oportunidades. Há pouco, a segunda com o Matheus Peixoto, a primeira com o João Paulo.
onde e quando o jogo estava 0-0 ainda. Tenta Macaca com Bruno Rodrigues, com Moisés, ele tenta pela esquerda, cometeu a falta. Falta marcada, o jogo está parado, tem falta. O time do Cuiabá para fazer a cobrança. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Você pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas e YouTube. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pelos 4 cantos do planeta. É o Brasileirão da Série B, a Persona nesta sexta-feira. Abrindo o feriadão prolongado, segunda-feira, feriado nacional, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 43,5 o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola, Destemo Silva, eu confirmo para você com toda a equipe de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas, da Bandeirantes Ribeirão Preto. Cuiabá, 1 gol marcado pelo Felipe Marques, 0 para Macaque do Pinheiro. 2 jogos encerrados na Série B. Figueirense 0, Chapecoense 0, Operário 1, Confiança também 1. Professor Milton, professor de handebol do Patrulheiros Campinas. E o Ednei da Vila Teixeira disse que a ponte vira. Bandeirantes. Torcedor confiante, o torcedor da Macaca, siga participando, interagindo conosco. Aqui vem Cuiabá, bola enfiada na área, na proteção do Alisson. A bola ficou para o goleiro Ivan. O árbitro Potiguar, como é o nome dele aí, ô Lupe? Pablo Pinheiro. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Seria parente do nosso? Não, acho que não, né? Potiguar não deve ter um grau de parentesco. Mas ele não é muito de conversa não, né, Lupe? Não é muito de conversa não, ele é de dar muitas broncas. Agora sobrou para o Matheus Peixoto, que reclamou de uma falta. O árbitro ficou bravo com o atacante da Macaca, que também está pendurado. Se receber cartão, fica fora do duelo contra o Náutico. Aqui Bruno Rodrigues meteu a canetinha para cima do marcador. Não vai seco não, meu filho, que você leva. Vem para a Macaca, Podina aponta para Bruno Rodrigues, levou para o fundo, pé direito, levantou no segundo, pau, a bola passou pelo Moisés. Ele corre atrás da bola, chegou o primeiro Iago, protegeu, não deixou a bola sair não, recolheu, dominou e partiu com ela. Ajeita, dominando o campo defensivo, espera a passagem no Rainer, tem a marcação do Dauan, parou, prendeu, olhou, pensou, recuou para Ednei. Ednei faz boa finta para cima do Matheus Peixoto, limpa o lance, está jogando para o time do Cuiabá. Mais 4. Diga aí, CH. 2 que eu deixaria no vestiário, Luiz Oyama e Moisés. Aqui bola enfiada para Felipe Marques, ajeitou, dominou, levou para o fundo, setor esquerdo, ele para, prende, olha, pensa, observa, encosta Romário, recuou para Elvis, que domina mal, aparece fazendo o corte, Bruno Rodrigues, se soltou para João Paulo meteu para Bruno Rodrigues na velocidade, dispara para Macaque, para a ponta direita, já escapou de Luiz Gustavo, encara a marcação do Anderson Conceição, ainda Bruno Rodrigues, aí exagerou, não levantou a cabeça, 2 passavam, 1 pelo meio, Matheus Peixoto, do outro lado Moisés, foi fominha, Bruno Rodrigues, na sequência do lance o Cuiabá tentava, mas o Alisson chegou bem na cobertura e recuou para o goleiro Ivan. Foi fominha agora, não foi não, Lupe? Ele até fez uma jogada individual interessante, né? Mas na hora da conclusão, que era para fazer o passe, ele tentou cavar uma falta que não existiu. O Bruno Rodrigues ficou caído, o Cuiabá conseguiu contra-ataque, mas também não logrou o êxito. Gregor Sorsim, finalzinho no primeiro tempo, segue 1-0 para o Cuiabá na Arena Pantanal. É um jogo ruim da Ponte, né? Não conseguiu evoluir. Veio numa estratégia de marcação e foi surpreendida num contra-ataque. Agora, a Ponte tem que mexer. E outra coisa, né, Boles, um detalhe. O Camilo não pode... o Camilo tá no banco. Se tá no banco, tem condição. Pelo menos 45 minutos. Então tem que botar para jogar. O Camilo tem que jogar nesse time. A gente percebe aí o meio de campo. O João Paulo tenta algumas jogadas. Muito bem marcado. O Cuiabá fecha e tem muita gente ali no setor do João Paulo. E aí fica difícil para um jogador só. Então povoa um pouco mais o meio de campo, né? Pode tirar um atacante, colocar o Camilo ou até mesmo o Oyama. O Marcelo vai ter que mexer no esquema. Porque até agora a estratégia de jogo dele não deu certo. Vamos até 49 minutos, finalzinho do primeiro tempo. Já Edu Pinheiro com o Futebol Bandeirantes comandando o intervalo em AM 1170 da Bandeirantes Campinas, em AM 1270 da Bandeirantes Ribeirão Preto. Aqui na Bandeirantes, sem interrupção, por conta da Voz do Brasil. Agora são 19 horas mais 17 minutos. A Voz do Brasil será veiculada logo mais às 21 horas. E aqui o Dauan fez a falta. Na verdade, não. Houve a falta em cima do João Paulo, né? É uma gracinha esse árbitro, hein? Ele gesticula demais, né, CH? Uma gracinha. Assim como os 2 mascotes já relatados
do Cuiabá pelo Antônio Lupe. Foi por reclamação, né, Lupe? Isso, reclamou bastante o Dauan na falta em cima do camisa 10 do João Paulo. E os dois mascotes, o Dourado e o Douradinho, eles cansaram, né? Até porque 39 graus, ficar pulando o jogo inteiro é complicado. Imagine depois para reabastecer, né? Aqui vem para João Paulo, pé direito, levantou no segundo pau para Luizão. Foi forte demais. Não conseguiu alcançar o zagueirão da Macaca, a bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o João Carlos fazer a cobrança. A melhor pizza de Campinas, rodízio no Ponto 1 Restaurante, mais de 40 sabores, tem salgadas, vegetarianas, doces com muito recheio, massa crocantíssima. Boa Aventura do Amaral 788, o telefone é o 3234-4390. 49 no minuto final, vamos vamos a 49, estamos com 48, já estamos no minuto final, pois não? Não, é só para dizer, o Lupe falou que os mascotes estão menos cansados que os jogadores, dentro daquela capa. Meu deve Deus. estar um calor ali dentro, meu amigo. No mínimo ali uns 5 quilos os caras já E perderam. os caras estão ali pulando e gesticulando, não tá fácil não, viu? Saída errada da Macaca com o Alisson, já recupera o time do Cuiabá, vem embora no campo ofensivo Rainer, segundo terço do campo para Felipe Marques, ajeitou, recolheu, dominou para Elvis organiza o time do Cuiabá para Rainer, faz boa finta para cima do marcador que é Bruno Rodrigues, tenta evoluir por campo ofensivo, ele para, prende, olha, pensa, observa, volta o jogo para Ednei por dentro para Luiz Gustavo, de novo para Ednei, vai terminar o primeiro tempo na Arena Pantanal, que recebeu 4 jogos da Copa do Mundo de 2014, apita o árbitro, termina o primeiro tempo, placar de 1 para o Cuiabá, gol de Felipe Marques, 0 para Macaca, a bola parou de rolar na capital do Mato Grosso, meu caro Edu Pinheiro. Grande Boris, que Lupe aqui, narração, porque é o seguinte, viu, Lupe, quando começou estava com 41 graus, agora Isso. parece que está com 39. 39 graus lá na Arena Pantanal, mesmo assim, né, Edu, muito quente a temperatura no local da partida. A gente está aguardando os jogadores, provavelmente o Felipe Marques vai falar pelo lado do Cuiabá e o Ivan, que fez pelo menos uma defesa e na outra tive a sensação que ele não relou na bola. O Boles na narração acabou citando que sim, mas quem vai falar é o João Paulo, camisa 10, analisa esse primeiro tempo da Macaca, que por enquanto vai perdendo 1-0 para a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. Na verdade, a gente começou até bem, né? Mas a gente tem que caprichar mais um pouco no passe, na última bola, para poder concluir com mais qualidade. E temos que acertar umas coisas, porque não tá legal. Vamos conversar com o Marcelo agora para acertar e conseguir um empate e, consequentemente, conseguir a vitória. Obrigado, acertar algumas situações, então, no vestiário ali entre os jogadores e também o técnico Marcelo Oliveira, que hoje faz a sua estreia no comando técnico da Ponte Preta. Edu. Que fim deu o Osman? Sumiu, nem no banco, não Derber não estava no banco. Osman está machucado, está no departamento médico. Deixa eu ver, no banco tem Igor Vinhas, Yuri, tem Bruno Reis, Danley, Zanocelo, Camilo, Guilherme Pato, João Veras e Luan Dias. Perfeito. Bom descanso, viu, Lupe? Até já no segundo tempo, Edu. Vamos dar uma dividida aqui, 1-0 Cuiabá. O João Paulo que deu uma entrevista e perdeu um gol aos 14, tem uma bela limpada na hora de finalizar. A bola raspou, 1-0, belo gol do Felipe Marques. Parece jogada de futsal, né? Quando ele tacou calcanhar e tudo, recebeu livre, só tocou o ICH. Por favor, comente. Faltou atenção para a Ponte no primeiro tempo. Esses erros defensivos não podem acontecer. Se erra contra um time da qualidade do Cuiabá, você toma gol, não tem jeito. A recomposição foi ridícula. Ridícula do Lazzaroni, que ficou parado lá. O Luiz Oyama não recompôs. E no contra-ataque, jogando fora de casa, a Ponte toma seu primeiro gol. Não poderia ter acontecido. O time sentiu o gol. Agora, no finalzinho, parece que retomou. Mas a verdade é que o meio-campo falta rotação. Está muito lento. Ela fica centralizada, a saída de bola da Ponte, nos pés do Dauan. E o Cuiabá já percebeu isso. Porque falta rotação a Oyama. Falta preparo físico. Falta força de explosão. Uma marcação baixa como essa, se você não mexeu os jogadores de maneira rápida, Bruno Rodrigues não apareceu para o jogo. João Paulo pegou pouco na bola. Então, sem a bola também está faltando um pouco mais de dedicação para os jogadores da Ponte, que sabiam que ia enfrentar uma... Esse time é um dos menos vazados do campeonato. Marca pra caramba. Então, a única maneira que você tem de furar esse bloqueio é tendo uma rotação acima dos 1.500 RPM. Não adianta ficar só na marcha lenta, na primeira marcha, na segunda. Ou a Ponte acelera, ou ela não vai fazer gol nem amanhã. Pode jogar até amanhã cedo que ela não vai entrar. Olha, e foi possível, hein? E aconteceu. Foram duas chances de ouro.
uma nos pés do João Paulo, e aí eu não considero gol perdido, porque ele fez uma jogada maravilhosa. Ele sentou o Romário, bateu o cruzado e a bola por um capricho saiu. Agora o gol que o Peixoto perdeu não pode perder. Ele tomou a frente do zagueiro, fez o mais difícil. Girou o corpo, preparou a perna do chute, aí chutou a bola para fora do estádio. Ali era jeito, não tinha que estar colocando aquela baita força que ele colocou. Grossura do centroavante da Ponte. Perdeu o gol e perdeu o gol de verdade. O que eu faria para o segundo tempo? Eu tenho Moisés não participou do jogo e o Luiz Oyama está em outra rotação. Parece que ele está fazendo um processo de aquecimento. O jogo começou faz 45 minutos. Ou a Ponte põe ali um jogador de mais rotatividade para aumentar essa troca de bola e coloca um cara mais aceso que o Moisés, que é um cara que se esforça, mas ele não está tendo inteligência para ter leitura de jogo, como ele sai da marcação. E o cara é o Camilo. O Camilo tem que jogar, eu concordo com o Gleger. Um cara desse cabedal não pode ficar fora do banco, fora do time titular. Ele aguenta 45, bota o cara para jogar. E a Ponte muito sobrecarregado, João Paulo pegou pouco na bola, o meio de campo não tem influência, a Ponte não conseguiu jogar. Precisa de um cara para pensar o jogo, e o cara é o Camilo para mim. A Ponte vai jogando com o Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazzaroni. Dauan, Luiz Oyama, que o Neto Moura está suspenso, e João Paulo, Moisés, Matheus Peixoto e o Bruno Rodrigues. Repetido banco, Igor Vinhas, goleiro. Tem o Yuri, tem o menino Léo, Bruno Reis, Darley, Vinícius Anocelo, Camilo, Guilherme Pato, João Veras e o Luan Dias. Daqui a pouco, em nome de Café Moraes, os principais lances desse Cuiabá 1.0. Lembrando que acabou aqui Figueirense 0, Chapecoense 0, Operário 1, Confiança também 1. E a bola rola daqui a pouquinho para América Mineiro e Náutico, é a Série B, 19-24. Aí o Zorzinho vai daqui a pouco também, Greg, o Zorzinho comentando. Até já. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Olha, meus amigos, 14 minutos, o João Paulo, boa jogada, passou por 2, rapaz, deixou Romário no chão e na hora de finalizar o que aconteceu em Bole. Macaca vem pro campo de ataque, bola pra Bruno Rodrigues, dominou pra João Paulo, limpou, fintou, pé direito, outra finta, pintou, golaço, ele bate cruzado, pra fora! Pra fora, a bola passa à direita, quase um golaço de João Paulo, por muito pouco. Limpou 2 e ficou sem muito espaço na hora de finalizar, chute cruzado, é isso aí, Boris, raspou. E o gol do Cuiabá, um belo gol, parece jogada de futsal, hein? Deu uma de alguém deu de calcanhar, o Felipe Marques, foi o seguinte, a Ponte descia, o lateral esquerdo, o Lazzaroni, ele fez um cruzamento, aí a zaga corta.
A partir do momento que cortou, nasceu um imenso contra-ataque e o gol do Cuiabá, Bolis. E agora parte perigosamente o time do Cuiabá para o campo ofensivo com o Elvis. Ele domina de vermelha meia direita. Passou Rainer pela direita, tocou para ele, linha lateral da grande área. Parou, devolveu para Elvis de calcanhar, pintou, golaço! Do Cuiabá! Gol! Felipe Marques do Cuiabá! Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. A Macaca teve a chance, perdeu a oportunidade no contra-ataque rápido do time do Cuiabá. De novo, lance trabalhado, Rainer na área para Elvis, de calcanhar, ele viu a chegada do Felipe Marques e ao tocar de calcanhar, matou o goleiro Ivan. Felipe Marques praticamente... Sim, nesse momento 39 graus em Cuiabá. Vamos lá, 1-0 Cuiabá. Tem que ter do Ivan, né? Tinha que ter uma do Ivan, 36 minutos. Olha, Romário faz o cruzamento, se não me engano. Jogou no Guarani, Romário. Uma cabeçada, vai, Ivan! 1 pro Cuiabá, 0 pro Macaca, vem Cuiabá. O desvio de cabeça do Elton. Espalma, Ivan. Voltou pra Iago, levantou pra boca do gol. Passa por todo mundo. O primeiro milagre de Ivan no jogo. O cruzamento do Romário pela esquerda. Encontrou livre. Elton, ele conseguiu se antecipar ao Então, rapaz, isso foi a 36 e a 41. Outra chance da Ponte. Matheus Peixoto, como disse o CH, ele fez o mais difícil. Ele conseguiu sair da marcação, se não me engano foi o Bruno Rodrigues, um belo lançamento de longe. Matheus Marques ganha do zagueiro, mas na hora de finalizar, o senhor Leandro Bolis. Olha, Macaca, bola enfiada para Matheus Peixoto, saiu na cara do gol, dominou, protegeu, bateu pra fora! Bateu pra fora, Matheus Peixoto teve a grande chance pra empatar e perdeu. É isso aí, moço de Piracicaba, narra pra Chuchu, intervalo, Cuiabá 1, Ponte 0. Os principais lances em nome de Café Moraes. Esse Café Moraes é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Fala, Zorzinho, 1-0 Cuiabá. Edu, a Ponte realmente não fez um bom primeiro tempo. Começou muito com a linha muito baixa, Cuiabá ganhando o campo, né, com um maior posse de bola, envolvendo o time da Ponte. E assim, Edu, às vezes a estratégia do treinador, né, vale muito isso. Não dá também aqui pra gente ficar botando a culpa no Marcelo. Ele mantém a mesma plataforma tática, né, ele mantém aí as mesmas peças, poucas mudanças. Aliás, nós fomos a favor, né, da escalação do Marcelo Oliveira. Só que eu espero uma Ponte diferente agora para o segundo tempo, um pouco mais agressiva. Você vê o Apodi sempre dando alternativas pelo lado direito, Lazzaroni muito preso, né? Precisa soltar um pouco mais. O Lazzaroni é um jogador de qualidade. Foi, se eu não me engano, apenas uma vez lá, inclusive, aí fez o cruzamento, houve o corte, o contra-ataque, tomou o gol nas costas. É difícil, né? Aí o cara fala, pô, a primeira vez que eu vou pro ataque, tomo um contra-ataque nas minhas costas e sai o gol. Mas isso daí não foi porque o Lazzaroni estava lá. Essa é a função do Lazzaroni. O problema é a recomposição de meio de campo. Com o seu Dauan, com o seu Oyama. O Dauan, pelo menos tenta, né? A gente percebe o Dauan sempre, na maioria dos lances, ele está ali tentando, ajudando, marcando, correndo. Mas o Oyama, perdidaço no aspecto de recomposição. Ele não consegue. A hora que o Cuiabá rouba a bola, ele não tem percepção para se reposicionar, ele não tem recomposição rápida, e a hora que ele pega na bola, Edu, as coisas não acontecem, o time da Ponte não flui. E aí você tem um jogador, e a Ponte, olha, em alguns momentos do primeiro tempo, jogava com 2 linhas de 4, Oyama, Dauan na segunda linha, e Bruno Rodrigues de um lado, Moisés do outro. E à frente ficava o João Paulo, ali mais perto do Matheus Peixoto, para a hora que a bola chegar ele tentar armar com as passagens dos homens de lado. Mas nem isso nós vimos no time da Ponte, porque o João Paulo muito longe e o Oyama errando demais, a bola não chega com qualidade na frente. Por isso que a Ponte está tendo dificuldade. Na primeira vez que a Ponte consegue chegar, né,
ter aquela jogada individual do João Paulo, e aí depois naquele lance, que foi uma bola viajada, que o Matheus Peixoto sai ali no costado da zaga, mas infelizmente não tem aí, né, a categoria do craque de só dar aquela cavadinha, botar por cima do goleiro e fazer o gol. Tentou dar um chutão lá, a bola acabou saindo, e saindo muito, né? Deve ter jogado a bola fora do estádio. Mas olha, Edu, a Ponte tem que voltar aí com algumas mudanças de atitude, mudanças de posicionamento, e eu mudaria também algumas peças. Eu acho que o Camilo tem que jogar. O Camilo tem que ser titular nesse time da Ponte. Pela qualidade, por tudo que ele representa, né? Pode ter certeza, o Camilo em campo, do jeito que o Chamusca vai botar 2 jogadores, um para marcar e outro na sobra. Porque sabe que é um jogador de qualidade. Porque sabe que o Camilo, se jogar ao lado do João Paulo, o Cuiabá vai ter problemas. Então a Ponte precisa mudar primeiro de tudo, atitude. E segundo, algumas peças que não vêm bem no primeiro tempo. E não adianta você ficar insistindo com o que não aconteceu. Você precisa mudar para tentar surpreender. E vai começar o segundo tempo. Leandro Bolis. Muito obrigado, Gleger Zorzinho, ao lado de Carlos Henrique, o Bate Pesada, dupla de comentaristas da Bandeirantes Campinas. Você conosco, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Tudo pronto na Arena Pantanal, a bola vai rolar para o segundo tempo. Saída com o time da casa, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Vamos juntos pelo Facebook, pelo YouTube. Você, está me vendo aqui, no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes e Campinas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Ataca nesta etapa final a macaca para a esquerda do seu rádio. Se estivéssemos em Moisés Lucarelli, seria pro gol do portão de entrada do Majestoso. Vem embora Romário pro time do Cuiabá, empurra para o Elton, atabra com Romário. Linha de fundo, cruzou para a boca do gol, sai bem, tranquilo do gol, Ivan. Já faz a reposição, rata por dentro com Bruno Rodrigues. Solta o jogo atrás com Bruno Reis. A Ponte vem com alteração, hein? É isso, Lupi? Isso, Bruno Reis está em campo. Eu já confirmo já quem deixou. Olha, eu tenho uma leve impressão que foi o Luiz Oyama. Isso, foi o Oyama. Oyama não está no campo, então saiu Luiz Oyama com a 17, o Bruno Reis com a 8. Tá no jogo. Bruno Reis em campo para o time da macaca. Foi embora, portanto, Luiz Oyama. Bola para o Matheus Peixoto. Tentava o passe por dentro. Aperta na marcação. Ednei recupera a rouba para o time do Cuiabá. Matheus Peixoto não desiste. Bola atrás para Luiz Gustavo. Mais atrás ainda para Anderson Conceição, que recua para João Carlos. Esse não quer saber de toquinho, não. Dá um bicudão lá na frente. Bruno Reis divide. Briga também Guilherme Lazzaroni. Tentou tirar. Bateu no próprio jogador do Cuiabá. Voltou para Rainer. Recolheu. Dominou. Passadas largas. Tentou a finta. Caiu na disputa com o Alisson, não houve nada. Não houve nada, o árbitro mandou o jogo seguir, hein, Lupi? Ficou reclamando o Rainer, jogador da equipe do Cuiabá, e na verdade não foi nada. Tentou uma caneta, não conseguiu, se jogou. O árbitro levou uma bronca, deu uma bronca, na verdade, no jogador do Cuiabá. Atende o interfone aí, tá tocando, Lupi. Vem embora, macaca, João Paulo subiu a bandeira, impedimento marcado, jogo paralisado. Deve ser a pizza do Ponto 10 Restaurante. Conosco no futebol da Bandeirantes. Ih, rapaz, não sei não, hein? No mínimo mesmo a linha, e não foi um lance tão difícil assim, hein, Lupe? Foi na cara dele. O assistente 2, o Francisco de Assis, o da hora. A bola acabou sendo levantada ali para o João Paulo. Ele viu a posição de impedimento, mas na minha opinião, mesma linha, Bolis. Estamos agora com 2 minutos, mais 29, 30, 31, 32 segundos. Início do segundo tempo com 1-0 para o Cuiabá. Agora ele marcou a falta do Alisson para cima do atacante Elton. O Elton é malandro, é um cara experiente, deixa o corpo. O Alisson chegou atropelando, o Luizão protestou, mas o árbitro do Rio Grande do Norte, Pablo Pinheiro, marcou a falta do Alisson. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Falta para o Cuiabá, vem bola na área da macaca, uma fila de jogadores na entrada da grande área. Vem para a bola Elvis, pé direito, levantou, jogou lá dentro, não tirou o Luizão, a bola falta, rebote para Rainer. Levou no braço o juizão, ele não viu. A bola falta, rebote para Elvis de novo, Elvis para Luiz Gustavo. Pé direito, Elvis, levantou no segundo pau para Ednei, jogou para o meio da área. Afasta, tira de qualquer maneira, Dauan, completa Bruno Rodrigues, tentava Podi, perdeu a bola para Luiz Gustavo. Recolheu, dominou, entrada na grande área, chega no carrinho Bruno Reis, recupera
Reis sai jogando para Macaca. Ele solta o jogo para Alisson. Alisson na fogueira, tirou de qualquer maneira, mas deu certo. A bola chega em João Paulo, coloca no chão, bota a velocidade, vem trazendo a Macaca para o campo ofensivo. Domina Bruno Reis pela canhota, cercado, marcado pelo Iago. Iago que auxilia o Rainer quando a ponte ataca pela esquerda. Lazzaroni de primeira tentava, João Paulo, a bola bateu no Rainer. Entre quarta, tira lá atrás do zagueiro, a bola voltou para Bruno Reis. Bruno Reis pelo meio para Bruno Rodrigues, para João Paulo, para Bruno Rodrigues, de calcanhar para João Paulo. Um balão para Matheus Peixoto na área, subiu a bandeira. Impedimento marcado, jogo paralisado, Lupi. E mais uma vez foi o Francisco de Assis da hora, árbitro assistente do Rio Grande do Norte. Esse cara é bacana, hein? Ele tá Ou com 100%. ele é da hora? Ele é da hora e acredito que com 100% de erro, porque mais uma vez ali, mesma linha, tive a impressão do Matheus Peixoto, que tentou a finalização, mas não conseguiu. Esse cara é incompetente. E dos grandes ainda. Quer dizer então que ele não é da hora, não é isso, CH? Sabe que o Lupe lá em Ribeirão Preto, né, na sua infância, tinha essa gíria, né? O cara era bacana, o cara fazia uma coisa bacana. Antigo, hein? Trazia lá, da hora. Pô, você é da hora. Não era isso, Lupe? Ele teve 2 lances para marcar impedimento, não houve impedimento, ele prejudicou 2 vezes a ponte só no segundo tempo. Aqui recupera a Macaca, morte a saída, recupera com Bruno Reis, soltou para Matheus Peixoto, pé esquerdo, na esquerda com... Matheus, pra quem, meu filho? Pra quem, meu filho? Errou o passe numa boa oportunidade. Quer dizer, Bruno Reis vai lá, luta, briga, recupera a bola e o Matheus Peixoto devolve de graça para o time do Cuiabá, que parte com ela com o Iago, bico na grande área, trouxe para a perna esquerda para bater pro gol, empurrou na entrada da grande área para Elvis, Elvis para Elton, linha lateral da grande área, setor esquerdo, Elton na ponta para Romário, levou pro fundo, definitivamente marcado pelo Moisés, ele balança o corpo, gira para lá, para cá, então o bote, Moisés tentou tirar, não tira, Romário atrás para Elvis, Elvis recolheu, dominou para Ednei, vem pro campo de ataque o time do Cuiabá, vence o jogo por 1-0. Iago escapou para Rainer, pé direito, vai bater pro gol, foi calçado, parou no lance pedindo falta, o árbitro não deu e ele deu sim, falta do Rainer. Falta do Rainer, a favor então, a falta para Macaca, né, Lupi? Falta para Ponte Preta, eu sinceramente não entendi, agora pintou um cartão amarelo por reclamação pro 5, pro Luiz Gustavo, porque reclamou ali de uma falta em cima do Rainer. Eu não vi. No primeiro lance eu também não, mas no segundo, para mim foi uma falta clara a favor do Cuiabá, né? Tá perdidão o seu Pablo, hein? Perdidaço no jogo. Melhor para Macaca, que já saiu ou tenta sair para o campo ofensivo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Só confirmando, Bola, 5, Luiz Gustavo amarelo. 19h40 no horário oficial de Brasília. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes em AM 1170 para Campinas, para toda a região. Em AM 1270 em Ribeirão Preto. Manda um abraço para a rapaziada lá de Ribeirão. Você conhece como ninguém, Antônio Lupi. Mandar um abraço pra galera lá de casa. Maria Tereza, Antônio Fernando, Maria Mônica, todo o pessoal lá curtindo a Rádio Bandeirantes 1270, o prefixo da Band Ribeirão. E para não dizer que eu estou mentindo, fale aí rapidinho, 5 bairros do Ribeirão. Ipiranga, Campos Elísio, Parque Bandeirante, Jardim Paulista e Jardim Paulistano. Esse é Antônio Lupe, sabe muito. Vem para Matheus Peixoto, no comando no pivô para João Paulo, deixou para Bruno Rodrigues. Linha lateral da grande área, vem Macaca, prepara o cruzamento. Segundo pau para Moisés na área, ele acabou empurrando o Romário, o árbitro não viu. Melhor para Macaca, bola para Moisés, ajeitou, dominou, atrás para Podi, pé direito, levanta mal. Ninguém, muito mal, diretamente para fora, pela linha de fundo, é só tiro de meta. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo. 7 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro Série B, a Pezona é a 15ª rodada, finalzinho do primeiro turno. Arena Pantanal nesta sexta-feira, 9 de outubro, eu confirmo. 1 pro Cuiabá, gol de Felipe Marques no primeiro tempo, 0 para Macaca do Pinheiro. Ainda a Série B, em primeiro tempo de América Mineiro 0, Náutico 0. Tony matando meu pole position, olha, tá otimista, diz que a Ponte vira 3-1. O Joca da Vila Nogueira, Vanderlei Vila Santana, o Carlos Matozinho e olha, Rubens Venditti, agora morando em Bauru, curtindo a Band. Muito obrigado. Bandeirantes Campinas anunciando para amanhã 4h30, 16h30 no Brinco. A bola rola, sequência da 15ª rodada da Série B. Tem Guarani, CRB, tem Carlos Batista e aqui tem a Podi que erra o passe. Pega esse passinho aí, Moisés. Passe errado, a bola saiu. É lateral de graça para o time do Cuiabá.
Como começa o segundo tempo, a Macaca, a postura da Macaca com a alteração. Bruno Reis em campo, diz aí, Kleger Sorzing. Gostando da postura da Ponte, voltou com uma postura diferente, a linha um pouco mais alta, né? O Bruno Reis consciente, né? O que tem que ser feito um volante ali jogando ao lado do Dauan, saindo, dando alternativas, passes corretos. Vai lá, Boles, olha a Ponte João aí. Paulo, meio esquerda para Bruno Rodrigues, meteu para Lazzaroni, pé esquerdo na bola, levantou para Matheus Peixoto, ele sobe, mas não alcança, afasta, tira por trás Anderson Conceição, afasta o perigo da boca do gol, dá mais ponte, bola para Bruno Reis, acaba recuando para Alisson foi pressionado e volta o jogo para o goleiro Ivan Quaresma, Kleger Sorzing. Isso aí, então, Boles, a Ponte volta numa alternativa. Você não tinha terminado ainda o seu raciocínio. É porque tem um botãozinho aqui no microfone sem fio aqui que acabou dando uma complicada, mas tudo bem. Mas eu gosto, o Bruno Reis entrou bem no jogo. Dá um pouco mais de alternativas para a Ponte na saída, alimenta os homens de frente com qualidade. É isso que a Ponte estava precisando no primeiro tempo. Mas eu estou na dúvida aqui, né? Por que será que o Camilo não entra nesse time? Será o aspecto físico? Por que ele está no banco então? Aliás, é a terceira partida, o Lupe me corrige se eu estiver errado, que ele já está aí, no jogo do Juventude ele entrou um pedaço ali do segundo tempo. No derby ele estava no banco, não entrou, e hoje, seria uma ótima ter o Camilo nesse meio de campo, né? Ainda mais com o Bruno Reis entrando bem na partida. Então eu teria entrado com o Camilo, se não está pronto para jogar 45, daqui a pouquinho eu coloco ele nesse meio de campo aí, que a Ponte vai evoluir ainda mais. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Na direita, Rainer tentou cruzamento fechadinho, assustou Ivan, mas a bola passou direto para fora, é só tiro de meta para Macaca bater. Pintou! Opa, pintou. Pinta na Saci. É isso aí, meu caro Edu Pinheiro, pintou bonde. Faltou o script de, o gol do América no Independência, primeiro tempo, sempre ele, Felipe Azevedo, América 1, Náutico 0 e o América ultrapassa a Ponte. A América nesse momento é terceiro, tá indo para 36, a Ponte congela nos 24, é a quarta colocada Macaca nesse momento, Boles. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, o Cuiabá vence o jogo, Matheus Peixoto pressiona, João Quartos, abre pela direita, para a direita, um bico na bola, tira de qualquer maneira, vai brigar o Elton, ele e Luizão, uma bola perigosa, bola quicou, Luizão tiro de cabeça, rebote para Felipe Marques, dominou, limpou, fintou, chega bem Alisson, estica o pé direito e salva a Macaca, solta o jogo para Bruno Reis, aí forçou o lançamento, errou, nem o Marcelo Oliveira, à beira do gramado, aprovou a tentativa do Bruno Reis, a bola ficou de graça para o time do Cuiabá, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 11 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro Série B, Avesso na 15ª rodada, Arena Pantanal em Cuiabá. Cuiabá tem 1, o líder Cuiabá 0 para Macaca Edu. Eliminatórias, hoje 21h30, Neoquímica Arena tem Brasil e Bolívia. Olha que timaço aqui, um charutinho passando aqui, pessoal da Rua Moscou te ouvindo. O Zóio, Ademir Facão, Niel, Cidinha, Amélia, o Vesgão, Davi, o Fora de Esquadro, Romarinho, Paulão e Serjão. Tudo te ouvindo, Boles. Valeu, rapaziada, com os apelidos exóticos. Fora de Esquadro. Mas estão lá firme e fortes acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Assim como também o Bruno Alves, o Bruninho, hein? Tá sempre ligado, acompanhando, torcendo pra Macaca. Recupera a posse de bola o time do Cuiabá com Felipe Marques. Vem a bomba no canto, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Cuiabá! Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. Felipe Marques tem a 11 estampada na camisa. João Paulo perde a bola no meio campo. Bola enfiada para Felipe Marques pela meia esquerda com liberdade total. Ele ajeita, domina, parte para cima na marcação do Luizão e bate firme e forte no cantinho de Ivan. Se estica todo o goleirão da Macaca, mas não consegue evitar o segundo gol do Cuiabá. O segundo gol de Felipe Marques.
12 minutos, segundo tempo tá registrado. Felipe Marques amplia, Cuiabá 2-0 para Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da liberdade que o Felipe Marques teve de dominar a bola e escolher a melhor posição e o canto para arriscar o chute. Perna direita, chute forte no canto direito do Ivan, que pulou, mas não conseguiu defender. Felipe Marques marca o 4º gol dele na temporada, o 2º dele no jogo. Tá no placar da Arena Pantanal, Cuiabá 2, Ponte Preta 0. Kleger Zorzinho, a Ponte sofre o 2º gol. Lance, você que é o nosso especialista, daria pro Ivan defender ou foi realmente um chute de muita felicidade do atacante do Cuiabá? Claro que foi um belo chute, mas pela categoria do Ivan, ao meu ver, estava mal posicionado. Ele consegue chegar nessa bola se está bem posicionado, se está bem colocado. O problema, Boles, é que a Ponte perde, né, numa saída de bola, acaba perdendo a bola. E aí o Felipe Marques, naquele corte, eu acho que ele tirou aí o Ivan, tentou, não sei se visualizar a bola ou visualizar a batida, acabou abrindo demais o canto direito, acertou um belo chute. Mas pela categoria de Ivan e pela qualidade, pela envergadura, seria uma bola defensável. Perde a bola de novo, João Paulo para Macaca no meio campo, parte Elvis, botou na frente, tem o Alisson na marcação, recolheu, dominou, espera a passagem do Rainer, chegou, trombou, Bruno Reis faz a falta e deve receber cartão amarelo. Não vai receber não, quem quase perdeu o calção ali foi o 10 do Cuiabá, o Elvis, hein, Lupi? A falta foi do Bruno Reis, camisa 8, que entrou no intervalo, chegou ali por trás, o Elvis é experiente, carregou a bola, usou o corpo e sofreu a falta, o camisa 10 da equipe do Cuiabá. E complica para Macaca, CH, o Cuiabá amplia 2-0 na Arena Pantanal. Você vai pro vestiário, tenta arrumar o time, tira o pior jogador do primeiro tempo, traz um jogador de mais fôlego, né, de marcação. Não tem assim um toque de bola apurado, aí você toma um gol com uma falha imperdoável do João Paulo, né? Olha o time do Cuiabá, cruzamento para a boca do gol, pintou mais um, livre! Anderson Conceição mete para fora! Quase, por muito pouco, o Cuiabá não amplia, ele estava sozinho, hein, Lupi? Sozinho, dentro da pequena área, na falta cobrada pelo Elvis. Ele acabou cabeceando ali sem direção, para sorte do Ivan e também da Ponte Preta. E levou a pior, o Anderson Conceição desabou no gramado. Não sei não, acho que não vai ter condições de jogo, Boles. Você dizia CH 2-0 na frente o Cuiabá. Evidentemente que não é por causa de um jogador, né? A desatenção foi completa, né, na bola perdida. Eu fiquei também com a impressão que dava para pegar um lance defensável em relação ao Ivan, mas eu quero dizer que o João Paulo faz uma péssima partida também, né? Aliás, depois que ele recebeu a proposta do Goiás, recebeu o aumento, ele não jogou mais nada no time da Ponte. Eu o respeito muito, acho que é um dos principais jogadores, mas ele está muito mal, mas mal com força, não é? E a Ponte, depois desse gol, não é? Eu falava da volta para o segundo tempo, isso é uma ducha de água fria. Agora você tem que ter uma concentração, um nervo no lugar acima da média. É um segundo gol que complica demais a vida da Ponte no jogo. 2-0, Cuiabá vence, quebrou o trinco, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Tenta o time do Cuiabá, o árbitro marca a falta para cima do Iago, cometida pelo Lazzaroni. Ameaça a cobrar, mas não cobra o Matheus Barbosa, gasta o tempo, o time do Cuiabá vence por 2-0. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 17 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, em Valor deste eu confirmo para você, brasileiro da Série B, 15ª rodada, você ligado, conectado, acompanhando. 2 para o Cuiabá, 2 gols de Felipe Marques, Cuiabá líder da Série B, 0 para Macaca, Edu. A Ponte nesse momento, 4ª colocada, congela nos 24 pontos. O América, primeiro tempo em BH, vai vencendo a América 1, Náutico 0, gol do Felipe Azevedo. Um abraço aqui para o Marcel Grota, a Ponte tem que chutar, o goleiro é João Carlos, lembra dele, chuta a Ponte. E também o Fora de Esquadro mandou aquele abraço para você. Bandeirantes.
Valeu, fora de esquadro. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E aqui o Apodi arranca um escanteio para Macaca no momento em que o Cuiabá mexe. Afinal de contas, o Anderson Conceição não volta mais, né, Lupi? Machucado, lesão na parte posterior da coxa. Camisa 4, Anderson Conceição tá fora. 15, Everton Senna, também zagueiro, tá no jogo. E tem um outro jogador do time do Cuiabá caído dentro da grande área do Cuiabá. O jogo está parado. Pois não, Gleger? Rapidinho, só para dizer, já pensou você narrando um gol do fora de esquadro ou não? Seria, no mínimo, exótico, não tenha dúvida alguma. O jogo está parado, me parece ser o Felipe Marques, autor dos 2 gols. Coloca a mão ali na coxa esquerda. Devendo estar flagrando daqui a pouco ele fez esse movimento. Me parece que a contusão do Anderson Conceição, o motivo da saída foi exatamente essa. Uma situação muscular. E agora é a vez do Felipe Marques. E o técnico Marcelo Chamusca tem vários problemas por conta de lesão. Felipe Ferreira, Rafael Gava e Jean Patrick, que já passou pela ponte, hoje não está à disposição, também por conta de uma lesão muscular. Me recordo uma vez que o Jean Patrick, quando a ponte disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, fez um gol. Posso estar enganado? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, isso 2017, mesmo. isso. Foi ele mesmo, Moisés Lucarelli, gol do portão de entrada. Esse jogo foi em uma noite, não me recordo, foi segunda, algo do tipo. Mas a ponte venceu por 1-0. E o gol foi marcado exatamente pelo Jean Patrick. Entrou 19, não deu mais pro artilheiro do jogo, Antônio Lupi. O Felipe Marques, com 2 gols, está indo embora com a 11, o 19, o Maxwell. Maxwell com a 19, tá no jogo e vai ter mais uma. O 9, o Elton, também está indo embora. Elton com a 9 tá fora no Cuiabá. E o 18, Genison. Genison com a 18, tá no jogo também, atacante. Mexe 2 vezes o Marcelo Chamusca. Genison, que disputou a Série B do ano passado pelo Paraná Clube, está em campo no time do Cuiabá. Tem escanteio, a Macaca busca um gol para voltar pro jogo. Lazzaroni pé esquerdo na bola, fechadinho, lá dentro, tira o goleiro. Voltou Bruno Rodrigues, colocou no cantinho, travado, voltou, a sobra, o tiro pro gol. Incrível, tira em cima da linha, o zagueiro insiste, a Macaca, bombardeio, mas a bola sai e não entra. Incrível as oportunidades que a Macaca teve para marcar o gol, Lupi. Primeiro com o Bruno Reis, que acabou chutando, depois o Luizão no carrinho e na última o Matheus Peixoto, que acabou sendo bloqueado. Uma verdadeira blitz do ataque da Macaca, que tem escanteio. E a finalização do Luizão já sem goleiro. Quem tirou foi o Romário, de novo fechadinho na área. João Carlos dá um soco, tira. Voltou para Bruno Rodrigues, entrada na grande área. Rasga, tira de qualquer maneira. Everton Senna. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. E um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final. .com.br. Placar de 2-0, Cuiabá vence o jogo. CH, Ponte por muito pouco, não diminuiu o placar. Tem que seguir desta forma em cima do Cuiabá, não tem outra alternativa, bate pesado. Seria muito bom, né, nesse momento com 20 minutos. Um gol agora traria o jogo, a Ponte de volta para o jogo, né? Tomar o gol com 13 minutos do segundo tempo, da maneira que foi, realmente é uma ducha de água fria. Agora o professor Marcelo vai trazer 2 novidades. Daqui a pouco o Patinho Gomes e também o Camilo. Vamos ver se melhora a coisa aí. Por enquanto tá indo no peito e na raça. Técnica, qualidade e organização, a Ponte não tem. Lateral para Macaca, bater aqui pela esquerda. Lateral já batido por Lazzaroni, é João Paulo Lazzaroni. Vê a passagem de Bruno Rodrigues, dominou, fez a finta, levou para o fundo, bateu cruzado e arranca escanteio. É escanteio para Macaca bater. Mas antes, as alterações na Ponte Preta. Camisa 21, Moisés está indo embora. Moisés com a 21 tá fora. O Pato com a 19 tá no jogo. Pato também atacante, pertence ao Internacional, contrato de empréstimo até o final da Série B. O Camilo acho que vai esperar um pouquinho, vai esperar a cobrança do escanteio, porque ele também já está pronto para entrar. Mas o Camilo também daqui a pouco na Macaca. Quase 22, segundo tempo, placar de 2-0 para o Cuiabá. Escanteio é para Macaca bater, sai da bola João Paulo, deixou para Lazzaroni, pé esquerdo, levantou para a boca do gol, sobe na marcha, Luizão, ele desvia, mas não com efeito. Tem mais Macaca pela direita, Pato, pé direito, levantou para a boca do gol, passou, vem o toque, é gol! É gol, é gol, é gol! Luizão, gol! Da Ponte! Essa vai da Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Luizão, o zagueiro, tem a 3 estampada na camisa. A Macaca pressionava ele no lance anterior, por muito pouco não marcou. O Pato recebeu na ponta, cruzou, um desvio no primeiro pau, fechou livre Luizão no segundo pau, como um autêntico atacante, já pisando dentro da pequena área, bateu firme
Subir com o pé direito pro fundo do gol. A Macaca diminui, volta pro jogo, a Macaca. Pula, canta e vibra, sai do chão, macacada reunida. O gol é da Macaca, o gol é de Luizão, na marca de 22, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado na Arena Pantanal, é de Luizão. Ponte Preta 1, 2 pro Cuiabá. João Carlos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol do Luizão, a Ponte volta pro jogo, Antônio Lupi. Na primeira participação do Pato, lado direito, fez o cruzamento para a área. Um desvio no jogador do Cuiabá, a bola sobrou no segundo pau pro Luizão, que estava atento. E mandou um chute forte para dentro do gol. Luizão marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Arena Pantanal, Cuiabá 2. Ponte 1. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Mexeu. 2-1, Cuiabá na frente, mas a Ponte vem pra cima, alteração confirmando. Dauan com a 5 foi embora, Camilo com a 88 tá no jogo. Mais uma alteração processada pelo estreante Marcelo Oliveira. Vem Macaca, bola enfiada do João Paulo para Camilo, para Lazarone, tentou o cruzamento, bateu na defesa. Bruno Rodrigues, a sobra pela esquerda, dominou, traz a bola para o pé direito, por dentro agora, fez o passe para Luizão. Luizão ajeita, domina por dentro para Pato, lance perigoso. O time do Cuiabá marca, o time do Cuiabá mexeu também, foram várias alterações. Luizão domina, recebe no Pato e sai jogando com o Alisson. Gleger Zorzin, a Ponte diminui na Arena Pantanal. É um belo gol, né? Uma chegada ali na jogada do Pato, belo cruzamento, teve desvio ali, o Luizão no segundo pau. Olha, Macaca com Camilo, enfiou para Ponte, subiu, a bandeira estava impedida, do lateral direito da Macaca, complete Gleger. É aquilo que eu digo, né? Sempre tem que acreditar. O Luizão acreditou que a bola passaria e ele foi muito feliz ali no lance, fez o primeiro gol e olha, a Ponte é melhor no jogo. E pode escrever aí, viu, Bolis? Vai melhorar ainda mais com a entrada do Camilo, a Ponte agora já está com apenas um volante. Mas eu percebo aqui já a recomposição do Camilo, do próprio João Paulo. Faz ali um tripé invertido no meio de campo. A Ponte um pouco mais agressiva, é melhor no jogo. O Cuiabá teve algumas mexidas ali, baixou as suas linhas. E se a Ponte tiver calma, tranquilidade e organização, pode chegar o gol de empate. Placar de 2-1, vem embora de novo a Macaca com Bruno Rodrigues, recolheu, dominou, jogou para a área para Matheus Peixoto, ele tenta ajeitar, afasta, corta de cabeça Ednei. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 25, quase 26, segundo tempo. Brasileirão, Série B, 15ª rodada, Arena Pantanal, 2 para o Cuiabá, o líder Cuiabá, 1 para Macaca, Edu. Amanhã, Brasileirão, em 19 horas, Parque tem clássico Palmeiras e São Paulo. Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras, queria que o Camilo entrasse. Pronto, entrou, é isso aí, obrigado, Pedro Pereira. Ponto 10 Restaurante, atendendo todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no iFood e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Boa Aventura do Amaral 788, Campinas. Telefone 32, eu repito, 3443-90 e também pelo iFood. Jogo parado, tem falta o time do Cuiabá para fazer a cobrança. Na bola parada, o Elvis está por ali. O time do Cuiabá claramente esfria um pouquinho o jogo, porque o ímpeto ofensivo da Macaca está elevadíssimo. Vem para a cobrança da falta, Elvis pela meia esquerda. Pede bola lá dentro, Ednei. Vai para a área também, Everton Senna, além do Genison, atacante que entrou no lugar de Elton. Vem Elvis para a bola, levantou. Ednei livre de cabeça, perde o gol. Perde o gol, Ednei, ele estava sozinho na risca frontal da pequena área da Macaca, Lupi. Estava no meio do Peixoto e também do Luizão. Bem posicionado o Ednei, livre de marcação para a sorte da Ponte. Ele acabou cabeçando a bola por cima pela linha de fundo, tiro de meta para o Ivan. Carlos Henrique, o bate pesado, Macaca diminui com as alterações, vai para cima do Cuiabá, CH. A entrada do Camilo, além da Ponte estar com mais posse de bola, né, tá chegando pelos dois lados, equacionada, melhorou muito a Ponte com a entrada do Camilo, e o Patinho do lado direito lá tá incomodando pra caramba. A Ponte, se tiver calma, consegue o gol de empate, mas tem que ter calma, né?
O problema é que o Peixoto lá na frente, a bola tá queimando desde o primeiro tempo, a bola nos pés, né? A Ponte tem mais volume, se ela tiver, repito, calma, não é? E atenção defensiva, porque o jogo não tá definido. O Cuiabá ainda é forte, tá jogando no contra-ataque, mas a Ponte manda nesse momento na partida e tem tudo, repito, se tiver calma para empatar. Se o Marcelo Oliveira quiser mexer, principalmente aí no ataque, como disse o CH, ele tem o João Veras no banco, né, Lupi? Isso, o João Veras, que inclusive você conhece muito bem, até porque foi um dos destaques. Mais ou menos. 15 de Piracicaba. Não foi, infelizmente não foi. Teve uma passagem pelo 15, a Ponte acabou contratando o jogador que tem contrato até o final da temporada do ano que vem. Ô, Boris. Mas está treinando bem e quando teve poucas, é verdade, oportunidades na Macaca, ele, no mínimo, correspondeu. Pois não, Gleger? Não, o Ivan tem que dar uma dura no pessoal aí, né? Que toda a bola parada, pô, a Ponte tá tendo problema. Nesse lance agora aí, o último, que o atacante subiu sozinho, o Matheus Peixoto tá dormindo. Foi o zagueiro, né? Foi o zagueiro, Ednei. Exatamente. O Matheus Peixoto tá dormindo, pô. Encosta no cara. Né, o Luizão já estava marcando o atacante e o zagueiro nas costas e o Matheus Peixoto olhando, pô. O Ivan tem que dar uma dura nos caras, organizar isso aí, porque você tá melhor no jogo, tá melhor na partida, toma um gol de bola parada. Então tem que estar atento. Esses detalhes que às vezes acaba complicando um jogo que você tá na mão. E o time do Cuiabá cozinhando o jogo, né? Com a pressão da Macaca, a bola sai pela linha lateral, o Gandula demora para devolver, o cara demora para cobrar. Em faltas também sente o bom momento da Macaca, o Cuiabá que vence o jogo por 2-1. E assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro, hoje sexta-feira, sextou pro Edu. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Parou. 19 horas 3 minutos no horário local, com 39 graus. E o árbitro fez o que, Lupi? Pausa para a hidratação para os jogadores de Ponte Preta e Cuiabá. E mais uma vez o Marcelo Oliveira, assim também como o técnico Marcelo Chamusca, eles aproveitam para passar as instruções para os jogadores. E aí, CH, quem é que pode aproveitar mais esta parada técnica? A Ponte estava mais em cima do Cuiabá. O que você acha que pode acontecer? Eu acho que ou vai o João Paulo ou o Camilo decidir esse jogo pro Ponte. E decidir também significa um empate. São os passes mais qualificados, são os jogadores mais inteligentes do time. Eu espero que o João Paulo dê um sprint final, porque o time precisa muito dele. Ele tá mal no jogo, mas um jogador da qualidade técnica dele sempre pode fazer algo diferente. E outra coisa também, eu pediria, se fosse o Marcelo, para o Rodrigues arriscar de fora da área. Ele chutou no jogo de hoje muito pouco ou quase nada. E ele tem um bom arremate. E o João Carlos a gente já conhece de outros carnavais, né, Boris? Ah, ele aceita. Então tem que bater pro gol. Não dá só para entrar com bola dominada e viver de chuveirinho. Tem que tentar o Rodrigues chutar uma bola de fora da área. É isso aí, os jogadores estão voltando, a partida será reiniciada. O João Carlos, na sua opinião, é um bom goleiro ou é mais ou menos, diria aquele nosso amigo, hein, Gleger Zorzinho? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você tem que arriscar, como disse o CH, tem que arriscar, né? Concordo com o CH, tem que chutar. A Ponte arriscou muito pouco de fora da área, né? Esses arremates, aliás, nós vimos aí, né? O Felipe Marques, com o Ivan, goleiro nível de seleção brasileira, arriscou e fez o gol. A Ponte realmente tem que arriscar um pouco mais. Bruno Rodrigues, o Patinho Gomes, que acabou de entrar, né? O Matheus Peixoto, Siebert, esses caras têm que arriscar um pouco mais. E outra coisa, né, Boris? Eu estava aqui pensando, Cuiabá agora 19:06. Já pensou? Não, melhor nem já pensar. Pensou 39 graus. Eu imagino o que você está pensando. E aí o Tigrão comentando o jogo. Imagina depois do jogo.
Tem que repor, né? Vem embora, Macaco, chute pro gol, desceu na defesa, vai sobrar pro Pato. Ele prefere deixar sair para ganhar escanteio. Escanteio é pra Macaca bater. Jogada que teve a participação do Camilo, que fez o passe pro Matheus Peixoto, a bola acabou explodindo na defesa do Cuiabá. O Pato escolheu o escanteio. Macaca tem escanteio, Camilo na bola. 32,5, segundo tempo, tem muito tempo a Macaca para buscar um empate. Quem sabe agora, a Macacada reunida acredita. Vem Camilo para a bola com o pé direito. Atenção, partiu para a cobrança, levantou para a boca do gol para Bruno Reis, afasta, tira de qualquer maneira o zagueiro. Rebote vai ficar para João Paulo, para Pato, Pato de primeira, jogou lá dentro na entrada da grande área, ninguém da Macaca, tira Romário de cabeça. Ela volta de rebote para Elvis, Elvis deixa para Iago. Iago ajeita, mira com o pé esquerdo, bota na frente, chegou primeiro Bruno Reis. Antecipa-se na marcação, sai jogando, recupera para a Macaca com João Paulo. João Paulo com o pé direito, aí errou o lançamento, pegou mal na bola, entre corta lá atrás, Everton Senna coloca no chão, Luiz Gustavo. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você que está saindo de casa para curtir o feriadão, sempre com moderação, com prudência no trânsito. Também estamos vivendo um período de pandemia, evitando ao máximo as aglomerações. Obrigado com o seu carro, com o rádio ligado. Aqui vem o time do Cuiabá com Gênison, entrada na grande área, soltou para Elvis. Elvis tem Maxwell na área, ele meteu na ponta para Rainer, sobe lateral, levantou, cruzou para Maxwell, livre na área, chega a primeira Apodi. Sobe bem a Apodi, mete a bola para fora, cede lateral para o time do Cuiabá. Nassas Tintas. Tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vamos para mais duas alterações no time do Cuiabá. O primeiro a sair é Iago, que não é um Pikachu, meu caro Antônio Lupi. E é mais um atleta que sai com a mão ali na região da coxa. Tá saindo 7 Iago e tá entrando 13 Lucas Ramon. Lucas Ramon com a 13 está no jogo no lugar do Iago. E o Elvis também está indo embora. Elvis com a 10 está fora. 17, o ex-Ponte Pretano Ferrugem está no jogo. E até para análise dos nossos comentaristas, o time do Cuiabá já fez isso em uma partida aí recente. Ele coloca o Lucas Ramon, que é lateral direito, e puxa um pouquinho mais à frente o Rainer, que é bom jogador também para jogar um pouquinho mais à frente, uma espécie de ponta direita. Aqui recupera o time da Macaca, tenta partir, Apodi, vai ao solo, reclama de falta, o árbitro mandou seguir, bola para o time do Cuiabá com o Rainer, na sua velha nova função, ele ajeita, domina, levou para o fundo, prepara o cruzamento, encara a marcação do Lazzaroni, dá o bote para Macaca, toca na bola, bola bate no Rainer antes de sair, lateral para o time Ponte Pretano cobrar, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, você no Dial, você no Facebook, é você mesmo no Facebook, no YouTube. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. 35,5 no tempo corrido, segundo tempo. Brasileiro Série B, 15ª rodada. A Arena Pantanal em Cuiabá com 39 graus nesse momento. Cuiabá 2-1 para Macaca, Edu. Encerrada em Operário 1, Confiança 1, Figueirense 0, Chapecoense 0 em andamento. Intervalo de América Mineiro 1, Náutico 0. Gol do Felipe Azevedo. Vai lá, Boris. Olha, Macaca, cruzamento para a entrada na grande área. Camilo dividiu, aí se jogou dentro da grande área. O árbitro em cima do lance mandou seguir, a bola ficou de graça para o João Carlos, Edu. É o seguinte, de Minnesota, Estados Unidos, o Gustavo falou que a Macaca é que nem o Donald Trump, vai virar o jogo. Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirante Ribeirão Preto 1270. Já mais uma mexida da Macaca, vem aí o 15. Quem é o 15 da Macaca, meu caro Antônio Lupi? O 15 é o Luan Dias, número 15, e quem está saindo é o camisa 11, o Bruno Rodrigues. Última alteração, na verdade não, é a quarta alteração do técnico Marcelo Oliveira. Bruno Rodrigues com 11 está fora, 15 Luan Dias está no jogo. E ele tem mais uma parada, né? Porque a alteração do Bruno Reis foi no intervalo e não conta. Não tem mais uma parada, o Marcelo Oliveira pode fazer realmente mais uma alteração. CH, o que pretende o treinador da Macaca com esta mexida? A quarta alteração no time da Ponte. Força ofensiva, cansou o Rodrigues, né? Cansou de correr, né? Porque ele pouco participou. Aquilo que ele tinha que fazer, ele não fez no jogo, né? Que é a sua principal característica, que é chutar de fora da área. Vamos ver se o Luan Dias dá um sprint para o lado esquerdo e resolve o problema da Ponte. O jogo é possível de ser empatado no mínimo.
Mas a Ponte precisa caprichar um pouco mais. E na plataforma tática da Macaca, onde entra o Luan Dias em Gleger Zorzinho. Vai entrar na mesma função do Bruno Rodrigues, olha, só se cansou, né? Porque eu não teria tirado o Bruno Rodrigues. Aliás, conversávamos aqui eu e o Lupe, teria tirado o Matheus Peixoto, povoar um pouco mais o meio de campo, e aí você tem velocidade pelo lado. Bruno Rodrigues, Patinho do outro lado. Ele vai tentar aí com o Luan Dias aqui pelo lado esquerdo, né? Um pouco mais de profundidade. A Ponte perde no aspecto de velocidade, mas ganha no arremate, né? O Luan Dias chega, tem um pouco mais de qualidade. Vamos ver se dá certo. Eu não teria feito isso, a não ser que o Bruno Rodrigues tenha cansado. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. 38 segundo tempo, a Macaca que volta a campo, não dá muito para respirar não tem tanta recuperação assim, já é na segunda-feira, feriadão fora de casa, né, Lupi? Contra o Náutico nos aflitos, segunda-feira, 8 horas da noite, a Ponte tem mais um compromisso fora de casa. Quer dizer então que a Ponte vai reencontrar Gilson Kleina. Sim, reencontrou o Chamusca hoje, técnico de 2018, depois veio o Gilson Kleina e o Gilson que foi o treinador que começou a temporada 2020. Sai pro jogo a Macaca com o Luizão, autor do A Ponte perde por 2-1, perdia por 2-0, mas o Luizão aos 23 diminuiu e recolocou a Macaca no jogo. Alisson acaba errando o passe para Camilo, ele tentou uma bola enfiada, afasta, corta lá atrás do zagueiro, a bola volta aqui atrás e com isso a Ponte perde tempo. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas para você, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo, na capital. Compre também no site luitex.com.br. Luitex com ofertas, grandes marcas para você. Acesse o site da Luitex. Bola para Guilherme Lazzaroni com quase 40 minutos do segundo tempo. Faz o corte, faz o passe curtinho para Pato, que cai agora pela meia esquerda. Recua para Bruno Rodrigues, o corredor. Devolve por dentro para João Paulo. João Paulo tem a marcação de Luiz Gustavo, que já tem cartão. Luiz Gustavo que não costuma perder viagem, não. Tem que forçar um pouquinho mais para cima dele. E aí o Pato força o lançamento mal para absolutamente ninguém. Ela volta de graça para o time do Cuiabá. Sai jogando Maxwell por dentro para Matheus Barbosa. Ele ajeita, termina, carrega, já se livra da marcação do Camilo. O Camilo entrou de uma forma ali que abandonou na corrida. Acabou perdendo para o Matheus Barbosa. Na sequência, passe errado do Maxwell. Bola recuada do Alisson para o goleiro Ivan. Ivan para Luizão. Luizão fica numa zona perigosa. Fica pressionado pelo jogador do time do Cuiabá. Tentou tirar, bateu em cima do Maxwell, mas a bola saiu. Devagarzinho, mas saiu. Lateral para Macaca fazer a cobrança pela direita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Alô, Edu César, blogueiro com seu site Papo de Bola, sempre ligadaço no futebol da Bandeirantes. Confirmando com o tempo corrido, 40 minutos de segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você. Brasileiro da Série B na Arena Pantanal. Em Cuiabá, 39 graus, ainda 30, não tô acreditando, Lupe, ainda 39, cara, é muita coisa, hein? 38,9. 38,9 graus Celsius. Eu confirmo, Cuiabá 2, 1 para Macaca do Pinheiro. Olha, a Série A2, primeira da final foi hoje, hein? Lá em Sorocaba deu São Caetano, São Bento 2, São Caetano 3, terça-feira. O São Caetano em casa joga pelo empate para ficar o título da Série A2. Conosco, o Dadá, lá de Barão. Obrigado, Dadá. Bandeirantes Campinas em AM 1170. Bandeirantes Ribeirão Preto em AM 1270. Aqui tem falta, cartão. O Cuiabá e pintou cartão, Lupi. Pro meia dúzia da Macaca, Guilherme Lazzaroni fez a falta, o Cuiabá tem falta para cobrar e o Lazzaroni recebeu o cartão amarelo. 41,5, segundo tempo, vem para a cobrança, Ferrugem pela meia direita, vai jogar lá dentro da entrada da grande área, movimentação intensa na grande área da Macaca. Partiu Ferrugem, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol. Vem o desvio de cabeça para fora, a bola sobe, vai embora pela linha de fundo. O ponto 10 restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto na sua casa. O ponto 10 está atendendo também as noites de terça a sábado. Ponto 10 restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. Lazzaroni por dentro para Camilo, tenta sair da Macaca, recua para Bruno Reis, com o pé esquerdo por dentro para Luan Dias. Ele gira, domina por time da Macaca, puxa a bola para a perna esquerda, recua para Bruno Reis. Tem Matheus Peixoto enfiado entre os zagueiros, a inversão do Bruno Reis, a bola chega na canhota para Lazzaroni, já encostou para receber Pato. Lazzaroni prendeu,
olhou, segurou, rolou para Pato. Pato devolveu no fundo para Lazzaroni. Dividiu com ele Lucas Ramon. A bola saiu, mas antes de sair, bateu no Lucas Ramon. Tá dizendo que o árbitro tá louco, tá maluco. Cobras e lagartos pro árbitro. O árbitro marca escanteio, Lupi. O árbitro fingiu que nem foi com ele. O Lucas Ramon pediu uma falta. A Ponte tem escanteio, Camilo na bola. Escanteio para Macaca. A galera da macacada reunida. Partiu Camilo, levantou a meia altura. Afasta, tira a bola, bateu no Ferrugem. Vai voltar para Lua Dias. Ajeitou, dominou, ganhou no pé de ferro. Meteu na ponta para Camilo. Camilo ajeita, domina atrás, a bola pro pé direito. Começa a cruzar, zagueiros lá dentro. Rolou, entrada na grande área. Pato, a bomba. Espalma João Carlos. Uma cacetada de Pato com o pé direito. Obriga João Carlos a trabalhar e meter pra fora, Lupi. Essa bola tinha endereço. O ângulo direito do João Carlos no chute de fora da área do Pato. A Macaca ganha mais um escanteio, tenta o gol de empate. Camilo levantou pra boca do gol, veio desvio pra fora, ele marca outro escanteio. Alisson subiu com Everton Senna, Macaca pressiona. É pressão total em busca do gol de empate. Vem pra cima, Macaca. Vem pra cobrança, Camilo. Na esquerda ele cobra com o pé direito, levantou pra boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira o zagueiro, voltou para Podi, deixou para entrada da grande área para João Paulo, Ferrugem na marcação, ele cortou, limpou, fintou, meteu na ponta para Camilo, Camilo olha para a área, prepara o cruzamento, levantou no segundo pau para Alisson de cabeça pro meio, o toque saiu fraco, a bola passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo, Lupi. O Alisson deixa a bola passar, sobraria para o Luan Dias, que estava sem marcação e poderia ter uma conclusão melhor da jogada. O Alisson tentou o cabeceio todo torto, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o João Carlos. Que paulado do Pato, a bola fez um desvio, aliás, fez um desvio não, fez a curva ali com muito efeito, e obrigou o João Carlos a trabalhar em Gleger. Boa defesa, foi lógico em cima dele, mas uma bola cheia de guizos, como diria aquele. Guizos. Exatamente, e muita curva, né? Foi bem o João Carlos no lance. Aqui recupera a posse de bola, Macaca no meio campo com o João Paulo Luan Dias, ajeitou o domínio, falta dura para cima dele, hein? Levou vantagem a Macaca, agora o Ferrugem tenta pegar o João Paulo, limpa o lance, traz a bola para o pé direito para Pato, Pato tentou de primeira no comando, tira a defesa de novo, voltou para João Paulo pela meia direita, Luan Dias, boa bola na ponta para Podi, levou por fundo, prepara o cruzamento, pega mal na bola, por baixo afasta Romário, mete para fora, tem lateral a Macaca é a pressão total, não tem outra alternativa, encurrala o líder Cuiabá no seu campo defensivo, bola para Luizão, 2-1 na frente o Cuiabá, mas a Macaca por muito pouco não me apontou com o Pato, tem a posse de bola, Pato de novo, recebe de João Paulo, enfiou na esquerda para Lazzaroni, linha de fundo, tentou o cruzamento na área, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, bola metida para fora, tem lateral para fazer a cobrança, o time da Macaca, a Ponte Preta vem para cima com Lazzaroni, a bola não chega no Camilo, cobrou curtinho Lazzaroni, entra e corta Lucas Ramon, mete a bola para fora, lateral para Macaca bater, cadê a bola? Gandula sumiu com a bola, viu, Lupi? E o quarto árbitro já levantou a placa. Mais 6. Vamos a 51. Bola para Macaca com João Paulo a Pato. Pato recuou para o Luizão no círculo central. Segundo terço do campo, rolou curtinho para Bruno Reis. Ajeitou, dominou, traz a bola para o pé esquerdo. Abre os braços, sem opções do passe. Por dentro para Matheus Peixoto. Brigou, espirrou, voltou para Luan Dias. Ele ajeita, domina pela meia direita, pé esquerdo na bola, soltou na ponta para Podi. A Podi recolheu, dominou fechadinho o time do Cuiabá. A Macaca tenta furar o bloqueio defensivo do líder Cuiabá, Luan Dias por dentro para Camilo, para Bruno Reis, enfiou para Podi, subiu a bandeira. Quando a bola chegou na Podi, segundo bandeira da hora, o Apodi estava impedido, estava realmente, né, Lupi? Esse o da hora acertou, né? De 4 ele acertou 2, errou 2, o Apodi um pouquinho à frente. Lance paralisado na Arena Pantanal. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafémorais.com.br e conheça mais. CH, vamos a 51, ainda dá para Macaca empatar, hein, Carlos Henrique? Tem que caprichar, ainda dá, a Ponte manda no jogo. Vem para a Macaca com Bruno Reis, ele ajeita, domina, chegou na marcação, Ferrugem tocou na bola, o árbitro está marcando o lateral pro Cuiabá. Um pouco depois da risca do meio campo lá pela canhota, tem lateral o time do Cuiabá para bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. O futebol do Mato Grosso que não conta com o representante da elite do futebol do Brasil desde 1986. Em 86, por exemplo, você era um garotinho ranhento lá em Ribeirão Preto, não era não, Antônio Lupi? Não, em 86 eu não estava nem pronto no pacote. Era só um projeto ainda?
É só um projeto de vida. Foi muito bem no ranhento. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time da Macaca com o Pato tendo o comando, afasta, corta Everton Senna, pressionado Lucas Ramon, o árbitro parou. Tá dizendo, né, tentando fazer com que o árbitro acredite, Luiz Gustavo, ele foi empurrado pelo Pato. Mas um detalhe, né? O Pato não bate quase na cintura. É difícil até bater na cintura do Luiz Gustavo, né, Lupe? Foi um lance ali difícil, né, pro Pato, mas acabou trombando na região ali da Cacunda. Deixou, né? Deixou o braço ali no Luiz Gustavo, que tá caído, o jogo tá parado. Eu nunca vi Pato tão bravo como esse, viu? Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, e a Voz do Brasil será veiculada logo mais às 21 horas. Mas claro, você segue na programação, o jogo aberto vai até às 22 pela internet, hein? Pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na Saci Tintas tem Coral e tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 48, vamos a 51. 2-1, Cuiabá na frente, bola do meio campo para Bruno Reis. Com pé esquerdo, ele enfia na ponta para Guilherme Lazzaroni. Domina, parte com ela, dominado no segundo terço do campo. Livre na esquerda, Pato. Viu, meteu para Pato. Pato ajeitou, dominou, cortou, limpou, fintou, carregou. Entrada na grande área, deixou para Bruno Reis. Ele puxa para Canhota. Fez o passe para Luizão. Vem bola o zagueirão. Luizão ajeita, domina. Aliás, o Luizão deveria ir para a área. Tá indo para a área. Bola para Bruno Reis. Do meio da rua, vem a bola, desvia e passa a esquerda, vai embora. Quase vai na gaveta do João Carlos. O chute do Bruno Reis, escanteio para Macaca bater. Chute de fora da área do camisa 8. O Bruno Reis, que entrou no intervalo da partida. A bola desviou no Everton Senna, camisa 15. Macaca tem escanteio. Vem Camilo na bola. Camilo pra bola, a ponte todinha no ataque. Partiu pra ela, levantou pra boca do gol. Afasta, corta, tira de qualquer maneira. Everton Senna mete a bola pra fora, expulsa a bola da grande área. Lateral pra Macaca, pode com o Bruno Peito do Pato. Mata o Peito, coloca no terreno, levantou, cruzou no segundo pau, mas o cruzamento não foi bom. João Carlos sozinho no segundo pau, sobe e faz a defesa, Lupi. Cruzamento do Pato muito mal feito, tentou levantar uma bola alta, fácil para o João Carlos, que fez a defesa. Quebrou, trincou o Autoglass, é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Quase 50 minutos, tenta o time do Cuiabá prender a bola no campo ofensivo, mas não consegue. O time do Cuiabá caiu muito com as alterações processadas pelo Chamusca. Não dominou Maxwell, a bola saiu lateral para Macaca. Quase 50. Bola para o Luizão, ele recolhe, domina entre os seus zagueiros. Quem recebe é Bruno Reis. 50 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Cuiabá. João Paulo pela canhota para Lazzaroni. Lazzaroni recua para João Paulo. João Paulo ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou talvez o último ataque. Por dentro para Pato. Pato meteu na esquerda para Lazzaroni. Levou para o fundo, levantou, cruzou para a boca do gol para o Matheus Peixoto. Afasta, tira o zagueiro. Era volta o rebote para Rainer. Faz boa finta, escapa no primeiro, escapa no segundo, faz boa jogada, vem trazendo o Cuiabá para o campo ofensivo, meteu o lançamento para Lucas Ramon, fôlego novo, ele corre, chega primeiro o zagueiro Alisson, ajeita, domina, passa, é para a bola, tira com o pé esquerdo para João Paulo, a bola não saiu no limite, hein? No limite, o Chamusca vai à loucura, mas não saiu não, recolhe, domina João Paulo, ainda dá tempo de um último ataque, mas tem que ser rápido o time da Ponte, bola para Lua Dias, falta para cima dele, tem que jogar essa bola para a área, pega a bola Bruno Reis, o Luizão vai para a área, aponta para o Alisson também ir, ele cobra curtinho, tem que cruzar essa bola para a área, senão o árbitro vai terminar. João Paulo na ponta para Lazzaroni, ajeitou, dominou, levou para o fundo, cruzou para o Matheus Peixoto na área, desviou, sobrou para Podi, ajeita, domina, entrada na grande área, ainda Podi, picou na grande área, levou para o fundo, levantou para a boca do gol, João Carlos pegou, e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. A Ponte ainda teve uma última oportunidade, mas no cruzamento do Apodi, o João Carlos saiu bem do gol para fazer a defesa. A Ponte perde, mas vende caro a derrota para o líder Cuiabá. Termina o jogo na Arena Pantanal. 2 para o Cuiabá, 1 para Macaca. Vem aí na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão Preto, o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Vamos lá, Antônio Lupe. Algum registro?
Aguardando, Edu, a saída dos atletas aqui, tanto de Ponte quanto do Cuiabá. Não, nenhum jogador vai parar para falar. A gente volta daqui a pouco com a coletiva do Marcelo Oliveira. Primeira partida dele, derrota fora de casa. Próximo compromisso da Ponte Náutico lá nos Aflitos, Edu. Olha, a Ponte é a quarta colocada com 24 pontos. O América está ganhando 1-0 do Náutico. O América ultrapassou a Ponte. Cuiabá vai embora, líder com 32. Chapecoense 26. América 26 e a Ponte 24. Mas o Juventude com 23 e o Paraná com 23. Juventude e Paraná vão jogar e a Ponte pode sair aí do G4. Oi, CH, suas considerações. 2-1 venceu o Cuiabá. A Ponte cometeu erros que ela não pode perder, ela não pode cometer contra um time que é líder do campeonato. E foram erros que determinaram o resultado da partida. Primeiro tempo, o gol que a Ponte tomou, erro infantil do time. No segundo tempo, a mesma coisa. Bola perdida e na contracarga. Primeiro gol foi gol de contra-ataque e a Ponte jogando fora de casa. Isso não pode acontecer. E numa saída de bola, bola perdida pelo João Paulo, fez o segundo gol. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Se a Ponte não toma esse gol a 14, 13 do segundo tempo, porque todas as mexidas do Marcelo Oliveira jogaram a Ponte para cima, a Ponte melhorou. Depois disso, o Cuiabá veio para trás e a Ponte encurralou, amassou. Teve bastante volume de jogo, apesar de não ter grandes oportunidades. Mas ela jogou diferente, bem diferente do que ela jogou no primeiro tempo. Agora, individualmente falando, a Ponte teve alguns problemas. A Ponte, na verdade, Edu, ela jogou no segundo tempo com 9, né? Porque o Matheus Peixoto e o João Paulo não jogaram. Essa é a realidade. E no primeiro tempo ela jogou com 10, porque o Luiz Oyama não esteve em campo, e sem falar que o João Paulo jogou muito mal. Então, num jogo tão equilibrado, de times muito equivalentes, se você joga uma partida em que individualmente você tem 2 comprometendo, no primeiro tempo, aliás 3, né? Se a gente analisar. Luiz Oyama, o pior de todos. Depois, João Paulo e Moisés. Esses 3 foram um desastre no primeiro tempo. No segundo tempo, Peixoto, João Paulo, irreconhecíveis, não é? Não dá para você equilibrar as forças, equilibrar um jogo desse como a Ponte fez ou tentou fazer com jogadores bem abaixo da expectativa. O Marcelo mexeu bem no time, jogou o time para cima, ele tirou um dos volantes, só deixou o Índio por ali, colocou o Camilo para vir buscar a bola, eles revezavam ele com o João Paulo. O problema é que o João Paulo não estava no jogo. Aliás, ele não está no jogo faz tempo. E no segundo tempo, talvez também pelo cansaço, né? Porque ele é grandão. O primeiro tempo ainda ele tentou alguma coisa, mas o segundo tempo eu não ouvi o nome dele trabalhar alguma coisa do Peixoto. Aliás, se ele continuar mais uma partida assim, ele vai perder o lugar do time e não vai voltar mais. Marcelo Oliveira muda o jeito do time jogar num 4-4-2 e arranca o centroavante de referência. Porque jogar desse jeito não acrescenta nada. Então, apesar da melhora da Ponte, não foi suficiente. A Ponte perdeu para os seus próprios erros. Ela errou 2 vezes e tomou o castigo. Não dá para questionar a vitória do Cuiabá, porque foi um time pragmático, um time organizado, que errou pouco e levou uma proposta de jogo. Não jogou por uma bola, mas jogou defensivamente de maneira muito sólida e aproveitou as bobeiras que a Ponte deu, ganhou o jogo, e não dá para contestar a vitória do líder Cuiabá, porque a Ponte foi incompetente mais uma vez. Um abraço pro Veloso lá de Marília. 2-1 venceu o Cuiabá. O Luizão fez o gol da Ponte, começou com 41 graus a partida, terminou com 39, hein, Zorzinho? Não abaixou quase nada, né? Olha, Edu, o primeiro tempo da Ponte realmente foi muito ruim, né? A estratégia de jogo. E assim, também não dá para colocar aqui na conta do Marcelo. Tá chegando agora, pouco tempo de treinamento. A gente percebeu o time da Ponte praticamente que idêntico, né? Com a mesma plataforma, com as mesmas peças. Ele colocou o Oyama como todos nós achávamos que deveria. Mas o Oyama realmente, eu acho que já está eu acho que foi a última dele, tá, Edu? Acho que as chances, as oportunidades, um jogo desse aí, a recomposição, a gente percebeu quando entrou o Bruno Reis, tecnicamente inferior, inclusive ao Luiz Oyama, mas fez um jogo ali posicionado, ajudando na marcação, vindo de trás, arriscando alguns arremates, arriscando até algumas bolas longas, sem eficiência, porém tentando fazer a jogada certa, né? E o primeiro tempo da Ponte foi ruim demais, tá? Sai atrás no placar,
difícil, né? Eu costumo sempre dizer isso, você sai atrás no placar para uma equipe qualificada, para uma equipe que está em primeiro lugar na competição, para você reverter é difícil, é complicado. E aí no começo do segundo tempo você vai e toma o segundo gol. Né? A Ponte tentou, se organizou, e eu quero dizer que eu gostei do retorno da Ponte pro segundo tempo. Aí a gente percebe as mãos do treinador, algumas mudanças de atitude, mas não dá, né? Não dá para ficar aí com o Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto tá dormindo, né? Totalmente fora do jogo, desconcentrado. Naquele lance que o zagueiro faz o cabeceio, acho que foi o Everton Senna, que tenta o cabeceio ali no segundo pau, numa bola parada. Você vê a atitude do Matheus Peixoto, ele fica estático, parado. Pô, o cara sai lá do ataque, vem aqui para fazer uma recomposição, para ajudar na marcação numa bola parada, e nem sequer ataca a bola, nem sequer marca o jogador que é para ter marcado. Isso aí dá mostra de jogador que está totalmente fora do jogo, totalmente descomprometido com aquilo que tem que ser feito na partida. Então o Matheus Peixoto realmente vem tirando a paciência do torcedor, e olha, eu não sei não, viu? Conhecendo o Marcelo Oliveira, eu acho que o Oyama, para mim, foi a última. E o Matheus Peixoto tá no fio da navalha aí com o Marcelo. Tem que arrumar uma outra alternativa, ir no mercado, trazer um cara aí que possa suprir essa necessidade, porque ele realmente não vem bem e não é de hoje. Né? E não dá, né, Edu? Para um jogo competitivo, fora de casa, jogar da forma com que jogou o Matheus Peixoto, não dá. O próprio João Paulo também, né? Precisa evoluir um pouco mais. João Paulo ainda, para mim, é o jogador mais importante desse time, mas precisa ajudar. Precisa desenvolver futebol. Não está desenvolvendo absolutamente nada. A bola chega no João Paulo, teve aquele lance no primeiro tempo, mas só. Não pode. Precisa ter mais. A Ponte briga no G4, a Ponte briga pelo um acesso, e a produção de alguns jogadores importantes está muito abaixo do que é preciso. E aí vai numa bola parada lá, num lance, num cruzamento, o zagueiro vai lá, põe a bola para dentro. Né? No jogo passado a gente percebeu 2 bolas paradas, 2 gols de bola parada. Então a Ponte precisa produzir um pouco mais. Precisa produzir alguns jogadores que é importante no esquema, né? Que são importantes no elenco, precisa um pouco mais de produção. Foi lamentável, a Ponte tentou, criou, gostei das alternativas, gostei das mudanças do Marcelo, mas aí pega um time qualificado. Do meio do segundo tempo para o final da partida, eu vi já o Cuiabá com a manutenção de resultado. Fechou as linhas, baixou aqui, tentando um contra-ataque ou outro, mas sempre muito bem organizado, muito bem agrupado, muito bem postado, aí fica difícil. Uma derrota para a Ponte, eu acho que uma derrota perdendo aí para o líder da competição, que não dá para dizer que foi absolutamente normal, mas está no contexto. Né? Um jogo ou outro você vai dar uma tropeçada, e você tropeçou aí pelo líder da competição. E agora o Marcelo começa a incorporar aí o estilo dele, né? Nesse time, que eu acho que vai ajudar muito e que a Ponte vai caminhar aí para buscar o acesso, para buscar estar dentro do G4. Então eu gostei do que vi no segundo tempo, porque vi as mãos do Marcelo Oliveira. E isso que é o importante, Edu. Agora vamos ver para a sequência, a Ponte já tem um jogo importante, outro jogo fora de casa contra o Náutico, um treinador que conhece esse time da Ponte, e eu espero ver um pouco mais das mãos do Marcelo Oliveira, porque o que eu vi no segundo tempo me deixou esperançoso, Edu. Hamilton do Recanto, volta Roger, que o Roger ele rescindiu o contrato com o Operário, né? Mas o nosso muito obrigado. Pessoal, agora são 20h35, nós estamos encerrando a nossa transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. No Face, no YouTube, é Rádio Bandeirantes Campinas. E fica aqui o nosso convite, amanhã tem a transmissão do jogo do Guarani, o Guarani pegando o CRB às 16h30 no Brinco de Ouro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito agradecido. E seguimos o nosso jogo aberto. Vem aí o craque do jogo, outros quadros também. Seguimos no AM 1170 e também nos aplicativos. Final lá em Cuiabá, um calor danado. Cuiabá 2, Ponte 1. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Deixa eu ver, João Paulo perdeu um gol a 14 minutos de jogo, era jogada, chute cruzado, foi pra fora, aí o gol do Felipe Marques a 26 do primeiro tempo, 1-0 Operário, Ivan, boa defesa aos 36, cabeçada do Elton, Matheus Peixoto perdeu um gol aos 41, Felipe Marques 2-0 para o Cuiabá, a 12 do segundo tempo, deixa eu ver aqui, o Romário, ex-Guarani, salvou um gol, o Luizão ia fazer, aliás, tocou o Luizão, Romário salvou. E aí, na sequência, gol da Ponte Luizão. Quem cruzou foi o Pato. Pato cruzou o Luizão no segundo pau. Fez o gol da Macaca. Deixa eu ver o que mais. Não tem muito mais o que fazer. Vamos ao craque do jogo. Cuiabá 2.1. Atenção, Gleger. O craque é por exclusão ou por convicção? E diga lá. Exclusão. Quem? Vou votar no Luizão. Luizão fez o gol. Fez o gol. Pra mim, o jogador mais lúcido ali, tentando... Né, em alguns lances ele protegendo ali a linha de zaga. Eu vou ficar com o Luizão, acho que por exclusão e também pelo gol, Edu. O ICH por exclusão ou por convicção, qual na sua opinião o craque do jogo? Por falta de opção, um gol e nada mais. Luizão, o craque do jogo, regular para ele. Já tem 2 votos o Luizão. Atenção, moço de Piracicaba! Aqui narrou aqui Cuiabá 2.1. Votação do craque, Boli. Eu acompanho os comentaristas, Gleger, Zorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado, fico com o Luizão, pensei até no Bruno Reis, mas o Bruno Reis é aquela história, né, Edu? Pega a bola, toca de um lado, toca pro outro, às vezes tenta algum tipo de lançamento, mas eu fico com Luizão, que fez o gol da Macaca. E pra você um grande abraço, parabéns pela narração, até a próxima, Boli. Valeu, Edu, um grande abraço pra você, pro ouvinte do futebol da Bandeirantes, sextou, seguimos juntos aqui no microfonaço do AM 1170 e até a próxima. É isso aí, mas que narração, grande Boris, hein? Antônio Lupe, o craque. Luizão, Edu. Luizão, Edu, simples assim, Luizão, 4 votos. Unanimidade é o craque do jogo, Cuiabá 2.1, agora 20h39. Vamos lá para a ficha técnica. Oi, Joelcio. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sim, a ponte começou com o Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazzaroni, Dauan, Luiz Oyama e João Paulo, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues. No intervalo sai o Luiz Oyama, entrou Bruno Reis. Depois a 21 sai o Moisés, entrou Guilherme Pato. A 23 sai o Dauan, entrou Camilo. Depois aos 36 sai o Bruno Rodrigues, entrou Luan Dias. As 4 alterações do Marcelo Oliveira, que hoje fez a sua estreia como técnico da Ponte. O Cuiabá de João Carlos, Rainer, Ednei,
Anderson Conceição, depois Everton Senna e Romário, Luiz Gustavo, Iago, depois Lucas Ramon e Matheus Barbosa e Elvis, depois Ferrugem, Elton, depois Genison e Felipe Marques, depois Maxwell. O técnico é o Marcelo Chamusca. Apitou Pablo Ramon Pinheiro, cartão amarelo para Luiz Gustavo do Cuiabá e Lazzaroni da Ponte, 2 cartões somente. Os gols, Felipe Marques a 26 do primeiro tempo, 1-0 Cuiabá. Felipe Marques aos 12 do segundo, 2-0 Cuiabá. E Luizão marcando gol de honra aos 22, gol da Ponte. Final, a ficha técnica em nome de Brasitone. Cuiabá 2, Ponte 1. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Eleições 2020. Você sabe quem é o único candidato a prefeito de Campinas, que já administrou o maior hospital da cidade, foi vereador por 4 vezes, presidente da Câmara e secretário municipal? Não? Então eu te conto. Esse cara é Dário, tá sempre de plantão. Esse cara é Dário, pronto pra solução. Dário. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Outubro, 60 anos do Supermercado Taquaral. Um aniversário recheado de promoções e surpresas sensacionais pra você. Açaí Esquimone com Guaraná 1,5 litro, R$24,90. Azeite português Minha Aldeia Extra Virgem 500 ml, R$15,90. Cerveja Antártica Original 350 ml, R$2,99. Ofertas válidas até 12 de outubro. Supermercadotaquaral.com.br. 60 anos dedicados a Campinas e região. Uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vamos escrever uma nova história. Campinas quer e pode muito mais. Bora lá pra cuidar da gente. Bora lá que tá na nossa mão fazer diferente. Virou. Vira a página na cidade. É com 22 que eu vou. Coligação Mais por Campinas. Melhor pra você. DR, PSDB, PB, PSC, Pode, Solidariedade, Prós e Avante. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo. Acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Você sabe quem é o único candidato a prefeito de Campinas que criou uma lei que virou referência nacional, a Lei da Qualidade da Saúde, e que reduziu a mortalidade infantil em 30% na cidade? Não? Então te conto. Esse cara é Dário, tá sempre de plantão. Esse cara é Dário, pronto pra solução. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. É pra frente que se anda. Olá, amigos da Band Campinas, eu sou Rafa Zimbaldi. Neste horário eleitoral estaremos juntos, num momento de responsabilidade enorme, enfrentando a pandemia numa Campinas fragilizada na saúde, na educação, na geração de empregos e muitos outros problemas. Eu amo Campinas, gosto da nossa gente e juntos vamos virar esse jogo. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, POD, Solidariedade, PROS e Avante. Eleições 2020. Edu Pinheiro. Muito bem, a Ponte perdeu, Cuiabá 2, Ponte 1. Olha, o América vai vencendo 1-0 o Náutico, a América vai vencendo, segundo tempo, América 1, Náutico 0, gol do Felipe Azevedo. Então a Ponte é a quarta colocada com 24. O América, com essa vitória parcial, ultrapassou a Ponte. A América é o terceiro com 26. Chapecoense tem 26. Chapecoense empatou com o Figueirense em Floripa 0-0. Mais um pontinho, 26. E o Cuiabá venceu a Ponte. Cuiabá líder 32. Só que o Juventude e o Paraná podem ultrapassar a Ponte, né? Eles ainda vão jogar. O Paraná pega o CSA em Maceió. E o Juventude em casa enfrenta o Brasil de Pelotas. É amanhã, 11 horas, tá bom? Juventude e Brasil de Pelotas. Vamos à defesa do jogo? Vamos à defesa aqui. Deixa eu ver o que eu separo aqui, Joelson. Um momentinho só. Pegando o arquivo aqui. Vamos lá, lance 5. Vamos lá, lance 5. É o Ivan. Cabeçada do Elton. Cruzamento do Romário, que jogou aqui no Guarani. Vamos lá, e o Bolis narra assim. 1 pro Cuiabá, 0 pro Macaca, vem Cuiabá. O desvio de cabeça do Elton. Espalma Ivan. Voltou pra Iago, levantou pra boca do gol. Passa por todo mundo. O primeiro milagre de Ivan no jogo. O cruzamento do Romário pela esquerda. Encontrou livre. Elton, ele conseguiu se antecipar. Então, conforme disse o Bolis, já estava 1-0 pro Cuiabá e veio o segundo tempo. O Cuiabá fez 2-0. E aí, teve um lance que o Luizão, nosso quadro é a defesa do jogo, não necessariamente é do goleiro. Porque teve um lance aqui, o Luizão cutucou, o incrível Romário salvou. Antes do Luizão marcar, o Luizão quase marcou nessa, o Romário tirou, já batido o João Carlos aí. Seria o gol da Ponte, 19 segundo tempo, hein, Bolis? Lazzaroni pé esquerdo na bola fechadinho, lá dentro tira o goleiro, voltou Bruno Rodrigues, colocou no cantinho, travado, voltou, assobra o tiro pro gol, incrível, tira em cima da linha, o zagueiro insiste, a Macaca, bombardeio, mas a bola sai e não entra! É um bate-rebate e é o Romário que tira, foi tão rápido, o Bolis tira a zaga, incrível, foi o Romário, tá? Deixa eu ver o que mais aí, bom... Aí a Ponte fez o gol com o Luizão, cruzamento do Pato, o Luizão no segundo pau faz o gol da Ponte, aí ó, teve essa do Pato, a 43, Guilherme Pato chuta, vamos lá, oi, como é que foi, Bolis? Vai voltar pra Lua Dias, ajeitou, dominou, ganhou no pé de ferro, meteu na ponta pra Camilo, Camilo ajeita, domina atrás, a bola pro pé direito, começa a cruzar, zagueiros lá dentro, rolou, entrada na grande área, Pato, a bomba, espalma João Carlos, uma cacetada
Queda de pato com perfeito. Esse João Carlos jogou na Ponte, ele ficou 3 anos aqui na Ponte, esse João Carlos. Ele ficou 2015, 2016, 2017, mas ele jogou mesmo em 2016. Em 2016, o João Carlos fez 37 jogos seguidos pela Ponte. Só que aí a Ponte em agosto contratou o Aranha. A Aranha estava de volta e aí o João Carlos saiu do gol. Voltou em 2017 e jogou o quê? Jogou só 3 partidas, duas partidas em 2017. Ele somou 51 jogos na Ponte, esse goleiro, o João Carlos, que veio do Boa na época. Bom, vamos lá, olha, segundo gol do América, hein? De novo, sabe quem? É o Felipe, mais um Azevedo. Felipe Augusto. 23 segundo tempo, América 2, Náutico 0. América confirma a terceira colocação com 26 pontos, ultrapassando a Ponte, quarta colocada a Macaca com 24. Bom, Gleger, você pensou, repensou, qual foi a defesa do jogo? 3 propostas, hein, Gleger? 3 propostas. Eu vou ficar com a primeira do Ivan, como narrou o Leandro Bolles. Foi um milagre, né? Uma defesaça do Ivan, uma bola difícil. Fez uma bela defesa, usando toda a sua impulsão, a sua envergadura. Eu vou ficar com a primeira opção, Edu, a defesa do Ivan. Olha, daqui a pouco, 21 horas, vamos entrar aí com a Voz do Brasil, mas vamos continuar pela internet, tá bom? Nosso jogo aberto. 2-1 venceu o Cuiabá, a defesa do jogo, CH. Sim. Acompanhe o relator, a primeira do Ivan. Vamos lá, então 36 do primeiro tempo, estava 1-0 Cuiabá, que o Boris narra assim a defesa do jogo. 1 pro Cuiabá, 0 pro Macaca, vem Cuiabá, o desvio de cabeça do Elton, espalma Ivan, voltou pra Iago, levantou pra boca do gol, passa por todo mundo, o primeiro milagre de Ivan no jogo, o cruzamento do Romário pela esquerda, encontrou livre, Elton, ele Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Outubro, 60 anos do Supermercado Taquaral. Um aniversário recheado de promoções e surpresas sensacionais pra você. Cerveja Império, lata 350ml, 2,29. Energético Flying Horse, 1 litro, 4,99. Sorvete Esquimone Geniale, 1,5 litro, 18,99. Ofertas válidas até o dia 22 de outubro. Supermercadotaquaral.com.br. 60 anos dedicados a Campinas e região. Uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e outras categorias de Campinas convida você para ser sócio e se beneficiar de muitas vantagens, como Clube Andorinhas, 2 colônias de férias em Praia Grande e Ubatuba, plano de saúde, Unimed e beneficência, corpo jurídico, dentistas, passeios e viagens e muito mais. Ligue 3733-1930, Rua Doutor Quirino 550, Centro. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Escanteio é pra Macaca bater, sai da bola João Paulo, deixou para Lazzaroni, pé esquerdo, levantou pra boca do gol, sobe na marcha, Luizão, ele desvia, mas não com efeito, tem mais Macaca pela direita, Pato, pé direito, levantou pra boca do gol, passou, vem o toque, é gol! É gol, é gol, é gol! Luizão, gol! Da Ponte! Essa da Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Luizão, o zagueiro tem a 3 estampada na camisa. A Macaca pressionava ele no lance anterior, por muito pouco não marcou. O Pato recebeu na ponta, cruzou, um desvio no primeiro pau, fechou livre Luizão no segundo pau, como um autêntico atacante, já pisando dentro da pequena área, bateu firme com o pé direito pro fundo do gol. A Macaca diminui, volta pro jogo a Macaca, pula, canta e vibra, sai do chão, macacada reunida. O gol é da Macaca, o gol é de Luizão, na marca de 22, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado na Arena Pantanal, é de Luizão. Ponte Preta 1, 2 pro Cuiabá. João Carlos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol do Luizão, a Ponte volta pro jogo, Antônio Lupi. Na primeira participação do Pato, lado direito, fez o cruzamento para a área. Um desvio no jogador do Cuiabá, a bola sobrou no segundo pau pro Luizão, que estava atento e mandou um chute forte para dentro do gol. Luizão marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Arena Pantanal, Cuiabá 2, Ponte. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Morais, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Futebol é com a Bandeirantes. Gabarito do jogo. Muito bem, Cuiabá 2, Ponte 1, o gabarito do jogo aqui, vamos lá, do jogo, dos jogadores, vamos lá, é o nosso gabarito do conceito, né? Conceito ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Gleger, do jogo, e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, Edu, analisando pelo lado da Ponte, o melhor foi o segundo tempo, né? A Ponte voltou melhor, Marcelo Oliveira deu uma organizada no time, jogou bem o segundo tempo, e o jogo apenas regular. Olha, Neymar confirmado, né? Joga hoje contra a Bolívia, 21h30, na Neoquímica Arena, Brasil e Bolívia. Olha, já vamos entrar na Voz do Brasil, no AM aqui, mas o nosso convite que você vá nos aplicativos e nos acompanha aqui no Jogo Aberto. O nosso muito obrigado. O CH, vamos lá, o seu gabarito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Ivan. Essa defesa que ele fez é a cabeçada do Elton, a 36 do primeiro tempo, que foi a defesa do jogo. Se ele foi culpado aí no segundo gol, um chute do Felipe Marques, de fora da área, essas e outras, e o conceito do Ivan, Galeguera? Uma bela defesa, né? O Ivan sempre mantendo uma regularidade. Para mim, ele errou, mas erro de posicionamento. Foi realmente uma batida muito forte, violenta, do Felipe Marques. E num contexto geral,
o Ivan vai ficar com um conceito regular, Edu. CH, a Podi sempre corre muito, hoje começou com 41, terminou com 39. E um detalhe, né, Graus, né? E um detalhe interessante, não me lembro assim, ele apoiando, mas algum gol perdido, alguma assistência. Agora, o que não pode é no cruzamento, CH, ele a Podi, ele disputar de cabeça no segundo pau. Aí é um perigo, isso aconteceu no começo do jogo, né? No começo teve aí uma cabeçada no segundo pau, é que foi para fora, foi por cima. E aí, o conceito do Apodi? É o que acontece essas bolas invertidas, mas tem que acertar posicionamento, você tem razão. Sua observação é pertinente. Eu quero dizer que hoje ele foi protocolar, não comprometeu, mas como a Ponte precisa muito dele no ataque, hoje ele foi tímido, regular. Ô, Gleger, o Luizão é o seguinte, ele fez o gol, oportunismo, ele quase, antes de fazer o gol, nós aqui reprisamos, ele quase que faz, aí o Romário tirou, participativo o Luizão no ataque, o time perdia 2-0. Agora, eu não sei o que você acha das bolas alçadas, como é que foi o Luizão hoje? E se ele teve culpa aí, no primeiro gol ele foi envolvido, aquele calcanhar do Elvis, servindo a Felipe Marques, tirou todo mundo da jogada. O seu conceito para o Luizão? Olha, Edu, foi o craque do jogo, né? O conceito, no meu modo de ver, é regular do Luizão. Teve alguns erros ali de posicionamento, principalmente na bola parada, mas ele, para mim, não comprometeu. Acho que teve outros jogadores aí que poderiam ter ajudado, porque ali é a última linha, né? Já é o último instante. Para mim, o Luizão não comprometeu o conceito regular. Olha, o Alisson é o terceiro jogo seguido dele, CH, a dupla aí com o Luizão. O Alisson, como é que foi? Você acha, quem é que foi melhor, Luizão ou Alisson, da dupla de zaga? Luizão foi melhor, hoje Alisson sendo Alisson. Em cima na bola alçada, perdeu todas. Ruim. Guilherme Lazzaroni foi assistência do derby. E hoje, como é que ele foi, Gleger? Poderia ter sido melhor nas opções de ataque. Acho que principalmente no primeiro tempo muito tímido. Segundo tempo teve algumas jogadas, liberou um pouco mais ali. Mas o Lazzaroni, ele, para mim, evoluiu naquele aspecto de... Estava cometendo muitos erros, perdendo muitas bolas. Teve o lance lá do primeiro gol que ele vai na linha de fundo, consegue o cruzamento. E aí a Ponte toma o contra-ataque, faltou a cobertura. Para mim, não vou botar a culpa no Lazzaroni. No geral, para mim, regular, Edu. CH, você fica com o Dauan e com o Camilo. Explica, o Dauan jogou até 23 do segundo tempo, depois entrou o Camilo. Então como é que foi? O Dauan, se ele tinha que sair mesmo, e a entrada do Camilo, o Camilo que se machucou lá em Afogados da Engazeira, ficou um tempão parado, voltou um pouquinho contra o Juventude, não participou do derby e hoje entrou aos 23 do segundo tempo. O Dauan foi mal no jogo, e eu vou explicar por quê. Tanto é que ele saiu do jogo. A gente no primeiro gol falou muito do Oyama, né, da recomposição dele, da bola perdida no ataque. Mas eu só quero lembrar o seguinte, que no intervalo do jogo aqui eu assisti 2 ou 3 vezes o gol primeiro que a Ponte tomou. E o rapaz que fez a penetração, que deu, não é? Que deu o cruzamento para trás, que fez a jogada, estava na marcação da Dauan nele e ele abandonou o setor. Ele largou... Primeiro gol. Ele larga o cara que penetra entre os zagueiros no costado dele e era jogador dele. Para ele olhar a bola. Ele não olha o jogador que penetrou e olha a bola na metida para o gol do Cuiabá. Então ele falhou no gol. Falhou no gol e hoje ele foi mal. Certo. E o Camilo? Camilo deu outro ritmo pro time. Gostei dele. Tá. Agora vamos lá, Gleger. Você faz aí o... você fica com o Luiz Oyama. Jogou só o primeiro tempo, depois entrou Bruno Reis. Então, Luiz Oyama no primeiro tempo, Bruno Reis no segundo tempo. Luiz Oyama, péssimo. Para mim, a última chance que ele teve foi hoje, como no time titular. Precisa melhorar, precisa evoluir, tá muito mal. O conceito dele péssimo. E o Bruno Reis, para mim, organizou ali, né? Naquela faixa de meio de campo ali. Claro que às vezes ele tenta uma jogada ou outra, né, de efeito que não consegue, mas na recomposição, na organização, na plataforma do time, ele deu uma organizada. Bruno Reis, regular. João Paulo jogou o tempo todo, aos 14 de jogo, estava 0-0, fez boa jogada CH. Passou por 2, Romário ficou no chão, mas o chute cruzado raspou,
Mas, no geral, o João Paulo, como foi o conceito dele? Ele fez essa jogada no jogo e mais nada. Caiu de produção, muito marcado, pouca mobilidade. Não gostei. Aliás, faz tempo que eu não estou gostando do João Paulo. Pelo que ganha, pelo que representa, está jogando uma bola de gude. Hoje, apenas. Eu estou dando regular por aquela jogada maravilhosa do primeiro tempo e nada mais. Regular para o João Paulo. Moisés e Guilherme Pato. Moisés até 21 do segundo tempo. Depois entrou o Pato. O Pato fez o cruzamento pro Luizão, fazendo o gol da Ponte aí. Vamos lá, Gleger. Moisés e Guilherme Pato. O Moisés eu vou dar o conceito ruim hoje. Não gostei do Moisés no primeiro tempo. Segundo tempo também não evoluiu. Conceito ruim. E o Pato entrou, deu mobilidade, né? Tentou ali algumas jogadas, tentou aquele chute fora da área. Mais participativo. Fica com um conceito regular. Olha, Matheus Peixoto fez aquela jogada no final do primeiro tempo, que ele é lançado. Ele consegue sair da marcação, cara a cara com o goleiro, chutou por cima. Essas e outras, Matheus Peixoto, CH. Eu perdi a paciência com o Peixoto. Hoje, para mim, foi a gota d'água, um desenvolvimento de um futebol. Teve a chance de empatar o jogo no primeiro tempo. Um negócio horroroso, um cara sem mobilidade, sem calma, sem tranquilidade, não se posiciona corretamente dentro da área. Ele atrapalha o ataque da Ponte. E eu lamento muito falar tudo isso. Lamento mesmo porque ele fez uns gols aí. A grande realidade é que a Ponte tem um ataque que não combina com a qualidade do meio campo. Lamento muito dizer isso. Esses atacantes, Moisés é aposta, ele é muito fraco. Eu fico imaginando onde estava com a cabeça os dirigentes da Ponte de liberar o Roger para ficar com esse cidadão. Não dá para entender. Não dá para entender. Hoje ele foi péssimo dos péssimos. E repito, perdi a paciência com o Peixoto. Daqui para frente a Ponte, tomara que o Marcelo enxergue isso, que jogue com 2 atacantes de mobilidade e tire ele do time. Péssimo dos péssimos. Ô Greg, para encerrar com você faz o Bruno Rodrigues, que foi até 36 do segundo tempo. Depois entrou o Luan Dias. Luan Dias sem conceito jogou pouco, mas Bruno Rodrigues como foi... E emenda e fala do Marcelo Oliveira, técnico que fez a sua estreia hoje por aquilo que escalou, por aquilo que mexeu e por aquilo que orientou. O Luan Dias sem nota, né, Edu? Entrou muito pouco ali, participou muito pouco do jogo. O Bruno Rodrigues, eu não teria tirado, a não ser se fosse por motivo de cansaço, porque é um jogador que a qualquer momento pode decidir o jogo. Hoje ele não estava bem na partida, mas é um jogador que vai para cima, tenta, busca, cai para um lado... Aí o treinador muda, ele vai para o outro, sempre com muito perigo. Hoje estava muito marcado também, né? O jogador vai se destacando, o time adversário vem com uma marcação especial. Conceito do Bruno Rodrigues hoje regular. E o Marcelo Oliveira, eu gostei muito, Edu, do que eu vi no retorno do time da Ponte para o segundo tempo. Organizado, com alternativas, ele com algumas substituições que acabaram dando certo. Gostei do Marcelo, me deixou muito esperançoso o trabalho desse cara que é vitorioso e dispensa todo e qualquer comentário. Então o conceito do Marcelo Oliveira hoje, que me deixou muito esperançoso, é bom, Edu. Um abraço, Gleger, até a próxima. Valeu, Edu. Segunda estaremos juntos. Um grande abraço e, se Deus quiser, bom final de semana, Edu. Valeu. Muito obrigado, para você também, bom final de semana. CH, só um momentinho. Olha, a Ponte perdeu, hein? Cuiabá 2, Ponte 1. A Ponte perdeu de 2-1. Marcelo Oliveira, técnico que fez a sua estreia, o que ele fez? Ele colocou Luiz Oyama hoje para jogar porque o Neto Moura está suspenso. Me parece, e você me corrija, é o mesmo jeitão que estava o Brigatti fazendo, Moisés, Peixoto e Bruno Rodrigues na frente. Ele sentindo que Oyama não estava legal, intervalo tirou, Oyama colocou Bruno Reis. As demais mexidas, o tão aguardado Camilo entrou, mas a 23 do segundo tempo, colocando o Pato no lugar do Moisés, Luan Dias no Bruno Rodrigues. Então, pelo que ele fez, pela orientação, e aí, CH, o que você achou do técnico estreante Marcelo Oliveira, que daqui a pouco vai falar a coletiva do Marcelo Oliveira? Não teve culpa, aliás, pelo contrário, né? Ele começou com um time que a maioria das pessoas concordou, eu concordei, por exemplo, e ele mexeu muito bem no time, muito bem. Ele enxergou o jogo direitinho. Né? Tirou um volante de marcação, ele primeiro reforçou o meio-campo, tirou o Oyama que tinha que tirar, não tinha jeito. Depois, enxergando a possibilidade, né? O Chamusca recuando,
Ele acrescentou um meia, que foi o Camilo, mexeu certo. O Matheus, o Bruno Rodrigues estava cansado. Ele tirou para colocar o Luan Dias, estava correto. Enfim, ele mexeu em todas as alternativas corretamente. O segundo tempo, se o time tem, por exemplo, um jogador que pelo menos incomode lá na frente, né? Que foi o Peixoto. E o João Paulo joga um pouquinho de futebol, a Ponte tinha virado o jogo. Infelizmente, com jogadores a menos, né? Estavam em campo, mas só de corpo, né? Só de corpo presente, porque a cabeça dos jogadores, um negócio muito, muito, muito longe do ideal. Então eu gostei do trabalho dele. Foi uma estreia de regular para boa, só não foi boa porque ele perdeu o jogo. Mas hoje ele deu mostras, pelo menos para mim, que conhece, que enxerga o jogo, é um cara experiente. Agora o grande desafio é colocar as peças certas, pedir os reforços certos para que a Ponte possa estar um pouquinho mais reforçada. A Ponte tem ataque deficiente. Esse Peixoto e esse Moisés não têm condição de jogar como titulares da Ponte. E ele tem um auxiliar que fica no cangote dele, cara. É o auxiliar dele, falou pra você. Ainda bem que o auxiliar tava de máscara. O Marcelo Oliveira não tava, me parece que não tava. Mas o cara. Ele não precisa usar? Não precisa, o técnico, no decorrer do jogo, ele pode tirar a máscara e trabalhar. Só antes e depois, caso for cumprimentar algum outro profissional das equipes. Quem mais chegou com ele? É o auxiliar? Quem que é o auxiliar dele? São dois auxiliares. São dois auxiliares? Eu vou pegar mas o nome cara certinho. não desgruda dele, rapaz, a todo instante. Conversam muito, né, Edu? Agora, quando a Ponte fez o gol, a 22 do segundo tempo, então 2-1 pro Cuiabá, gol do Luizão diminuindo, a partir dali, a Ponte também não deu certo, Saga. Será que faltou gás? Foi ruindade mesmo? A Ponte não se encontrou. O Cuiabá, que eu me lembre, também não foi pra frente, se resguardou. Qual é o nome, Lupi? Um chama Cleocir Tico e o outro Eduardo. São os dois auxiliares, os três formam a comissão do Marcelo Oliveira, são os profissionais que estão trabalhando com ele. Eu vou ficar devendo para saber quem que é aquele que estava do lado, que a gente ainda não teve contato com Edu, os profissionais. Você perguntou por que a Ponte, depois do gol 1 do Luizão, não teve força, não teve força para empatar. Não teve força ofensiva, porque a Ponte jogou com 9, né? Errou tudo. Até o Patinho, apesar de dele estar dado cruzamento. Mas por dentro ali estava funcionando. O problema é que o Peixoto, figura decorativa, e o João Paulo, figura decorativa. Foi isso que aconteceu. E o Apodi também não estava luzindo, né, Edu? O Apodi acordado, ele ofensivamente ajuda muito. Essa foi a realidade. A Ponte no segundo tempo baixou o bloco de marcação do Cuiabá, foi mais difícil entrar. Um time que já normalmente se defende muito bem. No segundo tempo, talvez cansado ou não, estratégia, recuou ainda mais e a Ponte teve dificuldade para entrar. Informação. Diga lá. O que ficou do lado dele foi o Tico. O Tico. Isso, então é o auxiliar que ficou trabalhando com ele. É um perdigueiro esse Tico aí. É porque você fazia a linha de fundo, a Ponte fez um gol, o Cuiabá fechadão, você fazia a linha de fundo, é duro, cara. O time fechado. A Ponte precisa desse cruzamento de linha de fundo e a Ponte não tem isso. Os toques são perdidos, ou quer entrar pelo meio, um toca pro outro. Eu senti que pesou um pouco, sabe? Queimava a bola. E outra coisa, não tem arremate de fora da área. O Rodrigues, que tem essa característica, não chutou a bola no gol. Só o Patinho, que no final do jogo deu um chute lá perigoso. O Bruno Reis deu um chutaço, desviou na zaga. Bruno Reis também. Era contra aquele chute, mas o Bruno Reis foi aos 48, vai dar um chutaço, bateu na zaga, tirou de fora. Foi para escanteio. Foi para escanteio. Agora, vamos lá, o que você achou desse Cuiabá, que tá cheio de jogadores que passaram por Campinas aqui? Ó, tem o goleiro João Carlos, que eu falei, jogou na Ponte, ficou 2015, 2016, 2017. Jogou 37 partidas seguidas em 2016, o goleiro João Carlos veio do Boa. Aí no final de 2017 foi embora. Aí chegou o Aranha, agosto de 2016, ele foi pro banco. Em 2017 ele só jogou 2 partidas, repetindo aqui. Total de 51 jogos. Esse Romário, ex-Guarani 2018. Lennon tá lá há 30 anos. Lennon, ex-Guarani, quem não se lembra, tá lá. Esse Luiz Gustavo, camisa 5, é que passou pelo Guarani aqui, zagueiro, no derby do gol do Matheus Vargas, que foi no Majestoso. O Marquinhos, aquele que veio do Corinthians, dá uma limpada. Esse Luiz Gustavo, ele passa lotado, aí ele dá pro Matheus Vargas fazer o gol da Ponte no derby. Isso. O Ferrugem, ele veio do Brasiliense para a Ponte em 2013.
Esse Ferrugem teve uma contusão contra o São Caetano. Ele levou um carrinho do Danielzinho. E aí teve uma lesão de tornozelo esquerdo. Ficou um bom tempo parado aí esse Ferrugem. Entrou durante o jogo também. Jean Patrick, ex-Ponte, fez o gol no Flamengo aqui em 2017. Ele não entrou na justiça contra a Ponte? Tinha a Jean Patrick. Entrou na justiça. Ele é um dos atletas que atuou em 2017 que ingressou na justiça aí pedindo salário e direito de imagem. E o muito bom Auremir, viu, CH? Tão elogiado por você. No Guarani 2016, o Guarani subiu da C para B. Aquele jogo contra o Asa Arapiraca. E Auremir era o nome do time. Volante. Aí ficou mais 2017 foi para a Turquia. Também está lá no Cuiabá. Tanta gente de Campinas. O que você achou desse Cuiabá, que tem uma média fantástica? A última derrota do Cuiabá em casa foi em novembro do ano passado para o Vila Nova. Não perdeu, portanto, esse ano em casa. Ele lidera com 32 pontos essa Série B. Enfim, tem uma série de detalhes aí. O Chamusca vai completar agora, semana que vem, 1 ano que ele está lá. Ele chegou no Cuiabá, já foi campeão da Copa Verde. O Cuiabá está na Copa do Brasil. Essa fase começa agora, vai pegar o Botafogo do Rio. E a pergunta são duas para você. O que você achou do Cuiabá? E se o Cuiabá passa pelo Botafogo do Rio na Copa do Brasil? Deixa eu ver quem que decide aonde. Deixa eu ver. Eu acho que vai decidir um Cuiabá. Vai. Primeiro jogo é no Rio, CH. Primeiro jogo é no Rio. Dia 27 e dia 3 de novembro, o jogo da volta em Cuiabá. É um time muito bem treinado, defensivamente é um time muito concentrado. Não é um primor de time, não é um super time, mas é um time bem treinado e o Cuiabá vai subir. Não sei se vai ser campeão, mas vai subir. Mas que informação você tem lá? O salário é bom, paga bom, o investimento? Folha de pagamento é baixa, é bicho bom. Ah, é bicho bom? Bicho bom. E a segunda pergunta que o senhor me fez, passa o Cuiabá na Copa do Brasil, elimina o Botafogo. Elimina o Botafogo. Sabe quem também joga no Cuiabá? Um atleta que a Ponte tentou contratar umas 4 vezes, que é o Felipe Ferreira. Hoje ele não jogou porque ele estava machucado. Ele é um jogador que a Ponte perdeu, né, para o Cuiabá por conta da questão salarial. Felipe Ferreira, que pertence à Ferroviária. Bom, é isso aí, 2-1, perdeu aí a Ponte para o Cuiabá. Daqui a pouco a coletiva do Marcelo Oliveira. A Ponte, ela vai direto para segunda-feira? Não? Como não? Ela vai voltar para Campinas por conta da questão da logística. Não tem voo direto Cuiabá-Recife. Então ela vai ter que retornar para Campinas, retorna amanhã, treina no domingo de manhã e depois já viaja à tarde para Recife, Edu. Para variar, eu queria saber o jogo do América, tá no final. O América... Eu vejo aqui para você, Edu. Acabou. A América venceu, América 2, Náutico 0. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Náutico é derrotado e agora a Ponte uma bucha a mais, hein, CH? Além de ter que voltar para Campinas, para depois ir para Recife. Vai quando para Recife? Domingo. Domingo? Então, e pega o Náutico que vem de derrota do professor Gilson Kleina. Mas a Ponte tem tudo para fazer um bom jogo. Agora o Marcelo Oliveira já sabe como o time treina e como o time joga nas mãos dele, qual é a reação de cada um. Então, vamos acompanhar efetivamente se as coisas acontecem e segunda-feira a Ponte tem um desempenho melhor, Edu. É o seguinte, então amanhã, há 52 anos atrás, nasci em Jundiaí um grande amigo meu. Quem? Vai fazer aniversário amanhã. O nosso Carlos Henrique, o famoso CH. E nem avisou nada. Amanhã, é claro, se eu avisar tem que fazer festa, né? Mas agora é Covid, não pode. Desculpa. Aglomeração não pode. Não pode aglomeração. Justamente esse ano, Edu, que eu ia dar a festa. Esse ano eu ia fazer um churrasco para todo mundo, teve Covid, então não foi possível. Obrigado, Edu. 52 anos, CH? 52 anos, muito bem vividos. Saúde, paz. Família maravilhosa, locais de trabalho onde eu gosto de todo mundo. Tenho o prazer de trabalhar onde trabalho, com pessoas do bem que me ensinam todos os dias. É uma honra, Edu. É uma honra trabalhar com vocês, nos meus 2 outros empregos e ter a família que eu tenho. Eu agradeço muito a Deus. Não, nós é que agradecemos. Você é um excelente profissional, uma grande experiência, firmeza. Referência. Fala de qualquer assunto, incrível, né? Você pergunta pra ele, fala de primeira. Não sei onde é que ele arruma tempo pra se atualizar, porque ele tem outras atividades. O CH, pra você então, olha. E o ser humano, né, Lupe? Isso, posso fazer as honras da casa ou não? Sim, lá. Então tá bom, CH, que você tenha muita saúde. Obrigado. Prosperidade.
paz e principalmente felicidade. Porque, afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Obrigado, gente. Tem a Obrigado, mesma graça obrigado, que o Batista, obrigado. mas eu já decorei o texto, então desculpa, Batista. Boa noite, obrigado Pra mais você. uma vez e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Edu. Aqui danado, pegou sábado, domingo de folga. Olha, E parece que eu tô vendo a escala, não. Não, eu Sábado pedi, é meu eu aniversário. Você pedi. Você não nega. Pé no freio amanhã, hein? Pedi, mas não pode acontecer nada. Vai ter que ficar em casa, com restrito à família, não tem o que fazer. Domingo tranquilo e segunda-feira estamos de volta a serviço do rádio. Vai com Deus, CH. Grande Obrigado, abraço. viu, gente? Um abraço. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos. Já a coletiva? Quando você quiser, Edu. Opa, 21h22 para o Cuiabá, 1 para a Ponte, a estreia do Marcelo Oliveira. Que fala a respeito se vai ter ou não algum reforço em relação aos atletas que estão no departamento médico ou só o Neto Moura que retorna de suspensão para o duelo contra o Náutico e analisa o desempenho da Ponte no duelo contra o líder Cuiabá. O Neto Moura é seguro que ele vai viajar e possivelmente até jogar. E aí a gente vai acionar o departamento médico para ver aqueles jogadores que têm condição. Eu acredito que eles ainda precisam passar por um período maior de condicionamento físico, mas é uma resposta que a gente vai ter antes ainda da viagem. Marcos Ceroni, Ponte News. Na opinião do integrante da Ponte News, Marcelo, mais uma vez a defesa falhou nos gols. No primeiro, Dauan não acompanhou Felipe Marques e no segundo, Luizão falhou. Ele pergunta se você pediu reforços com urgência. Não, é o seguinte, são infelicidades que aconteceram no primeiro tempo, especialmente, e na hora que reagimos no segundo tempo, que o time acertou um pouco mais e começou a apertar a equipe do Cuiabá, que é realmente uma equipe que joga muito tempo junto, e é uma boa equipe, já está habituada a esse calor de 42 aí que nós jogamos. Mas a reação foi boa. Precisamos de cuidar do erro de passe e ter um pouquinho mais de poder de decisão. Nós tivemos duas boas oportunidades no primeiro tempo, uma com o Peixoto e a outra com o João, e tivemos um bombardeio agora no segundo tempo, que a bola acabou não entrando, que poderia ser o início de uma boa reação. Então, não fiquei tão satisfeito com o primeiro tempo, mas o segundo tempo animou bastante. Acho que nós temos condição de melhorar e de seguir o nosso caminho rumo ao objetivo. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Marcelo, mesmo com pouco tempo de trabalho à frente da Ponte, deu para observar quais são os pontos positivos e negativos do time? A curto prazo dá para tornar o time mais efetivo no ataque e que erre menos na defesa? Deu sim, eu já tinha assistido alguns jogos da Ponte e acho que é um time muito técnico, time de boa condição de bola, de bom toque, que é envolvente, mas que precisa nesse momento de um equilíbrio entre defesa e ataque. Não estou falando especialmente de zagueiros, de volantes e laterais. Como a gente constrói o jogo com um time em bloco, a gente precisa também marcar em bloco. Então, a parte defensiva depende do time como todo, dos atacantes agredirem o homem da bola lá na saída, para que fique mais suave aqui na defesa. Precisamos também de minimizar o erro de passe, a infelicidade que aconteceu no jogo de hoje. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Marcelo, ontem você disse que não era proibido vencer o Cuiabá na Arena Pantanal, mas por que uma postura tão reativa da Ponte no primeiro tempo? Nós viemos de um clássico à noite. Havia uma pressão muito grande em cima da Ponte Preta, resultados negativos, assim, pelo menos 3 consecutivos anteriormente. Os jogadores se desgastaram muito nesse clássico e com muita entrega, com muita determinação, conseguiram a vitória. O jogador, quando sai do estádio 11h30, meia-noite, ele custa dormir. Depois tivemos apenas um treino e uma viagem. Você atacar, agredir a equipe do Cuiabá aqui no início do jogo, uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo, não por acaso está no primeiro lugar, eu achei que era desnecessário. A gente podia formar um bloco ali na parte intermediária e a partir dali, e eles saem bastante, a gente
teria a condição de retomar essa bola e chegar no gol deles. Aconteceu 2 vezes, uma com o João e a outra com o Peixoto, mas não foi satisfatório porque nós não fizemos o gol. Depois, perdendo o jogo, a gente teve uma reação. Quando levou o segundo gol também num erro, nós tivemos que botar um time bem mais ofensivo, correndo algum risco, mas foi bom porque a Cuiabá acabou ficando muito atrás e uma boa parte do segundo tempo deu Ponte Preta. Gabriel Castro, CBN. Marcelo, a Ponte marcou o gol aos 21 minutos e só foi conseguir uma nova finalização aos 42 minutos com Guilherme Pato. Perdendo o jogo, por que a equipe não consegue ser objetiva e produzir perigo ao adversário? Todos esses questionamentos a gente vai estar respondendo melhor na medida que a gente estiver treinando, né? Nós fizemos um treino de bola parada e pênaltis. Não tivemos treino de posicionamento, nem nada disso. Eu acho que teve outras ocasiões que não foram bem executadas, assim, porque nós ficamos a maior parte do tempo no campo de ataque. Optamos por um time mais ofensivo, pelo menos com jogadores mais técnicos, né, com o João voltando um pouco ali como segundo volante, apenas um volante, o Bruno Reis, e o Camilo também para dar sustentação ao ataque. No início de trabalho, eu ainda estou numa fase de conhecer melhor os jogadores, com a personalidade, quem é quem, para jogar fora, para jogar em casa. Eu acho que vai ser um processo que vai acontecer e tenho confiança que a gente vai estar acertando e buscando vitórias. Jogar aqui, vocês vão ver que para todas as equipes do campeonato vai ser muito complicado. Fernando César, Esportes Online. Marcelo, a Ponte teve muitos erros de passes, inclusive no lance que originou o segundo gol do Cuiabá. Como trabalhar para que esse fundamento melhore para a sequência do campeonato? O erro de passe, ele passa pelo posicionamento e passa pela maior confiança dos jogadores. Então nós vamos trabalhar sempre essa movimentação de saída de bola, né, porque aconteceram, acho que os 2 gols hoje nesse sentido, né, de uma situação de infelicidade, mas treinando, posicionando, dando confiança aos jogadores. Me animou pelo segundo tempo, que o time reagiu e foi para cima e tentou, e tivemos a oportunidade. O Neto Moura é seguro que ele vai viajar e possivelmente até jogar. Antes, Marcelo, boa noite. O Camilo está voltando de lesão e hoje você colocou ele quase na metade do segundo tempo. Qual o planejamento, junto com o departamento de fisiologia, para utilizar o Camilo em um maior número de jogos? Ele tem que estar dando a resposta no jogo, né, que está bem, que está movimentando. O jogo está muito veloz, né, está muito físico. Camilo vai ser muito importante porque tem uma boa liderança, tem experiência, tem boa técnica. Vamos, aos poucos, utilizando ele na medida do possível para que ele possa ganhar ritmo e nos ajudar na sequência. Última pergunta, Rony Romanini, Rádio Central. Marcelo, com o João Brigatti, o time tinha problemas no setor defensivo, mas muita qualidade no ataque. Nos últimos jogos, isso vem se modificando. A defesa ainda não é um primor, mas o time não ocupa tanto o campo do adversário, não pressiona a saída de bola. Ao tentar balancear o time, achar o equilíbrio, não há um risco de a Ponte perder aquela que vinha sendo sua principal força, a capacidade ofensiva? Olha, o último jogo com o Guarani foi um clássico, mesmo sob pressão. A equipe jogou um segundo tempo muito bom e fez os gols e até achei que pressionou mais adiantado. E pelo desgaste lá eu não tive a condição de fazer isso aqui. Eu gosto muito de pressionar na frente, mas você pressionar o Cuiabá, que é um time que já vem jogando há muito tempo, num calor de 40 e poucos graus, com a sensação de 45, seria muito complicado. Então, calma, vamos buscar fazer esse tipo de jogo
E tanto gosto que nos últimos 7 anos, talvez as minhas equipes tenham sido as mais ofensivas do Campeonato Brasileiro da Série A. Marcelo Oliveira, Edu, depois da derrota para o Cuiabá, próximo compromisso da Ponte, Náutico, segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Estádio dos Aflitos. Lupe, para você, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço, Edu, boa noite, um ótimo final de semana e um bom trabalho amanhã na jornada do Guarani. Muito obrigado, daqui a pouco começa o jogo do Brasil, Brasil e Bolívia, aqui Cuiabá 2.1, eu volto já no Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. E começamos pelo Paulista da Série A2. Hoje a primeira partida da decisão aconteceu à tarde lá no Walter Ribeiro em Sorocaba. São Bento 2, São Caetano 3. Terça-feira, aliás, a segunda, perdão. É segunda-feira, 17 horas... Anacleto Campanella, o jogo da volta e o São Caetano joga por um empate para ser o campeão da Série A2. Olha, a Série A destaque para amanhã, às 19 horas, Palmeiras e São Paulo. No domingo, 16 horas da Vila, tem Santos e Grêmio. E lembrando que o Corinthians joga às 20h30 do domingo lá no Arena Castelão, Ceará e Corinthians. Olha, a Série B, tivemos 4 jogos hoje. Figueirense 0, Chapecoense 0, Operário 1, Confiança 1, Cuiabá 2, Ponte 1 e América Mineiro 2, Náutico 0. E começou aí a Sul-Americana, eliminatórias ontem, Paraguai 2, Peru 2, Uruguai 2, Chile 1, Argentina 1, Equador 0 e já Brasil e Bolívia na Neoquímica Arena. Aqui na Band você ficou em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Edu Pinheiro. Meus amigos, final do jogo aberto, hoje aqui Cuiabá 2.1, gol do Luizão da Ponte, Poli, CH, Gleger e Antônio Lupe na transmissão. Nosso muito obrigado, volta amanhã às 3 da tarde com concentração de Guarani e CRB. Obrigado, viu, Joelcio? Então vem aí Ulisses Costa, Brasil e Bolívia. Até já e até amanhã, se Deus quiser. Mais uma vez no microfone de maior história do rádio esportivo brasileiro. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem curtir essa emoção. Vai começar o jogo, saída que pertence à seleção brasileira. Neymar na bola para tocar pela primeira vez na bola. O camisa 10 da seleção do Brasil. Estádio do Corinthians, Neoquímica Arena. A bola vai rolar. Vai começar o jogo. O árbitro está no centro do gramado. Apita o árbitro, toca na bola o Brasil. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, Brasil, aqui na... E vem Brasil no campo de ataque, a bola foi solta para Cebolinha, abriu para o setor de direito do campo de ataque, bola lance à frente para Danilo, tentou a finta, quase perde a bola, ela volta, Danilo recolhe para a seleção brasileira, sai jogando Casimiro já prende para Coutinho domina pelo seu campo de retaguarda, Felipe Coutinho prende no campo de defesa com a seleção brasileira, domina o Brasil para sair jogando novamente com um toque de bola curto no meio, recolheu Thiago Silva, tenta o levantamento para Neymar, lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina a seleção brasileira, vem para a finta, tenta o cruzamento, bola batida direta pro gol, vai pintar o primeiro gol brasileiro na cara do gol, sem goleiro, Everton Cebolinha, pequena área, bateu pra fora! Mas o que é isso? Mas o que é isso, Cebolinha? No cruzamento do Renan Lodge, a zaga rechaçou, a bola sobrou pro Cebolinha na pequena área. Ele chapa a bola e põe pra linha de fundo, dentro da pequena área, sem goleiro. E
E aí, Capelani? Que ele é um grande jogador, é indiscutível, mas esse tipo de coisa também acontece. Ele estava livre na pequena área porque o Carlos Lampe, goleiro experiente, capitão, 33 anos, deu um tapa na bola e aí tirou da marcação da seleção da Bolívia, mas entregou nos pés do Cebolinha, que pegou de canela e vem mais Brasil. E vem para o jogo a seleção brasileira, bola foi solta pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, tenta o toque, bola curtindo no setor intermediário. A bola volta no campo de ataque, domina pelo setor de direito do campo de ataque. A seleção brasileira vem com Everton Cebolinha. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, afasta o zagueiro, vem para cortar a bola, volta curta no meio de campo. Recolheu no meio de campo, curtindo na intermediária. Douglas Luiz abriu na ponta, tenta a finta, dominou Lodi, vai pro cruzamento, puxa a jogada. Neymar recolheu, tentou escapar da marcação, não consegue. Ele vem pro toque de bola, Breca prende Neymar, domina para a seleção brasileira, já protege, tenta ser jogando pelo setor de direita. Na direita abre para Marquinhos domina pelo setor de ponta direita no campo de ataque. Abre o lance, recolheu na frente, tenta o toque de bola, curtinho o Everton Cebolinha domina para a seleção brasileira, ele lança a jogada pelo setor de esquerda, pode sair a pancada pro gol, faz o break, prende Douglas Luiz, recolheu, soltou na direita, abriu para Marquinhos, lança bem em profundidade, é bom toque de bola, Lodi vai pro cruzamento, estica a perna, põe para fora, vem para tirar de qualquer maneira o jogador Carrasco, escanteio esquerda, primeiro do jogo para a seleção brasileira, bater aí. E o Carrasco fez a antecipação na primeira trave e outro escanteio, a seleção brasileira vai pressionando sempre pelo lado esquerdo, mais uma vez o cruzamento do Renan Lodi, é escanteio a favor da seleção brasileira, chove na Neoquímica Arena, sempre ele na bola também. Neymar, camisa 10, vem para fazer a cobrança. Escanteio para a seleção brasileira, bater pelo setor de esquerda, escanteio cobrado, Neymar domina, abre a jogada pelo campo de ataque, vai para Cebolinha, devolveu, empurrou a bola para Coutinho prende na intermediária do campo de ataque para Douglas Luiz dominou para a seleção brasileira, tentou lançamento na esquerda, boa bola no comando para Cebolinha, Everton Cebolinha domina para a seleção do Brasil, vai para a finta, puxou, perna direita, cruzou, levantou, no gol, toque de cabeça, vai para fora do Marquinhos, ele fica se lamentando dentro da pequena área, mas o juiz está dando tiro de meta para a seleção da Bolívia, bater aí, Capela. Mais uma grande oportunidade, a seleção brasileira perde, justamente acionando o lado esquerdo novamente, em menos de 4 minutos, 3 vezes pelo lado esquerdo, 2 com o Lodi, agora com o Cebolinha, cruzamento na segunda trave, o Marquinhos subiu sozinho, mas perdeu grande oportunidade, só dá Brasil no jogo, tá 0-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, eu quero você comigo, é tiro de meta para a seleção da Bolívia, bater Lampe, parte para a bola, tenta bater na frente, levanta para o comando de ataque, Zaidan Cebolinha não pode perder um gol que perdeu, hein, Zaidan? Sim, o Brasil chegando fácil, né? Ele se assustou ali com o rebote do goleiro, não esperava, a bola mais bateu nele do que ele chutou, e agora a chance do Marquinhos, tá um passeio nesse começo. A bola volta no campo de defesa, domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, recolheu Coutinho na intermediária, já domina, tenta chegar Marquinhos na bola, vem para ganhar para a seleção brasileira, para ser jogando no campo de defesa, ele põe a bola para fora. Em lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para a seleção da Bolívia bater. Qualidade e durabilidade em peças para o carro, moto, caminhão, esse é o jeito na Cata de fazer sempre o melhor para você, é na Cata Brasil. Ela já volta pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, escanteio novamente para a seleção da Bolívia bater pelo setor de direita, você ligado no futebol Bandeirantes. Escanteio para a seleção da Bolívia bater, vem levantamento para dentro da grande área, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona, vem para o cruzamento, aperta na marcação, Cebolinha vem para ganhar, a bola volta com a seleção brasileira, Casemiro vai sentar, Sérgio jogando, estica a perna, toca na bola, vem para afastar Saul Dias, ele põe para fora em lateral, Danilo vai bater para a seleção brasileira pelo setor de direita, na direita vem Danilo para repor a bola em jogo, lateral para a seleção brasileira bater, o tempo não para, Bandeirantes marca. 5 jogados, primeiro tempo girando o placar das eliminatórias Copa do Mundo de 2022 no Catar. Primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, continua Brasil e Bolívia 0-0 na Neoquímica Arena. Alô, Soler. Ulisses, intervalo de jogo, a Colômbia está vencendo a Venezuela por 3-0. Ontem a Argentina bateu o Equador por 1-0, gol de Messi. A bola volta pelo campo de defesa, sai jogando novamente a seleção brasileira com Everton, goleiro do Palmeiras, domina e vem pro toque de bola pelo campo de retaguarda, já abre para Marquinhos domina para a seleção brasileira, vem pro toque de bola na direita para Danilo para Marquinhos recolhe para a seleção do Brasil, tenta ser jogando para o comando de ataque, arma jogada pelo setor de esquerda e desce a seleção brasileira, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o domínio novamente, Renan Lodi dominou, abriu jogada com Douglas Luiz domina pelo setor de direita para Danilo já prende pela direita do campo de ataque para Everton Cebolinha, perdeu um gol
inacreditável, sem goleiro na pequena área. Ele domina a balança, vai pra finta, tenta o toque de bola, apertou na marcação, recolhe novamente o time do Brasil. A abertura vem na intermediária com Marquinhos. Marquinhos já prende o lance, tenta o levantamento no comando para Coutinho. Coutinho desceu, balançou, escapou da marcação de primeiro de 3 dedos, abriu para Lodge. Lodge domina na esquerda, enfiou para Coutinho na linha de fundo. Vem cruzamento para trás, ele ganha escanteio. Mergulha na marcação na direita, Jesus Sagredo. Ele põe para fora em escanteio, esquerda para a seleção brasileira bater. E é impressionante como a seleção brasileira é muito acionada nesse comecinho de jogo pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Coutinho agora utilizou o corpo do jogador da equipe da Bolívia. Outro escanteio, lado esquerdo do campo de ataque. Neymar, sempre ele, camisa 10, vem para fazer a cobrança. Escanteio para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda, placar do jogo 0-0 em eliminatórias. Qatar 22 se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para a seleção do Brasil bater. Escanteio cobrado, levantamento na grande área. Tentou Marquinhos de cabeça, não consegue. A bola volta novamente com a seleção brasileira para Felipe Coutinho. Ele domina para a seleção do Brasil, vai tentar a finta, faz o break, prende a jogada, tentou soltar, soltou na intermediária. O passe sai errado, mas sai jogando errado também a seleção da Bolívia. Apertou, Lodge, ganhou, Neymar da boca do gol, vai bater cruzado, trava o zagueiro, vem Valverde para pôr para a linha de fundo. Em escanteio para o Brasil bater novamente na esquerda aí. E adivinha, mais uma vez pela esquerda e agora falhou demais a retaguarda da equipe da Bolívia, faltou comunicação. E o Neymar foi muito bem, o Carrasco acabou paçocando. Outro escanteio que o Felipe Coutinho, o Neymar vem para fazer a cobrança. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, escanteio, levantamento foi feito na boca do gol, tenta apertar a seleção brasileira, não consegue, no toque de bola curtinho no setor intermediário, aperta a seleção do Brasil. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, prendeu da direita, prendeu Danilo, girou jogada, ele volta curtinho, soltou curtinho no meio com Douglas Luiz abre pelo setor de esquerda, solta a jogada para Renan Lodge, Lodge domina para a seleção brasileira, para Casemiro, levantou na boca do gol, tentava buscar a penetração, seria de Firmino, afasta o zagueiro, vem para tirar a bola, volta com a seleção brasileira pelo setor de direita para Neymar domina para a seleção brasileira, balança em frente a marcação no primeiro tento, toque de bola, prefere volta pelo campo de defesa, domina a seleção brasileira para sair jogando e vem com Marquinhos recolhe pelo campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola da esquerda, abriu para Cebolinha dominou para a seleção do Brasil, vai para a finta, tentou levar para a linha de fundo, balançou, tentou o toque de bola, recolhe a jogada, já volta o lance à frente no comando, enfiou na esquerda, para Coutinho, cruzou no boca do gol, para ninguém muito forte, o cruzamento passa de um lado ao outro e sai em lateral para a seleção da Bolívia bater, manual para a seleção da Bolívia cobrar, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem curtir essa emoção, torcedor ouvinte do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é bola do campo de defesa para Sérgio jogando, recolhe novamente, tenta o toque de bola, recolhe curtinho novamente a seleção da Bolívia, já tenta descer pelo setor de direita, na direita tenta o levantamento à frente, tenta o toque curto no setor intermediário, aperta na marcação, afasta a zaga brasileira, a bola sai para a linha de lado em lateral para a seleção da Bolívia bater pela esquerda, campo de defesa. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Relata na setor de esquerda, vem José Segredo, ele vem para o cruzamento, tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola, recolhe a seleção do Brasil, aperta, tenta ganhar, não consegue, bola volta na zaga central, domina novamente, tenta ser para o jogo a seleção da Bolívia. Cláudio Zaidan, 9 jogados, primeiro tempo, Brasil 0, Bolívia também 0, e o jogo, Zaidan? Bom, a Bolívia faz ali 2 linhas de 5 na marcação, né? Impressionante. Então agora veremos de novo 10 jogadores de linha da Bolívia no seu próprio campo e o Brasil tentando encontrar espaço. Já encontrou 2 vezes na base do drible. Teve 2 chances, desperdiçou as 2, né? Agora um sacrifício aí pro Firmino e pro Everton, estão jogando em posições que não são as dele, naturalmente. O Firmino é um jogador para jogar mais fora da área, para chegar na área ocasionalmente, não ficar ali entre os zagueiros. E o Everton joga muito melhor do lado esquerdo do que do direito. Aqui do lado esquerdo tá o Neymar. A bola volta com a seleção brasileira, tenta o toque de bola, Neymar pelo setor de esquerda, vai para finta, toma falta. O árbitro dá sequência no lance, domina pelo setor de esquerda, leva vantagem ao Brasil. Douglas Luiz dominou, soltou para Casemiro, Casemiro já prende o lance, solta, curtinho da intermediária para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, abriu na direita, soltou para Danilo, Danilo cruzou, inverteu a jogada pelo setor de esquerda, subiu no peito, Lodge.